com Paulo do Vale. Alô, PDV, um abraço, boa noite do Vale. Fala, João Paulo Capelanes. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, missão Allianz Parque aqui para Palmeiras e Bragantino, 9h30, a bola rola. Noite em que começa, João Paulo Capelanes, a volta por cima de Dudu com a camisa do Palmeiras, porque ele está entre os relacionados. Daqui a pouco sai o Verdão, hein? Será que teremos Dudu entre os titulares ou apenas no banco de reservas? Mas pode ser aí o primeiro contato dele com o torcedor depois de toda a novela com o Cruzeiro, que ele acabou indo, mas não foi. E segue como jogador do Verdão, que hoje não terá Lázaro por aqui machucado, e até abre essa brecha, né, pro Dudu entrar no time titular. Mas a escolha de Abel, a tendência é que seja Caio Paulista, apesar dele também ter Gabriel Menino como opção e o próprio Flaco Lopes também, viu, Capelanes? Olha, o PDV estava atentamente acompanhando o que você está falando, mas eu tô surpreso, porque o último jogo do Palmeiras foi contra quem do Vale? Refresque minha memória. Atlético Mineiro. E foi quanto esse jogo? 4-0. O Bruno Puzov, o Galo tá adorando tomar de 4, hein, Puzov? E aí? Eita! Eric Castilho faz 4-1 para o Vitória. Cara, 4-1 pro Vitória. Ô, Paulo do Vale, hoje você Carpini. acompanhando o Palmeiras, é que eu ia falar. Tchau, Thiago Carpini do São Paulo, e ele tá recuperando a equipe do Vitória, que não tinha conquistado uma única vitória e simplesmente vence o Internacional e agora mete um sonoro 4 em cima do Atlético Mineiro, que já vinha dessa goleada sofrida justamente pro Verdão de 4, hein? Que coisa! Olha, o futebol brasileiro é realmente uma loucura. Então quer dizer, do Vale, Dudu entre os relacionados. A pergunta é, acho que remota a chance dele começar entre os titulares. E uma outra pergunta, eu tô muito curioso para saber qual vai ser a resposta do torcedor em relação ao Dudu. Eu até acho que a Mancha Verde, a principal torcida organizada do clube, vai contemporizar, vai abraçar, vai gritar. Mas e o amendoim? Será que se sentiu traído do Vale? Qual que é o seu sentimento? E quando você estiver durante o jogo, no intervalo, e se você quiser perguntar pro próprio torcedor, e aí? Você se sente traído? Tá tudo bem? Águas passadas? Foi um erro? E aí, do Vale, qual que é o seu sentimento em relação ao torcedor? Boa, inclusive, daqui a pouco a gente vai pro campo então, Capela, reta final aqui do Concentração. A gente já tenta fazer esse auê aí com o torcedor do Palmeiras antes do jogo, para saber como é que tá o sentimento do torcedor. Olha, assim, monitorando redes sociais, que acaba sendo um termômetro até que interessante, a gente sabe que no estádio a coisa é diferente, né? O torcedor tá aqui num primeiro momento de fato para apoiar, a corneta acaba ficando às vezes mais restrita à rede social, pelo menos fora do jogo. Mas a partir do momento em que ficou definida a permanência do Dudu, o que eu vi de torcedor palmeirense se manifestando já foi de um início de um perdão. Eu acho que o Dudu tem tanto crédito com o torcedor palmeirense que, apesar dele ter colocado ali um pezinho na toca da raposa, dele quase ter ido para o Cruzeiro, inclusive sendo anunciado pela própria equipe, ele ter voltado atrás, acho que, e ele respondendo em campo, rapidamente essa história será superada. Isso já pode acontecer hoje, viu, Capela? Acho que se o Dudu fizer um gol hoje aqui no Allianz Parque, o torcedor vai tirar onda com essa história. Pode ser, tô com você também. Bom, é o sentimento do torcedor. Como eu não sou palmeirense aqui, todo mundo sabe, eu faço questão de ouvir o torcedor. 11999048756. Manda mensagem escrita ou de áudio, o Puzov vai colocar sua participação já já, e no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você manda pra cá sua mensagem. Ó, o Ronaldo Santos, esse Capelanes não sabe de nada. Mas calma, eu não falei nada, não dei uma opinião no programa, calma. Mas não precisa, pô, a gente sabe. Pois é, acho que eu até concordo com o Ronaldo aqui. A Valdete mandou mensagem pra gente, Maria Fátima, Nelson Benedito, Fernando Cordeiro, Grande Cordeirão, Bruna Gubiani, manda um abraço pro Felipe e ó, um abraço especial pro melhor dos melhores. Alô, Manuel! Alô, Uberaba, minha terra, grande mestres aí, como é bom ouvir o Manuel. Melhoras da gripe aí, caboclinho, vamos que vamos, tamo junto, essa mudança de temperatura, uma hora é lama, outra hora é neve, outra hora é chuva, outra hora é sol, é uma doideira. Tamo junto, Manuquinha, tamo junto, mestre Zaidan, e vamos falar da terra da linguiça que eu tanto adoro.
esse Bragantino, hein, ô Paulo do Vale? A pergunta é, no Allianz Parque cheio, na expectativa, na atmosfera, esse Bragantino vem como pro jogo e vem de uma vitória importante na última rodada, hein, do Vale? Exatamente, a fase do Bragantino é boa, Capelani. São 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje não deixa de ser um duelo direto aí por G4, topo da tabela entre Abel Ferreira. Seria o Pedro Caixinha, mas não será, porque o português está suspenso. Inclusive você narrou, né, no último final de semana, a vitória do Bragantino contra a equipe do Juventude. O Caixinha foi expulso. Narração que incomodou alguns narradores aqui da casa, viu? O Ulisses ficou preocupado, viu? O Ulisses ficou preocupado. Será que eles vão me manter na Copa América? Inclusive eu te esperava lá no domingo na Neoquímica Arena, não sei o que aconteceu e não foi você o narrador. A influência ainda não é tão grande. Você gosta, né, do Vale? Bom, o Bragantino é o seguinte, é um time bom, é um time rápido, é um time que pode, obviamente, colocar dificuldades, mas daqui a pouquinho, Mauro Betti vai fazer análise para você no microfone da Bandeirantes. Bom, enquanto isso, a gente vai fazer o seguinte, tem muita bola rolando, pro Zóvio hoje, você vai ser muito acionado, você vai ficar louco aqui, que ao mesmo tempo que você tem que ouvir a participação do ouvinte, você tem que colocar a participação da galera que manda mensagem escrita, que tem muita gente, a gente respeita. É claro, trabalhamos em rádio e o ouvinte na Bandeirantes não foi feito só pra ouvir. O ouvinte fala, tem voz. Se você se sentir à vontade, grava um áudio e manda pra gente. Show de bola. Mas olha, grava um áudio padrãozinho aí, coisa de 20, 25 segundos, coisa maravilhosa. Você coloca o seu nome, de onde você fala, na sequência, você pode falar o que quiser. Capela, eu quero te criticar. Pode mandar aí o que vocês quiserem. Capela, quero te elogiar. Pode mandar. Pode mandar o que vocês quiserem nessa rádio democrática chamada Rádio Bandeirantes, 11999048756. Já tem participação do povo, vamos lá, alô pro Zóvio! Vamos lá, Capela, exatamente, temos muitos áudios aí rolando, inclusive. Vamos colocar? Já tem os áudiozinhos aqui, vamos lá então, vai. Primeira participação do povo, manda pra cá, vamos lá, sem filtro, hein? O Dudu é um monstro, não precisa mais provar nada, então ele tá perdoado. Osmar, aqui da Vila Santa Clara, na Vila Prudente. Bom jogo a vocês aí da Bandeirantes e boa noite a todos. Muito obrigado, um abraço pro senhor. Oi, Capelani, boa noite, é Miguel Abrão, Vila Formosa. Ô, Miguel. Meu amiguinho, se esse negócio é no Corinthians, hein? Esse cara não presta, esse Augusto Melo é não sei o quê, porque o Corinthians é uma bagunça, como vai aceitar o cara de rota? Nossa, até a Noninha perdoou palestra, que vergonha, meu Deus. Ele manifestou como técnico que não quer mais ficar lá. Pronto. Depois se resolveu ficar, não sei. Um abraço. Outro. Obrigado, Miguel. Boa noite, Capela. Que é Leonardo de Mairink. Dudu é um fenômeno. Dudu tem crédito. Tá perdoado. Tá bom, a gente colocou algumas participações aí, só do que vocês já estão mandando. O Zóvio, ao longo da jornada, vai colocando mais a sua participação. Chegando mensagem pra cá, a gente coloca a sua mensagem, beleza? Mas é mais ou menos isso. Eu não tô botando muita fé que o torcedor vai ficar full pistola com o Dudu. Um ou outro que se sentiu traído, poxa, não foi legal. Porque, querendo ou não, o Mauro Betti daqui a pouquinho vai estar com a gente e ele vai conseguir opinar com propriedade. A grande verdade é uma só. Dudu procurou o Cruzeiro 20 dias atrás, né, há cerca de 20 dias, pediu para ser negociado, estava tudo acertado entre as bases Palmeiras e Cruzeiro, e ele deu para trás. A verdade é essa, não tem muito o que falar, gente. O jogador se arrependeu, uma repercussão extremamente negativa com boa parte da torcida, a organizada fez uma pressão gigantesca em cima dele, e o Dudu não cumpriu com a palavra que ele havia dado para a Leila e para o Alexandre Matos. Cometeu um crime? Não. Cometeu um erro? Sim. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Aí o meu discurso está alinhado com o Abel. Você, torcedor palmeirense, tem todo o direito de ter se sentido traído e etc e tal. Mas o torcedor que acha que isso aí faz parte do futebol e faz, porque no final das contas, torcedor, no final das contas, quem ama a instituição, quem ama o clube é você. O jogador, ele é visto como um produto comercial pelo clube. É uma relação de negócios, é uma relação de interesses. A partir do momento que o jogador não está mais rendendo, ele é uma peça descartável, é uma carta fora do baralho, e é assim que funciona. E eu acho que não só no futebol, mas na vida, sem querer filosofar, mas já filosofando, isso aí faz parte da vida. A partir do momento que você não começa mais a dar resultado, entregar,
chega uma hora que você é trocado. Eu acho que isso aí faz parte da vida, sei lá, eu também, né? Mais uma participação, vamos lá. Boa noite, Capelani. Boa Aqui é o noite. Henrique Finelli de Mongaguá. Ô, garoto. Vai, Verdão, é o seguinte, Dudu perdoado. É isso. É profissionalismo. Vamos. Jogou, fez gol, tá perdoado. Se não jogar nada, vai pro banco. Morreu Neves. Um abraço, Capela. Obrigado. Dá um abraço no prédio também. Obrigado. Alô, Capela. Oi, que voz. Beleza, sou seu fã incondicional, hein? Que isso? Você sabe muito de rádio, hein? Imagina, irmão. Tá narrando muito, hein, garoto? Abre o olho, Ulisses Costa. Narrando muito. Muito mal, né? Claudemir, Votuporanga. Eita. Beijão no seu coração, Capelanes. Muito obrigado, Claudemir. Queria ter essa voz aveludada sua aí, viu? Quem que tá abrindo o microfone e fechando aí, hein? Tô curioso pra saber, que eu só ouvi esse barulhinho aí, esse tic. É você, né, Xingote? É, xingoteira. Você gosta, né? Vamos lá. Paulo César, palmeirense de São Bernardo do Campo. Opa, São Bernardo. Perdão é só alegria. E o Dudu também, cracaço. É nosso ídolo desde 2015. Tá perdoadíssimo. Vai entrar e arrebentar até o fim do ano. Grande abraço, gente. Boa noite aí pra vocês. Muito obrigado, um abraço. Fala, Capelani. Opa. Na minha opinião, Capelanês. o Dudu tinha que ir embora. Que isso? Ídolo que é ídolo mesmo, não faz o que ele fez, procura outro time e tal. Então um cara que fica balançado, que fica em cima do muro, não merece estar no Palmeiras. Falou, Valdir aqui de São Roque. Valeu, grande Valdir de São Roque. Cada um com a sua avaliação, né? Tem muito torcedor, acho que a maior parte tá apoiando, outros estão meio full pistolas ainda. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Capelanes. Oi. Se a gente perdoou até o Viola, você acha que a gente não ia perdoar o Dudu? Tá maluco. Alexandre de Praia Grande, um abraço. Valeu, Ale, um abraço, viva a PG. Pusóvio, tudo bem, queridão? Olha, manda o meu áudio pro mundo aí, tá? Pode deixar. Capela, meu ídolo. Oi. Showman. Narrando, não sei ainda. Mais ou menos, é. Um abraço pra você, Capela. Como diz você, eu te amo, Capelanes. Eu te amo, irmão. Cara, manda um alô aqui pro Piazza Santos. Piazza. Estamos aqui na nossa difusora Pantanal, uma co-irmã difusora Pantanal, trabalhando e ouvindo vocês aí, tá? Um abração, fiquem com Deus. Valeu, irmão, amém. Valeu, Pantanal, tamo junto. Boa noite, Capela e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Aqui é Valdemar do Poço da Pedra, Casa Nova, Bahia. Dudu é um ídolo, Dudu tem que jogar bola, Dudu é bom de bola. Ele tem que começar jogando logo hoje. Vai ficar no banco. Alô, Capelani, aqui é Miqueias de São Bernardo do Campo. Porém, estou trabalhando aqui no México, ouvindo pelo aplicativo. Turma critica você, mas você é a alegria do rádio. E você parece que fica sem alegria, então dá-lhe, Capelani. Garoto, lá do México, hein? Coisa maravilhosa. Por sinal, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que algumas amenidades fazem parte do rádio. Acho que o ouvinte não tá tão interessado em saber algumas coisas que nós fazemos nos bastidores. Tá ouvindo aí, Duvali? Só pra te falar que eu tenho certeza que o Duvali gosta desse tipo de coisa também. Eu sou um cara apaixonado por stand-up. E eu tava vindo pra cá e ouvindo um stand-up maravilhoso de vários caras. Afonso Padilha, o PDV eu sei que é fã do Léo Lins, né? Então assim... Nossa, mãe. Então, no apito final, eu separei umas coisas aqui. No apito final, depois que a gente ouve os jogadores na saída de campo, zona mista, coletiva, aí a gente tem, né, aquela madrugada, proibidão, né, bora pro crime, aquela história toda. A gente vai fazer uma resenha aqui de stand-up na madrugada, rapaziada. Então vocês vão mandar mensagens charadas, piadas. Vamos fazer o povo dar risada nessa madrugada, porque o mundo tá muito chato também. E aí eu entrei na Band, encontrei com uns 3, 4 funcionários aqui do grupo, parceiraços meus, e eles estavam bem longe, assim, os caras, mano, que você entrou na Band rindo sozinho, que eu tô com umas piadas na cabeça que eu não vou falar agora, que agora é o momento de falar do jogo. Mas no apito final, eu garanto, hoje promete. Quando surge o verde, porém... Bom, e por falar nisso, enquanto você segue mandando pra cá a participação, quero mandar um abraço especial pro Alemão, Mariceu Oliveira, a Bruna Ferreira, Maurício Silva, o Bruninho, o Geraldo Gabriel, Matos Filho, Luiz Pazini, Vanderlei Fuma, de Romelândia, Santa Catarina. Dudu é o cara. Olha, eu nunca estive em Romelândia, eu não sabia nem que existia. Um abraço pra toda a cidade aí de Romelândia. Cláudio Fubá, Dudu precisa ser testado e só jogar bem quando voltará.
Pergunta aqui o Cláudio Fubá. Isso aí é uma informação que o Paulo do Vale já trouxe, mas vai atualizar porque em 8 minutos teremos a escalação oficial do Verdão. Matos Filho, Zé, o Zacarias de Lima, Gerardo Gabriel, o Atlético Mineiro tomando um sapeco, mas pelo menos, o Bruno Pusóvio, o Galo diminuiu com quem, hein? Exatamente, gol de Palácios, agora Vitória 4, Atlético Mineiro 2, Capela. Goleada do Vitória vencendo o jogo. Agora, o Paulo do Vale, uma provável escalação do Porco aí. O Dudu não começa entre os titulares. Capite do Vale. É uma tendência, né? Claro que o Abel pode surpreender. A gente sabe que o Abel, ele gosta de um caos, assim, né? Ele às vezes dá uma causada. E eu sou 100% a favor dessa causada. Acho que seria muito legal o Dudu começar entre os titulares. Mas a tendência é que não, até porque o Dudu não joga há muito tempo, né? O último jogo do Dudu no dia 27 de agosto. Então há 10 meses sem entrar em campo, recuperado da cirurgia. Já ficou no banco de reservas recentemente, mas não entrou, né, naquele jogo contra o Vasco na semana passada. Não viajou para BH no último final de semana, né? Literalmente não viajou nem com o Palmeiras e nem para acertar com o Cruzeiro, mas hoje volta a ficar à disposição aí do técnico Abel Ferreira. Um provável Verdão para daqui a pouco de Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Estevão, Caio Paulista, pode ser o substituto do Lázaro, ou mesmo Gabriel Menino, ou mesmo Flaco Lopes e Rony, caso o Abel opte por manter a base que goleou o Atlético no último final de semana. E aí ele só não teria o Lázaro machucado e tem que escolher aí entre essas peças. E a gente pode colocar o Dudu também, né? Ou Dudu, ou Flaco Lopes, ou Menino, ou Caio Paulista, enfim, algumas opções aí pro Abel Ferreira substituir o Lázaro por aqui, viu, Capela? Opções essas que daqui a pouquinho o Mauro Betting vai fazer a sua análise. Um abraço para Ricardo Santos, torcedor do Furacão. Esses 8 minutos de acréscimos, eu tô com um trauma de acréscimo no futebol brasileiro. Bom, eu tô curioso para saber se teremos aí Caio Paulista entre os titulares, o Abel pode surpreender colocar o Dudu, o Rony no ataque, aquela história toda. Mas atenção, eu quero atualização, Bruno Pusóvio, da tabela de classificação, porque no Maracanã tem gol importante. Alô, Bruno Pusóvio, rodada pegando fogo de quinta-feira, Pusóvio. Exatamente, Capela. Gerson abre o placar para o Flamengo contra o Bahia. E aí temos novo líder, inclusive. O Flamengo com 21 pontos, seguido pelo Botafogo com 20, o seu Atlético Paranaense com 18 e o Bahia também com 18, Capela. Impressionante, ó, tive o gol do Gerson, assistência do Pedro, finalização ótima ali do Gerson, hein? Pegou na veia, no cantinho, 1-0 pro Flamengo, vencendo o jogo. E o Z4 do Campeonato Brasileiro? Inclusive formado por vencedores, né? Campeões da Libertadores. Temos o Vasco na 17ª posição, o Corinthians é o 18º e com apenas 6 pontos, o Grêmio na vice-lanterna, óbvio, com 2 jogos a menos que o Corinthians e os outros próximos ali, e o último colocado, o Fluminense de Fernando Diniz. Eita, mas um destaque aqui, a gente no apito final vai falar um pouco sobre isso, porque assim, a gente respeita muito o torcedor palmeirense, corintiano, São Paulo e todos, né, óbvio. E como é um pré-jogo da partida entre Palmeiras e Bragantino, eu até entendo que o torcedor palestrino que tá a caminho do estádio, ele tá ávido aqui, ele quer informações do Verdão, sem dúvida alguma. Torcedor do Bragantino é a mesma coisa, mas a gente tem o dever de informar que hoje, membros da camisa 12, torcida organizada do Corinthians, membros dessa organizada invadiram o Parque São Jorge. É isso aí, pularam as catracas do Clube Social e exigiram uma conversa com o presidente Augusto Melo. O Augusto Melo estava até ouvindo as informações do Ramiro. O Augusto Melo desceu, acompanhado de alguns dirigentes, conversou e falou o seguinte, abre aspas, pela informação que os caras passaram: tenham paciência e aguardem a janela do meio do ano, fecha aspas, justamente fazendo mais uma promessa que o time vai ser reforçado, que contratações vão chegar e que o Corinthians vai sair dessa situação desagradável, que é a zona de rebaixamento. Daqui a pouquinho tem Palmeiras em campo, tem Bandeirantes, alô torcida do Verdão, como é gostoso ser palmeirense, sim senhor!
Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McFest, aproveite o festival de ofertas no app do Mac. O Grande Prêmio da Espanha vai ser especial para Carlos Sainz. O piloto da casa tem chance de vencer com uma Ferrari cada vez mais competitiva, mas vive uma situação inusitada. O seu futuro na categoria não está garantido, mesmo Sainz tendo vencido uma etapa já neste ano, o Grande Prêmio da Austrália. Com a chegada iminente de Lewis Hamilton na Ferrari a partir do ano que vem, Sainz vai precisar buscar uma nova casa dentro da Fórmula 1. No momento, colocam o espanhol em duas possíveis equipes. A primeira é a equipe Sauber, que ainda não pontuou nesse ano, mas já está sendo assumida pela Audi e passará em 2026 a ser uma equipe de fábrica. Seria um cenário atrativo para Sainz. Outra alternativa seria correr na equipe Williams, que já confirmou Alexander Albon para o ano que vem e é uma equipe que está em crescimento na Fórmula 1. Enquanto seu futuro não é decidido, Sainz vai correr nesse final de semana buscando a vitória em casa. A ação do Grande Prêmio da Espanha começa amanhã com os primeiros treinos livres. A corrida é no domingo, largada prevista para as 10 da manhã do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. PL é 22. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Hoje eu tenho uma novidade para você que ama futebol. A apostaonline.com tá na área. Se divirta com apostas, com jogos online e ainda aproveite o bônus de boas-vindas. Ô menino, cadastre-se aí, ó, apostaonline.com. Use o cupom Ronaldo com letras maiúsculas. Deposite e ganhe o dobro do seu depósito em bônus. São até 7 mil de bônus. Aposta online. Aposte e vibre. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Estamos de volta, 8h34. Daqui a pouquinho a bola vai rolar em menos de uma hora. Allianz Parque, a narração é dele. O rei do Fusca da Bandeirantes, Ulisses Costa, com os comentários de Mauro Betti. Repórter Bandeirantes é Paulo do Vale. Eu quero mais uma passadinha, mais um destaque do Porco. Avante palestra, avante do Vale. Escalado, João Paulo Capelanes. Escalado aqui no Allianz Parque. O Palmeiras terá Dudu Mentira. no banco de reservas. Do Vale, vai pro inferno. Achei que eu não ia começar, criei expectativa. O torcedor que tava no carro, acho que até brecou. Dudu titular, não, fica no banco. Que coisa gostosa. Você gosta, né, Duarte? Você se diverte. Mas é o seguinte, o Menino é a escolha do Abel Ferreira, Gabriel Menino é a escolha do Abel para a vaga do Lázaro machucado. Porém, Gabriel Menino não é a única novidade. Mike aparece pelo lado direito, Marcos Rocha hoje no banco de reservas e Rafael Veiga, capitão do Palmeiras, fez aniversário ontem, o Veiga. O Palmeiras escalado por Abel Ferreira, com 23 o Everton, 12 Mike, 34 Naves, 26 Murilo e 22 Piquerez. Mais à frente no meio-campo, 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 25 Menino, 23 Veiga. Mais à frente, 41 Estevão e 10 Rony, o Palmeiras escalado no Allianz. Repeteco do Porco, avante palestra, ó, torcedor palmeirense, tem notícia boa pra você já. Vai, o Repeteco do Porco, vamos lá do Vale. 21 Everton, 12 Mike, Murilo 26, Naves 34, Piquerez 22, 5 Aníbal, 8 Zé Rafael, 25 Menino, 23 Veiga, 41 Estevão e 10 Rony. É o Palmeiras definido escalado já com o Mauro Betti na análise. Antes tem gol! Tem gol no futebol do Brasil! Bruno Puzoff, é gol do Palmeiras, hein? Exatamente, no Maracanã, Everaldo empata para o Bahia. Agora Flamengo 1, Bahia também 1, Capela. Rapaz, Everaldo, ó, eu queria muito saber quem foi o jogador que tomou esse... Quem que foi? Ayrton Lucas? Ayrton Lucas, exatamente. Misericórdia. E o tapa? Cara, foi um belíssimo gol do Everaldo, tá? Pra deixar bem claro. Everaldo, jogador rodadíssimo, passou no futebol brasileiro, Atlético Goianiense, rodou pra lá e pra cá, muito bom centroavante. Acho que ele tava no futebol japonês, se eu não tô equivocado.
Cara, ele deu uma jogada de corpo no Ayrton Lucas que, sem sacanagem, o Ayrton Lucas foi quase parar na antiga geral do Maracanã. Mas assim, na bola, tá? Mas que belo gol do Everaldo, hein? Bahia empata o jogo contra o Flamengo 1-1, ainda estamos no primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço pra Marcelinha Souza, que está no nosso digital, acompanhando a Jornada Esportiva Bandeirantes. Mestre Zaidan, mande um abraço aqui pra Lizal e o Manezinho Fabiano, no Pode Mais Coração. É isso aqui, Zaidan, em Barra Bonita? Um abraço pra eles aqui. Pode Mais S2, geralmente o S2 é um coração, né? Sei lá, eu também. Um abraço pra toda a galera aí de Barra Bonita. Terra boa, hein? Já estive aí muitas vezes, terra boa demais. 8h37, por falar em coisa boa, meus amigos, é o seguinte. Eu já falei várias vezes pra vocês que nós estamos aqui sempre pra trazer uma informação positiva e algo que agregue a sua vida. E quando a gente fala em vida, a gente fala em qualidade de vida. Rádio Bandeirantes, com mais de 87 anos de história, jamais anunciaria algo que não fizesse bem pro nosso querido ouvinte. Então atenção pra você que tá sofrendo com dores crônicas e você tá procurando ajuda, que você não aguenta mais gastar dinheiro pra caramba com remédio, não aguenta mais ficar ligando em clínica, em hospital, acordar com dor. E trabalhar com dor, tudo que você faz tem dor e a gente tem uma solução imediata pra você e natural. Alô, meu parceiro GG, você tá bem, GG? Boa noite! Oi, Capelas! Boa noite pra você também, boa noite pra todo mundo que ouve a Bandeirantes. Tá tudo bem por aqui, meu amigo. Melhor ainda ver você falando assim com tanta precisão e com tanta alegria do nosso Ora Pronobis, esse produto que é realmente fantástico, que é para você que está sofrendo com as dores, que não aguenta mais, às vezes você vai levantar, trava. Eu sempre gosto de frisar, Capelas, as pessoas que estão trabalhando em movimentos repetitivos, né? Todo dia a mesma coisa. Às vezes chega numa hora dessa, a pessoa tá chegando em casa depois de um dia corrido, estressante, cansativo, aí as inflamações pelo corpo, a pessoa vai lá, toma um remedinho, aí deita, dorme, no outro dia é a mesma novela. Isso vai virando um loop, a pessoa vai se entupindo de remédio. Gente, é muito prejudicial. Faça como fez a mãe do Capelas, que começou a usar Ora Pronobis. Não é verdade, Capelas? Não é verdade. Ô, GG, e é o seguinte, as pessoas acham que é mentira. Não, vocês estão querendo vender a Ora Pronobis pra mim. Cara, o meu pai, a minha mãe, ela não pode tomar muitas coisas, minha mãe faz um outro tipo de tratamento e tal, mas como é algo totalmente natural, liberado, credenciado pela Anvisa, algo que tem procedência, que tem credibilidade, minha mãe começou a tomar e melhorou demais. E o meu pai, ele já vinha de uns 2, 3 anos aí, é coisa de velho, né, que eu brinco com meu pai, coisa de velho, pai, você começa a ficar todo crocante, começa a estralar em tudo, e ele tava com umas dores no tornozelo e meu pai é médico, e meu pai conversou com os ortopedistas, fisioterapeutas e nada melhorava. A minha mãe comprou a Ora Pronobis, ligou na Rádio Bandeirantes aqui no telefone da saúde 0800 787 3030, comprou a Ora Pronobis, cara, deu 2 semanas, as dores do tornozelo do meu pai reduziram em 80%, é uma coisa incrível. O único problema, viu, GG, é que minha mãe não sabe mexer na Alexa, porque ela comprou a Ora Pronobis e veio a Alexa de presentão pra ela, viu, GG? Pois é, rapaz, e essa promoção da Alexa tinha acabado e a gente voltou hoje garoto. com a Alexa. Olha só, hoje vai ter Alexa para todo mundo que ligar lá e adquirir o tratamento, mas é o seguinte, né? Não dá para sair dando Alexa para toda a audiência também, porque, pô, é muita gente que tá ouvindo e é muita gente que vai querer adquirir o Ora Pronobis. Então, Capelas, eu vou fazer o seguinte, ó. Atenção, hein? Atenção. Vai. Durante 15 minutos... Todo mundo que ligar 0800 787 3030 hoje, adquirindo o tratamento com descontaço de 70%, meu amigo, 70% vai ganhar massageador e vai ganhar Alexa. Nossa. Isso mesmo, você vai ganhar Alexa ligando agora 0800 787 3030. Você tem 15 minutos para ligar. Olha só. O nosso amigo Capelas, ele tá dando testemunho, a mãe dele tá usando. E é assim mesmo, o resultado é imediato, porque esse aqui é o único que tem o magnésio em sua composição. Você vai levar o Ora Pronobis juntamente com o magnésio, é anti-inflamatório, é para acabar com o estresse, ansiedade, é para você dormir melhor, é para ter mais disposição e energia no seu dia a dia. Liga lá, 0800 787 3030, 15 minutinhos. O ouvinte ligou, aproveitou 70% de desconto, ainda ganha massageador e a Alexa, meu querido Capelas. Não, é absurdo. E de quebra, a ligação você não paga absolutamente nada e a entrega também você fica na manteiga. Então, gente, você tem 15 minutos, ó, 8h42 agora.
até um pouquinho antes das 9, você tem 15 minutos para ligar nesse número para ter 70... Gente, não é 10%, não é 20%, não, gente, 70% de desconto. É muita coisa e você ganha uma Alexa e ganha um massageador. Pelo amor de Deus, você tem 15 minutos para ligar agora no telefone da saúde e falar assim: ó, turma, eu tava ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu quero meu massageador, eu quero a minha Alexa e eu quero os meus 70% de desconto. 0800 787 3030. Você é o cara, GG. Tamo junto, GG. Sempre boa jornada. Valeu, grande GG. Ele dá o recado reto e direto pra você que quer melhorar, quer ter saúde, qualidade de vida, ter um dia na manteiga, parar de ter dor, se entupir de remédio. 15 minutos pra você, 70% de desconto, um massageador e uma Alexa. Alexa, toque Rádio Bandeirantes e ela vai colocar você na cara do gol. 0800 787 3030 é o telefone da saúde. Hora Pronobis da Lírio Suplementos. Quando surge verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Como eu amo o ouvinte Bandeirantes, quero mandar um forte abraço aqui para mais pessoas que estão nos ouvindo, tá? Suzy Saran, é isso? Suzy Saran. Exatamente. Ouvindo a Bandeirantes, ela que é tia da namorada do Puzóvio. Puzóvio que fala muito bem sempre da Patrícia aqui na Rádio Bandeirantes. Patrícia. Não é Patrícia? Não faz Você isso sempre fala aqui nos bastidores que a Paty isso, a Paty aquilo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Qual é o nome da patroa, irmão? Carolina. Mas a Patrícia era a ex, então? Que Patrícia? Não, é Patrícia, não mano. tem Patrícia. Ah, tá, desculpe, Não irmão. tem. Você sempre falou tão bem dela, mostrou foto outro dia pra nós. PDV me ajuda, PDV. Eu tô mentindo, Vale? A gente não tava aqui outro dia vendo? Um beijo aí pra Carol. Aí você me quer. Suzy. Sacanagem tem prioridade. E ela né? tá no Allianz, inclusive. Ah, tá no Allianz? Allianz. Maravilha. Assim como o Paulo do Vale e assim como o Mauro Betting. Alô, Mauro Betting, um abraço pra você. Boa noite. Avante palestra, Mauro. Grande abraço pra você. Avante palestra. Asas para o Red Bull Bragantino também. Sei lá, fiquei com medo agora de falar contigo depois de... Não, eu fiquei com dessa medo. Eu fiquei com medo entregada. quando eu te liguei à tarde, tá? Ah, eu não tá. vou confidenciar o que você tava Não, fazendo. ainda bem, né? Você tá trabalhando, né? Afinal, tem Eurocopa, tá começando daqui a pouquinho Copa América, tem Brasileirão, tem um monte, já tem um monte de coisa e agora mais ainda, né? Ah, tem sim. futebol. Já aqui no Allianz Parque, Palmeiras e Eslovênia. Ou, sei lá, Canadá e Red Bull Bragantino, sei lá, é muito jogo, velho. É muito jogo. Por sinal, Nossa. a Argentina vai entrar em campo já contra o Canadá. Pois é. É a estreia da Copa América, viu? Aníbal Moreno está aqui, né? Estará, sei lá também, né? Tá uma loucura Enfim. isso aí, né, velho? Muito desfalque. Nossa, Ô, é Mauro, muito jogo. por que o Diga. Bragantino pode incomodar a maior força do continente chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? Se é que pode. Claro que pode, porque primeiro é futebol. Segundo, há uma tradição do Bragantino, nem tanto do Red Bull Bragantino, de atrapalhar. Daí entra o lado aqui torcedor. Barra pesquisador, barra historiador, barra nada sensitivo, mas enfim. E é futebol, né? A gente vê, por exemplo, segunda-feira. Deixa eu ver que hora são, 20h45. O segunda-feira, lá na Arena MRV, o jogo começou 20h30. Se a gente falasse, olha, hoje o Galo vai ter a maior derrota da sua história na Arena MRV, sua maior derrota para o Palmeiras em Belo Horizonte em todos os tempos. E aí, na quinta-feira, contra o Vitória, vai levar a paulada do Vitória, da maneira como foi, ou como está sendo, você não vai acreditar, né? Então, as coisas mudam muito rápido na vida e cada vez mais, e no futebol também, né? E fica desse jeito. Mas eu acredito que sim, o Palmeiras é favorito, até porque conseguiu um mega reforço, que evidentemente é a permanência do seu craque e ídolo do século. Tá chegando o Riai, vai chegar também o Maurício, enfim, Felipe Anderson já tá confirmado. Tem que ir atrás de um 9, mas se não vier, tem como mudar essa equipe ou alternar técnica e taticamente. Enfim, vai muito bem, o astral é muito legal. E o Palmeiras vive um momento impressionante. Quando joga bem, ganha, óbvio. E ganha lindo, como fez na segunda-feira à noite em Belo Horizonte. E quando não joga bem, e tem algumas partidas que não tem jogado bem, ainda assim é campeão paulista, ainda assim está na luta por mais, pelo menos uma liderança. Título ainda demora para chegar lá, mas é claro que é um dos favoritos, tanto para a conquista de Copa do Brasil, quanto da Libertadores da América, quanto naquele torneio que é esse, em que ninguém tem mais que o Palmeiras. Sem dúvida. Ô, Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora não é puxando teu saco, não, você sabe muito bem disso.
mas você é um dos caras mais imparciais. Você é um cara que revela o seu time de coração Muito já obrigado. há décadas, mas você tem uma imparcialidade muito grande. Se tiver que elogiar a Corinthians, você vai fazer. Se tiver que criticar o São Paulo, você vai fazer. Criticar o Palmeiras, você já vai fazer. Lá, lá, lá. Até porque a gente é corneta, né? Exatamente. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Esquece, por um segundo, por favor, o Mauro Betting jornalista, formado. Eu quero o Mauro Betting torcedor. Perfeito. Emoção total, sem racionalidade. Total. Vai, Dudu! Vai, Dudu. Você Sempre. se sentiu. Vamos lá, a sua retrospectiva. Talvez você já tenha perdoado o Dudu. Mas uma pergunta. Em nenhum momento eu acusei. Senti o golpe, mas não tudo bem. acusei. Mas você se sentiu como palmeirense, torcedor, Tá. esquece o jornalista. Sim. De alguma forma, poxa, traído pelo Dudu, algo relacionado a esse sentimento ou não? Não, até falei bastante desse que a gente fala, inclusive na vitória do Red Bull Bragantino contra o Juventude no último sábado à noite na Rádio Bandeirantes. Eu não lembro se eu citei lá ou citei depois. Enfim, dois amigos, uma amiga e um amigo, praticamente no intervalo de menos de 10 minutos, mandaram para mim pelo Zap a seguinte mensagem. Eu me sinto quando eu fui traído pela minha mulher. E eu era um cara que traía muitas vezes e não consegui manter o casamento. E essa minha amiga, que graças a Deus, porque gosto muito dela e dele, eu me senti quando soube que o meu marido me traía e, enfim, conseguimos tocar o barco à frente. Se duas pessoas abrem o coração, e claro, não vou abrir os nomes, dessa maneira, e conversando aqui e ali, e sabendo um pouquinho do que é o ser humano, do que é o torcedor e do que é o futebol e também do que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, a reação foi essa. Mas sempre tem uma segunda, sempre tem a terceira, tem a quarta vez, ou tem que perdoar mesmo, né? Eu acho que tem um perdão muito forte, né? E as pessoas às vezes precisam se perdoar. Então, até porque como ele não saiu, e aí fala o torcedor maravilhosamente que o ídolo e o craque do século permaneceu, da minha parte, e aí entra não só o torcedor, mas entra o ser humano, e eu tento ser o mais humano possível, muito mais do que o jornalista, e eu sempre falo que primeiro eu sou palmeirense e depois eu sou Mauro Betting. Mas primeiro eu sou o Mauro Betting, depois eu sou jornalista. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting, depois eu sou jornalista. Mas eu sou pago para ser jornalista, não sou pago para ser torcedor e muito menos distorcer contra clubes que eu não gosto. Então é uma tese de vida minha, quase como ideologia, Capela. Para mim, o Dudu continua o mesmo, tá? Até porque conheço bem a figura, sei de algumas instabilidades emocionais, para mim segue o jogo mesmo. Em nenhum momento eu fico chateado, fiquei perplexo, surpreso, e torço para que ele continue sendo o craque ídolo do Palmeiras do século. Sinceramente, é de coração, até porque já foi explanado para muita gente, interno e externamente. Para mim, a sensação é absolutamente a mesma e estou felicíssimo, emocionado de já daqui a pouco aqui no Allianz Parque ver o Dudu de volta à equipe do Palmeiras. Que maravilha, é o sentimento do Mauro Betting e eu acho que você fala por muitos torcedores. Tem o torcedor, claro, que ficou chateado, se sentiu traído, isso aí faz parte. Não dá pra ter praticamente unanimidade no futebol, né? Gente, por falar em unanimidade, vou até tirar o hino do Verdão aqui pra falar o seguinte. A Rádio Bandeirantes vai transmitir a Copa América daqui a pouquinho. Tem estreia, abertura da competição. Tem Argentina e Canadá e tá rolando a cerimônia de abertura direto do estádio. Vou subir o som aqui, ó. Só pra gente sentir um pouquinho, pra ilustrar pra você, torcedor. Ah, legal. Bacana, acabou. Ótimo. Sensacional. É sempre Que assim? timing. Assim, que timing. Agora tá entrando um avestruz, sei lá que bicho que é esse Avestruz? aí. Sei lá que é isso aí, esse pássaro vermelho. Eu não sei qual é, mas provavelmente não é um avestruz. Não é um avestruz. Eu não sei qual é o animal, mas não deve ser se avestruz. é o pica-pau, se é um quero-quero. Ô, Mauro, você que sabe tudo. Qual que é o cruzamento do quero-quero com o pica-pau, hein, Mauro? Então, isso é da época pré-cambriana, quando você tinha, antes da Copa América, a Pangeia Cup. Aí, ó. Como é que é aquela equipe que você anunciou no sábado, aquela equipe de pet? Não vai falar de novo. Essa aí não dá. Olha lá. Abertura da Copa América. Um show de luzes no estádio. De um lado, a bandeira da Argentina aberta do meu lado direito. Do outro, obviamente, o seu adversário, a seleção canadense, Sérgio Agüero. Kun Agüero, carregando o troféu da Copa América. Por sinal, a Copa América, os times que têm mais títulos dessa competição, Brasil, não. Argentina e Uruguai. Agüero foi campeão da Copa América de 2021. Copa América Champion, Sergio Kun Agüero! Agüero responsável por carregar uma das taças da seleção argentina, campeã da Copa América justamente daquele ano 2021. Fútbol que representa a la selección
Sergio Kun Agüero! Cara, eu adoro essas locuções de estádio, cara. Eu acho fantástico, velho. Eu piro. Cara, eu piro. Você sabe que eu apresentei aqui, eu fui mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque, dia 19 de novembro, vai completar 10 anos. Evidentemente, não imaginava ter essa honra, né? E é demais mesmo, cara, assim... É de você ficar, é tipo um programa de auditório, palco, imagina você fazer um show de rock. É um negócio sensacional, você se transforma mesmo, Capelão. Não, é realmente sensacional, arrepia, isso aí anima o estádio, uma barbaridade. Ó, por falar em animar, 8h52, daqui a pouquinho a gente vai voltar em definitivo. Eu vou pra última pausa no Concentração. Na volta, Mauro Betting, Paulo do Vale, Bruno Puzóvio e ele, Ulisses Costa, o Pavarotti do gol. Todos vão colocar na mesa o seu palpite. A narração daqui a pouquinho é dele para todo o Brasil! Ulisses Costa! Ulisses Costa para transmitir na Bandeirantes e você vai conferir tudo isso conosco. E lembrando, por falar em conferir, eu quero lembrar você, o nosso querido ouvinte, que o final de semana vai ser de velocidade, muito futebol na tela da Band TV. A Fórmula 1 tá de volta para uma sequência de 3 provas na Europa. A primeira já é nesse domingão, no circuito de Barcelona, na Catalunha. Serginho Maurício no capricho, com o Reginaldo Leme, Felipe Giafone e Mariana Becker. Eles vão comandar a transmissão do GP da Espanha, que é a 10ª etapa da temporada 2024. Logo depois, já na próxima semana, vem o GP da Áustria e, por fim, o Grande Prêmio da Inglaterra. Você vai conferir tudo isso a partir das 10h30 da manhã na tela da Band. E um pouquinho mais tarde, às 4 horas, tem Série B na Band. A Chapecoense Viva a Chape recebe o Paysandu na Arena Condá. A narração é dele, tá uma máscara desgraçada, viu? Pedro Martelli com os comentários do Rafael Oliveira. Não perca, é nesse domingo na tela da Band. Tudo isso no microfone de Esportes da... Bandeirantes. E bem pro jogo do time do Palmeiras, para foi solta para o setor de esquerda. Estevão dominou, livrou da marcação, bateu. Lindo, 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 lindo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Você que ama futebol e não perde uma partida, agora é a sua vez de ser jogador. Na apostaonline.com você se diverte com apostas, com jogos online e ainda aproveita o bônus de boas-vindas. Cadastre-se em apostaonline.com. Use o cupom MAURO, com letras maiúsculas, deposite e ganhe o dobro do seu depósito em bônus. Ganhe até 7 mil de bônus. Aposta Online. Aposte e vibre. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Jair Bolsonaro, do PL. O Partido Liberal é um partido que nos orgulha. Queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Quinto sinal, hein? No quinto sinal, 9 em ponto, ó, pra gente não estourar a rede, a galera tá com a gente no pique. Alô, Allianz Parque, o Palmeiras ganha hoje, empata ou perde, e aí, Paulo Vale? Palmeiras ganha 2-0, 2 de Dudu. 2-0, 2 de Dudu, que roteiro. Mauro Betting pra você, sem muro Betting, hein? Não, você sabe que qualquer palpite é um palpite, né? Pode ser o de empate, né? 1-0, gol do Everton. 1-0. Pusóvio pra você da Palmeiras, Braga o empate. 2-1 Sociedade Esportiva. 2-1 pra Sociedade Esportiva Palmeiras. Ulisses Costa, o Pavarotti do gol, o maior do Brasil. Olha como eu incho a sua bola, eu inflo o seu ego. Tudo bem, Ulisses Costa? Boa noite. Boa noite, capelanes, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com você aqui. Parabéns pela abertura, sempre muito preciso, concentração. Coisa de louco, né? Trocando o nome da namorada dos caras. Começar, você é casado, deve ter umas 5 amantes. Então é o seguinte, isso? cara, espera um grande jogo, uma grande casos de família, né? Não, porque você tem cada estado que eu vou, tem uma amante tua, você negócio tá de ligado, louco. Né? Então é o seguinte, tô ligado, sim, você vai ver a tua batata assar. Mas é o seguinte, cara, o Palmeiras ganha o jogo e depende do que vai acontecer no Maracanã, o Palmeiras, para mim, pode assumir já a liderança do Campeonato Brasileiro, que tem o mesmo número de vitórias do Botafogo, se vencer chega ao mesmo número, mas é o seguinte, vai, se Ulisses. Fizer 2 gols, não, você já atrasou a abertura do jornal. Vai, Ulisses, vai atrasar se mais. Se fizer 2 gols, não é mesmo,
e o Flamengo não venceu, o Palmeiras é o novo líder do Brasileiro. Você tá demais. Eu falei, vai no pique pra não atrasar, mas não tem problema não. Vem aí, Ulisses Costa, a voz do gol. Ulisses atrasou a jornada, desculpa a rede. Vem aí, a jornada esportiva da Palmeiras, da Bragantino, pra mim, vai ser 3-1 pro Verdão. Concentração fica por aqui, vem aí, jornada esportiva Bandeirantes, é o hino do verde no ar. Torcida que canta e vibra. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Disney Plus, vem aí o novo Disney Plus, a partir do dia 26 de junho. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app e baixe o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga Estrela Bet no Instagram. Aproveite! Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes em campo, Verdão em campo, torcedor brasileiro. Palmeiras e Bragantino vão jogar. Verdão. No Maracanã começou agora o segundo tempo, um pro Flamengo, um pro Bahia. Placar que interessa muito a Sociedade Esportiva Palmeiras. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A bola rola já. Por enquanto, Botafogo líder, 20 pontos. O time do Botafogo tem 20 pontos na liderança. O Flamengo está ainda 19 com esse empate. Bahia 19.
Atlético Paranaense 18, Palmeiras 17. Se permanecer tudo assim, principalmente no Maracanã, Flamengo e Bahia, o empate, e o time do Palmeiras vencer, ele vai a 20 pontos. Só que o saldo, o número de vitórias, para você ter uma ideia, do Botafogo é 6, do Palmeiras é 5. Se o Palmeiras vencer, ele faz o mesmo número de vitórias da equipe do Botafogo. Mas o Botafogo tem 8 gols de saldo contra 7 do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras necessitaria vencer por 2 gols de diferença e torcer para permanecer empatado Flamengo e Bahia no Maracanã. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção de Palmeiras e Bragantino. Aí ele, Palmeiras, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O futebol Bandeirantes em campo. Paulo do Vale vem para destacar o Verdão da Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale, boa noite. Fala, Ulisses Costa, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E olha, pelo clima inicial aqui do Allianz Parque, Dudu, que volta a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira, hoje no banco de reservas, já está perdoado pelo torcedor palmeirense. Alguns aqui próximos a mim, no gol de trás aqui do Allianz Parque, atrás do gol aqui do Allianz Parque, quando o Dudu se aproximava, aplaudiram o camisa 7 e gritaram o nome do jogador. Esse é o clima inicial com relação ao ídolo palmeirense que nos últimos dias viveu uma novela e quase deixou o Verdão rumo ao Cruzeiro numa reviravolta, acabou ficando hoje no banco de reservas como opção para o técnico Abel Ferreira. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola rola, Palmeiras e Bragantino. Como é que vem o time de Bragança Paulista do Vale? Com 3 retornos importantes que cumpriram suspensão no último final de semana. Vitória contra o Juventude. Natan, Juninho Capixaba e Sacha retornam à equipe titular do Massa Bruta. Ulisses. É o microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais uma no Verdão, mais uma no Palmeiras. Trouxe a respeito de Dudu, agora com relação ao time titular do Palmeiras. Hoje com 2 novidades. Sem Lázaro, machucado com problema na coxa, Abel Ferreira opta por Gabriel Menino entre os titulares. E a outra novidade é Mike na vaga de Marcos Rocha. A bola rola já para você, tudo se desenhando por um grande jogo entre Palmeiras e a equipe do Bragantino no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O destaque da Bandeirantes agora, mais uma da Massa Bruta, mais uma do Bragantino. Que hoje não terá o português Pedro Caixinha comandando o time aqui à beira do campo no Allianz Parque. Isso porque Caixinha, que é calmo, né? Um pouco mais calmo que Abel, porém foi expulso contra a equipe do Juventude. Portanto, o seu aprendiz, eterno e fiel escudeiro Pedro Malta, é quem comanda o Massa Bruta aqui no Allianz. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Daqui a pouquinho para você, tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Palmeiras no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola rola já. O futebol da Bandeirantes destaca mais do Verdão, mais do Palmeiras, mais uma do Palmeiras do Vale. Bom, Ulisses Costa, falando a respeito desse time do Palmeiras, que vem muito bem, vive o seu melhor momento neste Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias na sequência, 2 jogos convincentes contra Vasco da Gama e Atlético Mineiro no último final de semana, goleada 4-0, o Verdão tem 17 pontos e ontem foi aniversário de Rafael Veiga, 29 anos. Como presente, Abel Ferreira entrega a braçadeira de capitão ao camisa 23 do Verdão, Ulisses Costa. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, 5 minutos de jogo, segundo tempo, Maracanã, Flamengo 1, Bahia também 1. Interessa demais esse placar por torcedor do Palmeiras para a Sociedade Esportiva Palmeiras. A bola vai rolar já para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola rola, o microfone da Bandeirantes não enrola e traz a emoção em cima do lance para você. O destaque da opinião Bandeirantes, Mauro Betting.
Que coisa, se permanecer empatado, Maraca, 1-1, Flamengo e Bahia, ou qualquer outro empate entre esses dois times, e o Palmeiras vencer com mais de 2 gols de diferença, assume a liderança do Brasileiro já na 10ª rodada, hein, Mauro Betti? Um abraço, boa noite. Sempre um privilégio estar com você, Ulisses, com o amigo torcedor da Rádio Bandeirantes, com o amigo torcedor do Palmeiras, do Red Bull Bragantino. O Verdão é aquela coisa, é pro Palmeiras, é pro Braga, é pro Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, para qualquer uma das 20 equipes. Importa mesmo é terminar a 38ª rodada na liderança. O que vier antes não importa, mas é claro que animicamente seria muito legal depois dessa semana muito conturbada, muito turbulenta para o torcedor palmeirense. É favorito sim, jogando em casa, depois da vitória espetacular pelas circunstâncias, e mesmo se não fosse as circunstâncias, 4-0 na Arena MRV, não é para qualquer equipe. Então o Palmeiras vem animado, vem contra o Red Bull Bragantino, que sofreu demais para vencer a equipe do Juventude no último sábado, transmissão da Rádio Bandeirantes, mas também com o Jadson, para mim, injustamente expulso em Bragança Paulista. Tem esse tempo a mais de descanso, Braga jogou na sábado, o Palmeiras jogou na segunda-feira, mas é o Palmeiras animado. E aqui no Allianz Parque é favorito. Jogue ou não jogue, o Dudu, Ulisses. Microfone da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro, destaque do jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lou. Oi Ulisses, boa noite para você e boa noite para todos que nos acompanham. O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima terça-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, como a maconha, para uso pessoal. A sessão foi suspensa depois do voto do ministro Dias Toffoli, que abriu uma nova divergência sobre a lei que está sendo contestada. Na prática, os ministros votam se o porte de drogas para uso pessoal seria crime e qual seria a quantidade limite para diferenciar usuário de traficante. Até o momento, o placar está em 5-4 a favor da descriminalização da posse para uso pessoal. Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Bragantino, Mauro, pode ser uma pedra no sapato do Palmeiras, Mauro Betti? Pode, historicamente é bom time, ano passado lutou pelo título até o final, conseguiu uma virada, inclusive, no Campeonato Brasileiro, lá em Bragança, 2-1 no finalzinho, mas era um time do Palmeiras alternativo naquele domingo à noite, porque na quarta-feira jogaria aqui no Allianz Parque, perderia nos pênaltis para o Boca e ser eliminado da fase semifinal da Libertadores passada, mas o time não vem assim tão bem esse ano, e o Palmeiras até 2 semanas também vivia um momento de estabilidade, vendo uma sequência muito legal, uma vitória espetacular segunda-feira à noite em Belo Horizonte. O Palmeiras é melhor, mas o Bragantino merece todo o respeito pelo imenso investimento feito, claro, pelo grupo Red Bull e pela qualidade do treinador Pedro Caixinha, mas dá para dizer que a ausência do treinador português da equipe do Braga vai ser sensível hoje aqui no banco de reservas do Allianz Parque. E só um detalhe, quando o Dudu apareceu aqui com todos os demais jogadores do Palmeiras, claro que ele na cabine tem uma distância considerável e a gente não tem o melhor áudio possível, mas é evidente que houve toda aquela manifestação de carinho esperada por parte do torcedor palmeirense do Allianz Parque. É verdade, agora o Bragantino não tá voando, né, Mauro? Não tá, e natural que não esteja, né, Ulisses? Assim, é algo que eu falo pro projeto aqui no Brasil, em Salzburg, no Red Bull Salzburg, no clube alemão RB Leipzig, em outros times, cada um no seu nível de investimento, do grupo Red Bull no investimento no futebol. É muito bacana, aliás, o Red Bull, de modo geral, você sabe melhor que eu, que investe em Fórmula 1, em outros esportes, até cria esportes. É realmente uma empresa muito disruptiva e na área do esporte, não tenha dúvida, e muito inteligente também a sacada de investir nessa paixão incomensurável com o futebol, mas exatamente o planejamento, o projeto do futebol, essa coisa de focar mais nos jogadores sub-23, eu acho que não é legal, não é por aí não. Você pode fazer gente mais experiente, como o próprio Sacha, é essa referência de mais de 30 anos de experiência e quilometragem. Eu entendo que não pode ter só um Sacha. O Bragantino poderia ter outros jogadores mais velhos, mas é claro que é um bom time, agora não começa tão bem assim o campeonato, como, por exemplo, fez uma bárbara campanha no Brasileirão do ano passado, mas ainda assim é um time bastante respeitável. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, a bola vai rolar já já. Tem Palmeiras, tem Bragantino, situação de momento Maracanã, Bruno Pozóvio, boa noite. Fala Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Flamengo agora está empatando com o Bahia por 1-1 no Maracanã. Mais cedo no Barradão, vitória de Thiago Carpini goleou o Atlético Mineiro por 4-2.
Já pela Série B, o Vila Nova venceu o Mirassol por 1-0 em Goiânia. E logo às 9h30, o Ceará recebe o Sport na Arena Castelão. Nessa tarde tivemos Eurocopa. Eslovênia e Sérvia empataram por 1-1, mesmo placar para Dinamarca e Inglaterra. E a Espanha venceu a Itália por 1-0. E agora também temos bola rolando na abertura da Copa América, entre Canadá e Argentina em Atlanta, nos Estados Unidos. Por enquanto, 0-0 no placar, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a seleção brasileira estreia nesta segunda-feira, dia 24, é isso? O Brasil pega a Costa Rica. Exatamente, Ulisses, às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Na mesa de som da Bandeirantes tem o Michelzão Lopes, Central Técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins, Twitter, Alexandre Marques. No digital, a Marcela Souza. O futebol da Bandeirantes tem a coordenação de Ricardo Capriotti. Já para você tem jogão de bola, já tem Palmeiras Bragantino. Maracanã, 11 minutos e 30 de bola rolando. Qual o placar do jogo, Pusóvio? Por enquanto, Flamengo 1, Bahia também 1. Gols marcados por Gerson pelo rubro-negro e Everaldo pelo time baiano. Ulisses. Futebol da Bandeirantes volta já pra você. Vem comigo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A Bandeirantes vem pra escala dos times pra você, torcedor do Brasil, manda pro ar o Verdão, vem Palmeiras, vem Verde, vem Palmeiras, vem do Vale. Definido e escalado por Abel Ferreira no Allianz Parque, o Verdão de 21 Everton, 12 Mike, 34 Naves, 26 Murilo e 22 Piquerez. 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 25 Gabriel Menino, 23 Veigo, capitão do time, 41 Estevão e 10 Rony. O banco. À disposição de Abel, Matheus, Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan Dudu, Caio Paulista, Garcia, Fabinho, John, Flaco Lopes, Vitor Reis e Patrick. O Bragantino. Hoje, comandado por Pedro Malton, auxiliar de um Cleiton, 45 Natan, 14 Pedro Henrique, 3 Eduardo, 29 Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, 35, 7 Eric Ramires, 8 Lucas Evangelista, 11 Elinho, 19 Sacha e 30 Mosqueira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Banco do Bragantino. Vinicinho, Lucas Cunha, Lincoln Borbas, Thalisson, Gustavo Neves, Raul, Vitinho, Guilherme Nátio, Douglas Mendes e Lucão. Quem apita? Do Rio Grande do Sul, ele, Anderson Daronco, auxiliado por Mayra Mastella Moreira e Michel Stanislau. No VAR, Daiane Muniz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola rola daqui a pouquinho. Palmeiras e Bragantino. Opinião, uma análise na Bandeirantes é dele, Mauro Betting. Ô Ulisses, o Palmeiras vem com quase a força máxima, claro que não tem Gomes, mas tem Naves que é muito bom, com Murilo, com Piquerez e Mike. Aníbal Moreno e Zé Rafael, a melhor dupla de volantes hoje. Estevão, um dos melhores, se não o melhor jogador do Campeonato Brasileiro hoje, a partir da direita. Rafael Veiga retomando sua fase e Gabriel Menino numa função diferente hoje, só com a bola rolando a gente vai saber exatamente como vai ser isso. E o Rony fica à frente. Contra um Red Bull Bragantino, tem o capitão Cleiton na meta, Natan Mendes e o bom Juninho Capixaba melhor para construir do que vai marcar. Pedro Henrique e Eduardo Santos fazem a zaga. Meio campo mais firme, mais forte, que sabe marcar e jogar, com Matheus Fernandes, o Eric Ramires e o Lucas Evangelista. Um tridente no meio campo para sustentar um ataque que tem a linha a partir da direita, Mosqueira por esquerda e pela esquerda e Sacha mais espetado na frente. É o Palmeiras melhor, com mais soluções de campo e de banco e favorito para vencer o Red Bull. Mas aqui no Allianz Parque é sempre um pouco. 1-0 me parece o meu palpite aqui na Rádio Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você no campo do jogo do Vale. Mais informações, torcida do Palmeiras chegando em grande número, sabe da importância do jogo do Vale. Inclusive, Ulisses Costa, hoje aqui bem em frente ao Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, uma faixa de protesto dizendo Allianz mais popular. Uma cobrança com relação ao preço dos ingressos que boa parte da torcida considera um valor abusivo.
Então o torcedor protesta com relação ao valor do ingresso. Hoje não teremos casa cheia, pelo que estou sentindo aqui no Allianz Parque. Inclusive, né, ontem o Palmeiras divulgou aí uma parcial de pouco mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Vamos ver se a gente chega aqui hoje a 30 mil torcedores do Verdão apoiando neste duelo contra o Bragantino, viu, Ulisses Costa? Muito bem, então, você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Mauro Betti, ingresso tá caro, Mauro? Tá. Claro que alguns ingressos precisam estar caros para manter essa excelência que o Palmeiras tem desde 2015 e principalmente nos últimos anos. Mas tem uma condição física, uma condição prática de fazer pelo menos um setor mais popular mesmo e não só para jogar para a galera. Muito bem, tá aí o torcedor marcando presença. Futebol do povo, né? O Maracanã, por exemplo, o Flamengo perdeu muito a sua força quando saiu a geral, né, o Mauro? Não só o Maracanã, não só o Flamengo, o Vasco, tudo. Né? Exato. Não perdeu a força, mas perdeu muito no charme. Claro que da geral, os geraldinos não conseguiam ver o jogo. Como você gosta de me contrariar, né? Como você gosta de me contrariar? Não, perdeu a força, sabe por quê? Era lindo. Sabe por quê que perdeu a força? Eu vou te explicar. Tem ganhado. Não, em termos de torcida. Por exemplo, a torcida que vai no Maracanã hoje pelo preço do ingresso é uma torcida elitizada que não sabe torcer. Diferente. Entendeu? Então, por exemplo, o Corinthians com 3 mil torcedores, lá 4 mil, fez mais barulho que o Maracanã com 60. O Palmeiras foi lá e fez a mesma coisa, mais barulho do que a torcida do Palmeiras com 60, do Flamengo com 60 e o Palmeiras com 4, 3 mil lá. O São Paulo, a mesma coisa. Então mudou, sim senhor, enfraquece aquele público que não sabe torcer. Eu tive em Montevidéu e você esteve lá, quando o Flamengo toma o gol de empate, acabou a torcida do Flamengo na final da Libertadores, que é um outro tipo de público, né, Mauro? É diferente sim, Ulisses, nisso concordamos plenamente. Eu não vou dizer só que a ausência era geral, mas também a gentrificação, o estádio mais caro acaba levando a essa situação. E não é para você não só ter ingressos mais baratos, apenas os mais populares ou às vezes os mais populistas. Mas fazer, e tem como você ter ingressos um pouco menos caros no geral, mas sobretudo, se não a geral, mais ingressos populares ou menos caros, vai ser bom para todo mundo. É o futebol da Bandeirantes, é legal ter uma parte mais barata mesmo no estádio, uma boa parte aí. O Allianz cabe o quê? 45 mil, é isso, Mauro? 42. 42 mil. Tem uma área que dá para fazer uns 4 mil ingressos mais baratos, sim. É só por querer. Aí 10% pelo menos, né? Isso, tá bom. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo no Brasil. Obrigado, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado, vai começar o jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Quem que é o lateral esquerdo do time do Flamengo mesmo, camisa meia dúzia? Ayrton Lucas. Ayrton Lucas tentou cavar pênalti agora. Eu vou dizer para você, hein? Só faltava essa, hein? Tá 1-1 ainda, não é isso, Pusóvio? Exatamente, Ulisses, aos 24 do segundo tempo, 1-1 contra o Bahia. Muito bem, um minuto de silêncio. O seu Valdomiro Gomes da Silva, árbitro de futebol pela Federação Baiana de Futebol, nos deixou falecer os sentimentos à família. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Esse uniforme do Palmeiras é lindo, hein, Mauro Betti? Que uniforme lindo, hein? E foi eleito no comecinho do ano mais bonito da temporada 2024 no planeta, segundo uma pesquisa feita não sei por quem. E é por aí mesmo, é lindíssimo. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Vai começar mais um jogão de bola, você curtindo o som Bandeirantes, torcedor brasileiro. Saída que pertence ao time do Bragantino, vai tocar da bola Elinho pela primeira vez, vai começar o jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Apita o árbitro, vai tocar da bola Elinho, ele toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil. Desde 1950 em todas as Copas do Mundo, só Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para sair jogando o time do Palmeiras. Sai do gol, tranquilo para fazer a defesa o Everton. O Everton sai jogando no campo de defesa, deu toque de bola para Murilo, Murilo para Piquerez, Piquerez prende pela esquerda. Estica a jogada no campo de ataque, tenta o toque de bola para Menino. Ele gira, vem para o passe no meio de campo, Menino fica no chão, tá uma falta. Daronco marca falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Falta para o time do Palmeiras cobrar. Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress
BrasPress.com, vem pro jogo, Palmeiras para frente, soltou na esquerda, campo de ataque, dominou, entrou na área, Esteban bateu em cima do marcador, a bola foi embora. Que metida de bola do Veiga pro Esteban, impressionante, deixou ele na cara do gol, ele, a bola, o goleiro e o gol. Demorou para dominar, tinha que ir de encontro, ela na hora de bater, foi travado por baixo, chegou bem para tirar, dali Juninho Capixaba, tá parado o jogo, escanteio pro Verdão, bater da boa chegada do Palmeiras aí do Vale. Veiga e Estevão na bola, é o Palmeiras do ataque em busca do primeiro. E vem Mike domina, solta para Piquerez pelo setor de meia direita, dominou, bateu pro gol, bola desviou na zaga, vai embora para a linha de fundo. A bola desvia em cima do Eduardo, vai para a linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras, bater da esquerda, Verdão vem na pressão, vem forte o Palmeiras. E agora é Gabriel Menino quem toma posição pro escanteio. É futebol da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Menino na cobrança de escanteio, partiu pra bola, bateu, levantou no gol, tentou de cabeça, Murilo não consegue. A bola volta no toque de bola de Veiga para Menino. Menino cruza, levantou na segunda trave, afasta o zagueiro, voltou, o Estevão não foi. Aperta na marcação, vem Naves para ganhar. Abriu para Estevão, chapelou o primeiro, vinha o segundo na marcação para tirar. Aperta o Estevão, tenta ganhar a jogada, não consegue, toca na bola. Ele tira do bate, rebate, a bola espirra na marcação. Acaba tocando no jogador do Palmeiras, está parado o jogo, marcado a saída de bola para a equipe do Bragantino bater. Manuel para o Bragantino bater do campo de defesa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. E vem pro jogo do meio do campo de retaguarda, vai pro toque de bola. Alô, Pedro, no interior de São Paulo, curtindo lá do Ceará. Interior do Ceará, curtindo o som Bandeirantes. E tá sentindo demais, fica sentindo o Juninho Capixaba. Tá ajoelhado ali dentro da grande área do time do Palmeiras, o Juninho Capixaba. Sentindo demais, árbitro aponta para lateral do campo. Ele vai se levantando lentamente, parece que tomou um soco ali, ou melhor dizendo, um contato no rosto. Vai se levantando, o Juninho Capixaba falou que tá tudo ok com ele. Pelo menos daqui eu não vejo sangramento, foi um toque que ele recebeu no nariz, o Juninho Capixaba. E aí tá parado o jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram. E aproveite, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogador, recolhe no campo de defesa. O time do Bragantino tem lateral a ser cobrado. Se posiciona para o setor de esquerda. Capixaba mesmo vem para a cobrança. Ele bate lateral aperta. O time do Palmeiras vem para o toque. Ele vem para cortar o perigo de qualquer maneira. Recolhe o time do Palmeiras, vem com Veiga. Veiga tenta o levantamento. O Zé Rafael tentou buscar a frente, não consegue. A bola bate no zagueiro, voltou para o Zé. Zé tentou levantamento à frente para ninguém. Tranquilo do gol, Cleiton, goleiro do Bragantino, sai para fazer aquele de boa defesa. Domina no campo de retaguarda para sair jogando. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios, cabos elétricos, Sil Cécio pode confiar, torcedor brasileiro. Na Bandeirantes, Maracanã, situação de momento. Ulisses, com 26 minutos do segundo tempo, o Flamengo segue empatando com o Bahia por 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola. O Carlão tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Já domina no campo de retaguarda. Vem para o toque de bola novamente. Tenta lateral pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Para o time do Bragantino bater lateral para o Bragantino cobrar. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Domina novamente o time do Bragantino. Tenta o toque de bola para o meio de campo. Passou na esquerda. Campo de ataque. Murilo acompanha a marcação do Sacha. Dominou Sacha. Cruzou na área no peito. Vem para afastar novamente o time do Palmeiras. A bola tocada para trás, recolhe o time do Palmeiras, sai jogando o Everton. O Everton dá um bico na bola, tenta buscar Rony. Rony dominou, balançou, fez o break, tomou o rap, a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater. E anteriormente o time do Bragantino reclamando de um possível recuo do Naves para o Everton. A arbitragem não entendeu dessa forma. E aí na descida do Palmeiras, a falta em cima do Rony. O Verdão tenta o primeiro no Allianz Parque. E domina Rony, vai no toque de bola. Toque errado na bola e põe para fora. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para aqui para o Bragantino bater. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do brasileiro. Continua para você, Palmeiras 0, Bragantino também 0 na Bandeirantes. Alô, Pusóvio. Ulisses, mais cedo no Barradão, o Vitória goleou o Atlético Mineiro por 4-2 e saiu da zona de rebaixamento, pulando para a 15ª posição. É o futebol da Bandeirantes. Murilo sai jogando para o time do Palmeiras, depois do toque de bike, abriu para Estevam rapidamente para Veiga. Veiga domina, tentou o toque de bola com Estevam para Veiga. Veiga recolhe a jogada pelo seu campo de defesa para ser jogando para o time do Palmeiras. Ele prende o lance, vai para a finta, tenta o toque de bola, recolhe, soltou para Estevam. Estevam tentou o domínio, Veiga empurra.
O árbitro para, marca, falta, campo de defesa para o time do Bragantino bater. Tem 2 jogadores do Bragantino caídos no campo de jogo. O Matheus Fernandes, que foi empurrado pelo Veiga nessa jogada, e anteriormente o Mosqueira também acabou desabando, reclamou de falta por ali, o Daronco deu sequência no lance, e aí a falta acabou acontecendo na tentativa de ataque do Palmeiras. Tem a bola no campo de defesa do Massa Bruta. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Atacado, a bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time de Bragança Paulista no campo de defesa, vem para o toque de bola com Cleiton. Cleiton já domina pelo seu campo de retaguarda para dominar, prende a jogada Coutinho pelo setor de esquerda, ele vem para o break, tenta o toque de bola, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lançamento à frente, Piquerez subiu de cabeça, cortou, tirou, a bola quica, volta para Piquerez, Piquerez rasga, corta, tira o perigo dali, ela volta com o time do Bragantino que tenta descer com Sacha toca na bola, vem para a marcação, aperta novamente o time do Palmeiras, vai para cima da marcação, tenta o toque de bola, vem para cortar o perigo, tirou dali Moreno corta para volta com o time de Bragança Paulista pela direita com Natan prende o lance e volta a jogada na sua zaga central, recolheu, tentou o passe de bola muito forte, Sacha não domina, para volta para Mike domina para o time do Palmeiras, sai jogando com Moreno para Mike recolhe a jogada novamente, balança em frente ao seu marcador, domina pelo meio de campo, tá muito em cima o menino do Zé Rafael, hein? A bola volta no toque de bola pelo setor de direita, lançamento errado na esquerda, domina o Bragantino para ser jogando com Natan, é bola no campo de retaguarda, já domina do ataque o Bragantino, a bola foi soltando a esquerda com Elinho. Elinho domina, sai jogando para o time de Bragança Paulista. Ele solta a jogada novamente para Eric Ramírez prende o lance e volta a jogada na sua zaga central com toque de bola de Pedro Henrique. Abriu novamente do outro lado para Natan prendeu para Pedro Henrique domina para o time do Bragantino. Sai jogando pela direita, busca a jogada novamente com Eric Ramírez domina. Ele vem para o toque de bola, soltou na intermediária para Elinho. Elinho domina para o time do Bragantino, para Sacha prende o lance, abertura, vem com o toque de bola novamente. Vem com Mosqueira prendeu para Sacha, tentou devolução, afasta a zaga no time do Palmeiras, no bate a bola espirra e sobra no gol para o Everton que vai buscar Rony, ele lança na velocidade para Rony, são 2 marcadores de cabeça, chegou muito bem o primeiro, vem para tirar o perigo de qualquer maneira, o Eduardo recuando bem pro Cleiton aí do Vale. Mas impressionante a precisão dessa reposição do Everton, servindo o Rony, ele acaba perdendo na velocidade, mas valeu a tentativa de ataque do Verdão por aqui. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Palmeiras. O árbitro já vinha parado. Tá marcada a falta para aqui para o Bragantino bater do campo de defesa em cima do Lucas Evangelista. E aí o Aníbal até tentou aqui um lance de efeito, mas nada valia. O Bragantino desce. Vence o time de Bragança Paulista, placar do jogo, repito para você, placar continua de 0-0. Lançamento foi feito à frente, vem para o toque de bola, recolhe na grande área. Dominou o Bragantino, bola solta na direita, Lucas Evangelista entrou, vai fazer o gol, bateu para fora! Ele, a bola, o Everton e o gol. Que metida de bola do Natan, sensacional para ele. Ele matou no peito, dominou, bateu forte no canto direito, mas a bola sai para a linha de fundo. Que chance perde o Bragantino de abrir o placar do jogo. A melhor da partida até aqui com menos de 10 minutos é o Massa Bruta quem chega com perigo rapidamente da defesa para o ataque, o chute cruzado. Quase o primeiro gol no Allianz Parque. Sem mimimi, hein? A bola volta no toque de bola, tenta descer o Palmeiras, apertou, tentou ganhar, Estevão não consegue, a bola volta no campo de defesa. Que coisa, Mauro Betti, sem mimimi, o Bragantino depois reclama, que gol perdeu o Bragantino, Mauro, 0-0, Palmeiras e Bragantino. Não pode perder uma chance dessa e também não deve o Palmeiras dar o mole que deu. Mas é um jogo muito bom. O Verdão começou melhor, mas a grande chance da partida até agora foi do Red Bull Bragantino. Peças para o carro, bota o caminho, é Nakata, sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta do toque de bola, tentando descer o time do Palmeiras, a abertura vem com o Murilo. Ele tenta o levantamento, o menino solta a jogada para Moreno. Moreno prende pela direita do campo de ataque, estica para o toque de bola, Coutinho de Mike. Mike balançou, tentou buscar novamente, toque errado. Estevão tenta chegar na bola na velocidade e tenta descer novamente o time do Bragantino em contra-golpe. A abertura foi feita no meio de campo para Elinho, rolou jogada, Coutinho à frente, é para Mosqueira, driblou, tá na área, o Everton fechou, ele bateu cruzado pro gol, bateu para fora. Tiro de meta pro Palmeiras bater aí. Com o Everton saindo praticamente na lateral da grande área para tentar se garantir. Não confiou na marcação, foi lá, tentou fechar o ângulo, dificultando a finalização do Mosqueira. A bola pega na rede pelo lado de fora. Chega de novo o Massa Bruta no Allianz Parque. Que coisa, Mauro. O Palmeiras tem que se ligar, hein, Mauro?
Tem, até porque perdeu a bola lá na frente, na ponta direita, e o Red Bull Bragantino chegou com 4 contra 3. Não só em qualidade, a jogada muito bem trabalhada pelo Braga, mas em superioridade numérica, que tem acontecido no mais das vezes, o que não é usual na equipe do Abel. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 11 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Allianz Parque pra você tem Palmeiras e Bragantino 0-0, Murilo desce, domínio do campo de ataque, enfiou jogada boa, na esquerda, bom lance à frente, dominou Palmeiras, Zé Rafael cruzou muito mal, cruzou Zé Rafael, poderia ter devolvido para o jogador menino que chegava de frente e tira dali Eduardo, na Bandeirantes eu repito, Palmeiras 0, Bragantino também 0 na Bandeirantes, fala você, pois não, Miliose. Ulisses no Maracanã. Miliose não, pois óbvio. Exatamente, Ulisses no Maracanã, Flamengo e Bahia seguem empatando por 1-1, com esse resultado o Botafogo continua na liderança do campeonato com 20 pontos somados. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina, vem pro toque de bola, ganha, Moreno, solta a jogada para Estevão, vai pra área, cruzou, no gol, dominou, girou, Rony, bateu, passa a direita, a bola era pro Piquerez, ele vinha livre, o Piquerez na esquerda, e tá reclamando com o Rony, o Estevão meteu a bola, mas o Rony vinha de frente com ela. Não deixou passar, o Piquerez sairia da cara do gol e o Rony chuta pra fora. E o Estevão ficou sinalizando exatamente isso. Era para o Piquerez, Rony, era para o Piquerez ali do outro lado. Mas o camisa 10 tentou, finalizou o chute mascado, passou perto, o Verdão chega. Quase o Palmeiras ali, responde o time do Palmeiras para a volta para Piquerez, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, deu bom toque de bola, Coutinho para Veiga, cochilou, perdeu o lance, ele pede a falta, o árbitro manda seguir, voltou para Moreno, ele prende o lance, abre para Rony, sobe de cabeça, escora na esquerda para Menino domina para o time do Palmeiras, tenta fintar, abre o compasso, gira a jogada pelo meio de campo, é pro toque de bola, Coutinho de Moreno prendeu para Zé Rafael, se aproxima da área, abriu na esquerda para Menino vai pro cruzado, levantou no gol, então bateu rasteiro, bateu errado, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Bragança Paulista, abertura na direita para Natan prende o lance, tenta o levantamento, vem para buscar a jogada, Coutinho novamente, recolheu Piquerez, solta a jogada, domínio do campo de defesa, sai jogando com Naves prende o lance para o time do Palmeiras, recolheu pela direita, abre o lance à frente, soltou Coutinho, abre a jogada para o toque de bola curto de Rafael Veiga prendeu pela direita do campo de ataque, soltou para Mike desceu, abriu o compasso, cruzou, levantou no gol, subiu! Eduardo de cabeça vem para tirar, a bola volta para Moreno domina para o time do Palmeiras, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, bom toque de bola para Piquerez dominou para Menino, vai bater cruzado na boca do gol, tira o zagueiro, a bola volta no toque de bola, Piquerez tenta ganhar o lance, ele toca na bola volta com o time do Palmeiras, tentou bater à frente, Moreno bateu, espirrou em cima do Eduardo, voltou com o time do Bragantino, tentou descer, vem Naves do peito, domina, recolhe pelo campo de defesa para sair o Janine, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e vem Verdão, dominou o Estevão, dominou pelo setor de direita no campo de ataque, deu para trás, boa bola, recolheu o cruzamento de 3 dedos do Veiga, tirou o zagueiro, a bola volta para Murilo, encheu o pé na bola em cima da marcação, explode nas costas do Ramires, ela volta no toque de bola para o time do Bragantino, ser jogando pelo campo de defesa com Elinho domina para o time de Bragança Paulista para ser para o jogo, aperta na marcação, vem para tocar Piquerez, põe para fora. Lateral, Bragantino direita. Era o momento que o Palmeiras volta a assustar, ou pelo menos ficar no campo de ataque da equipe do Bragantino. Começa aqui a ficar mais exaltado o Pedro Malta, orientando a sua equipe. 0-0 por enquanto aqui no Allianz Parque. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite, torcedor brasileiro. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere 15 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Palmeiras e Red Bull Bragantino 0-0. Alô, Pusóvio. Ulisses, pela Copa América, Argentina e Canadá seguem empatando por 0-0 pela abertura da competição. Bandeirantes.
E no Maracanã continua Flamengo e Bahia, 1-1, 39 do segundo tempo. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor de esquerda. Aperta na marcação, tenta o toque de bola curto novamente. O time do Bragantino para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, tentou descer o time de Bragança, não consegue. A bola volta para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, solta Coutinho para Moreno, Moreno para Mike. Mike prende no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente pelo setor de esquerda. Estevão domina, abre para Veiga. Veiga recolhe, volta para Mike. Mike prende pelo campo de defesa. Domina para o time do Palmeiras e sai jogando no campo de retaguarda. Recolhe o Everton. O Everton prende para o time do Verde. Tenta o levantamento à frente. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Tentou chegar a bola. O zagueiro não conseguiu. É na volta do toque de bola ligado no lance. Zé Rafael corta, tira. A bola volta para Sacha. Tenta o passe de bola errado. Conserta tudo aqui atrás. Sai jogando Naves. Ele prende a jogada para Piqueires. Piqueires para Menino. Menino domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Ele vai pro drible. Tenta a finta. Escapou legal do primeiro. Balançou o Menino. Vai pra área. Deu para trás. Cruzamento. Bateu pro gol. Veiga para fora. Vai para a linha de fundo. Perde a chance. O Palmeiras de abrir o placar do jogo. Tiro de meta. E o Rony ficou apontando ali pro Natan Mendes, como se a bola tivesse desviado no camisa 45 da equipe do Bragantino. A arbitragem não entendeu dessa forma. Tiro de meta confirmado. Segue 0-0 aqui no Allianz Parque. Tem muita coisa nova chegando na Disney Plus. É a partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você tem e também poderá assistir ao melhor do esporte da ESPN. A bola volta no toque. Ele para ser o Julindo. Prende o lance e tenta partir do campo de ataque. Novamente o time do Palmeiras não consegue. Ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras. Bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras cobrar. Recolhe pelo seu campo de defesa. O time do Verde para ser jogando. Lançamento foi à frente. Afasta o zagueiro. Corta, tira o perigo dali para volta pelo toque. Ele para contigo no meio de campo. Recomeça novamente para ser para o jogo. Você curtindo o sonsaço. Bandeirantes, vem Estevão. Ele domina, vem em cima da marcação do Grandalhão. Aperta o Grandalhão. Ganha a jogada novamente. Eduardo. Ele toca para o campo de defesa. Aperta Estevão. Não desiste. Toca na bola e põe para fora. Tá parado o jogo. Marcado lateral pelo setor de esquerda. Campo de ataque para a equipe do Bragantino bater. Manual esquerda. De esquerda. Campo de retaguarda para o time do Bragantino cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Todo dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. E aproveite. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Tenta descer o time do Bragantino. O levantamento vem pré-linho. Ele domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Limpa Elinho. Puxou perna direita. Soltou. Bom lance à frente. Ninguém marcou. Cruzamento vem para dentro da área. Bateu pro gol errado. Eric Ramírez. Ele pega muito embaixo da bola, manda para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, mas deu bobeira geral na esquerda. O Palmeiras chegou livre. O Natan de marcação e cruzou na marca do pênalti, quase pro Eric Ramírez, que pegou mal na bola e mandou pro sobre o gol. E tudo isso, Ulisses, depois de um bote errado do Murilo aqui no meio-campo. Ele veio adiantar a marcação, acabou não ficando com a bola. O Bragantino abriu lá do lado direito e quase chegou, vai tentando o primeiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do meio de campo, tenta descer novamente o time de Bragança Paulista para a chuta pela direita no campo de ataque. Partiu na velocidade. Nossa. Vou dizer para você, não é dia do Ramírez hoje, hein? E o Elinho agora também perde um gol inacreditável. O Elinho que no último final de semana, Ulisses, marcou um golaço contra a equipe do Juventude, né? Com direito a drible, um chute cheio de efeito, mas dessa vez não foi feliz o camisa 11 do Massa Bruta. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. A bola volta no toque, ele para dentro do time do Palmeiras, lançamento do Rony, bom pro Estevão. Estevão domina pelo setor de esquerda, direita no campo de ataque, vai para cima da marcação, balança Estevão que se passa, passou no primeiro, no segundo, bate, bateu, passa a direita, a bola desvia em cima da marcação do jogador Lucas Evangelista, vai para a linha de fundo e escanteio para o Palmeiras bater. Passando com facilidade pelo capixaba, o Eduardo Estevão, um dos melhores jogadores do Palmeiras, mais promissores, olha o Verdão. E vem para o jogo o time do Palmeiras, cruzamento foi feito na grande área, afasta o zagueiro, tira a bola, volta para Estevão. Ele domina para o time do Palmeiras para ser jogando com toque de bola Coutinho. Recolhe novamente Mike domina para o time do Verde, volta a jogada no seu campo de defesa lá atrás. O Everton, somente o Everton do campo de defesa do time do Palmeiras. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente Estevão. Ele vem para a finta, escapa.
escapou do primeiro, tá na área, deu pra trás, vem Rony, tentou bater, sobrou pra Veiga, pra fazer, fez! Ele dominou, ganhou do lateral, foi pra área, o zagueiro veio, ele tocou pra trás. O Rony vem na dividida, tira o pé, toca Evangelista na bola, ela sobra no pé do Veiga. Atrás da marca penal, ele enche o pé no ângulo esquerdo e fazendo o primeiro gol do Palmeiras no jogo. Veiga. Rafael Veiga para o Verdão. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Rafael Veiga, que você proporciona, torcedor do Palmeiras. Palmeiras 1, Bragantino 0. E não adianta chamar VAR, VOR. Lance normal, não adianta. Verdão na frente, bonito. Palmeiras, bonito, Verdão. E aí, do Vale? Com o Juninho Capixaba tendo pesadelos com Estevão. Essa jovem revelação do Palmeiras, que parte pra cima. No lance anterior já tinha driblado o camisa 29 do Massa Bruta. Foi pra cima novamente, deixou na saudade. O passe rasteiro na grande área. A zaga não consegue cortar. Rony não finaliza. Ela sobra para o capitão da noite, Rafael Veiga. 29 anos ontem, para confirmar o retorno da boa fase. Palmeiras 1, Bragantino 0. Ronaldo Belucci ligado na Bandeirantes, João Mauro Estrela, Bete curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia no futebol da Bandeirantes. Fala, Mauro Bete, Verdão bonito, 1-0, Mauro. E lá vem o Palmeiras de novo. E vem Palmeiras no campo de ataque, lançamento do Estevam. Soltou pra Rony, tá na área, dominou, rolou, bateu pra boca do gol, Veiga errado, ele perde o gol. Não precisava nem ter batido, Veiga. A marcação tinha ficado atrás. Que coisa! Mas tive impressão e dúvidas sobre o jogador Rony do Palmeiras, a posição, hein, Mauro? Também fiquei com a mesma dúvida aqui da cabine. Agora, não tem dúvida. Primeiro, a qualidade do Everton para lançar, e já é o jogador para ser lançado, ou seja, tocar a bola para o Estevam. O domínio dele, o drible para cima do Júnior Paulista, como bem destacou o PDV, é um negócio impressionante. Depois a jogada, a frieza do Veiga para um monte de gente à frente dele, ele praticamente bateu um pênalti, fazer um belíssimo gol, e como você destacou, a discussão é se é 70% ou 80% para o garoto. Mas hoje, para mim, é o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, ou o melhor jogador do Brasileirão, o desequilibrante Estevam, apenas 17 anos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É bola no campo de defesa, tenta o toque de bola para ser o jogador novamente, aperta na marcação, recolhe, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser o jogador no campo de defesa. Lançamento vem pelo setor de direita para Veiga domina, ele enfia a jogada no comando de ataque. Pois não, Pozóvio. Ulisses tem rede balançando no Maracanã. Davi Luiz amplia para o Flamengo, agora 2-1 contra o Bahia. E o Flamengo, nesse momento, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Para você ligado no microfone de Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui parado o jogo, tá marcado novamente, tiro de meta para o Palmeiras bater. Chegou o Red Bull, o Bragantino com perigo novamente, hein? Na jogada do Mosqueira, pelo lado da grande área, lado esquerdo, ele serve o Elinho, mas é impressionante como tá difícil pro Massa Bruta acertar o alvo, porque são chances realmente claras. O Elinho bateu, essa bola passou perto, mas chegou de novo o Bragantino por aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Se posiciona para ser o jogando bola, foi junto à frente do comando de ataque, quica no setor intermediário, aperta na marcação, tenta ganhar novamente, o Palmeiras não consegue. É na volta do toque de bola com o time do Bragantino, que já sai jogando no campo de retaguarda. O Tenda Atacado escalou as melhores estratégias para você economizar das compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Tá na sua vida, torcedor brasileiro, tá no Tenda.
esquerda. A bola volta no toque de bola, é líquido, vira pelo comando de ataque, vem pra frente em cima da marcação. No primeiro ele tira, a jogada voltou para Menino. Menino toca muito mal para Moreno, recolhe para Linho. Elinho domina 1-0, Palmeiras vence o jogo. 1-0, Palmeiras vence o jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E refrinada, hein, tio? Domina do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina pela esquerda, é ladrão de cabo de celular, promete as coisas, não cumpre. É uma vergonha, um ser humano vergonhoso, Capelanes. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa para sair no segundo novamente o time do Palmeiras. Tranquilo, Everton sai do gol para fazer a fila de boa defesa para você ligado na Bandeirantes. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.com.steel, loja.steel.com.br e aproveite e vem para o jogo do Grêmio pelo setor de esquerda. Acabou. Tenta descer o time do Palmeiras para descer, a bola está saindo para a linha de lado. É lateral, novamente o campo de defesa. Já prende a jogada pelo setor de esquerda. Domínio do campo de retaguarda, tenta sair para o jogo. Eu vou dizer... Pois não, Puzov. Ulisses, fim de jogo no Maracanã. O Flamengo vence o Bahia por 2-1 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. A bola volta no toque de bola com o time do Bragantino. Já vou dizer, Mauro Betting, por gentileza, Mauro. Melhor não dizer, né? Vou falar pra você. E o jogo, hein, Mauro? O jogo é muito bom, o Red Bull Bragantino faz uma partida muito boa, o Palmeiras chegou 4 vezes com perigo, dá pra dizer que a equipe do Bragança também, e fica mais a característica, claro, pro time do Abel com esse belíssimo gol do Veiga na jogada sensacional do Esteban, que pode explorar mais o contragolpe, mas o Palmeiras pode e deve se marcar melhor à frente da área no 4-3-3 da equipe do Caixinha, que hoje aqui não está, a intensa movimentação com inteligência e a chegada muito boa dos meio-campistas. Um jogo muito bom até agora e equilibrado do Allianz Parque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Palmeiras precisa de um gol para assumir a vice-liderança do Brasileiro, ficando 1 ponto atrás do Flamengo, hein? Tá parado o jogo. Falta em cima do Sacha aqui no meio-campo, falta do Palmeiras, ainda no campo de defesa da equipe do Bragantino. Ó, agora o Abel, ele chama aqui o Piquerez, ó, para passar uma orientação pro camisa 22 do Verdão, orienta aqui o Piquerez. Bragança Paulista cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Marcelo Rodrigues está ligado no microfone Bandeirantes em Diadema. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Denilson não sabe nem mais onde fica Diadema, esqueceu. A bola volta no toque de bola para ser para o jogo. Já prende o lance curtinho para o setor intermediário. Agora é só, meu filho, Jardins, Denilson, só esquece. É bola no campo de retaguarda para sair o jogando dele e o sócio dele. No campo de defesa, o Everton se posiciona para sair o jogando. Falando em sócio do Denilson, um abraço para o Everton Guimarães. Grande Everton Guimarães. Domínio do campo de ataque, Estevam. Dominou, lindo drible, vai fazer a golaço, limpou todo mundo, vai ser lindo, lindo, lindo. Bateu por entre as pernas do goleiro, pegou o goleiro Cleiton. Ele meteu por entre as pernas do goleiro Cleiton, colocou a mão atrás do bumbum e fez a defesa. Que coisa do Vale, que seria um gol maravilhoso do Vale. Um crime esse gol não sair aqui no Allianz Parque, Ulisses Costa, porque o Estevam recebe essa bola do Veiga, vai pra cima, passa pelo Matheus Fernandes, passa pelo Pedro Henrique, pelo Eduardo, mas não passa pelo Cleiton. Seria um gol de placa dessa jovem estrela palmeirense. Tinha que expulsar o Cleiton. Pois não. Eu tinha que expulsar o Cleiton, porque jogar posição teria sido pra mim o gol mais bonito do Allianz Parque. Meu Deus do céu, ele driblou todo mundo. E ele meteu com convicção no meio das pernas do Cleiton. O Cleiton põe a mão atrás do bumbum e pega. Tudo sensacional na jogada. Uma pena mesmo que não tenha saído o gol. Eu sei que é de coração, mas para quem gosta de futebol, não tem como não se encantar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posicionou. Everton bate à frente, tenta levantar a jogada, vem pro domínio menino. Soltou para Estevam, vai pro gol, bate forte, cruza pro Rony, limpou, driblou, bateu, defendeu o goleiro, voltou, Rony, rolou para trás, menino cobrou, bateu para fora. Impressionante, o Estevam bateu, o Cleiton defendeu, voltou pro Rony, o Rony não bate pro gol, rolou pro menino, o menino bate pra fora, perde outro gol, o Palmeiras.
E o alto índice de acerto do Everton nessa ligação direta. Mais uma vez o Verdão chega. E domínio do campo de ataque, vem pro toque para Gabriel Menino, ele prendeu no para o time do Palmeiras, soltou pelo setor de meio direita, campo de ataque, Gabriel jogada para Piqueires, lindo drible, escapou, soltou, errado na hora de passar, empolgou, bate errado na bola, tranquilo, Cleiton sai do gol para fazer a firme boa defesa. Tem coisa nova chegando na Disney Plus, a partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte na ESPN. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem o intervalo Bandeirantes para você. É lateral para o time do Bragantino bater pelo seu campo de defesa e sair jogando. Lateral para o time de Bragança Paulista. Meu Deus do céu, Puzov é louco. Cícero Peixoto, total. Cícero Peixoto, ligado no futebol Bandeirantes. O Puzov está tomando o lugar do nosso Duval, hein? Nossa Maria Fumaça. A bola volta no toque de bola para ser para o jogo. Não passou. Vou dizer para você, Duval. Eu vou falar, Duval. O Zóvio tá enlouquecido. Depois que ele voltou com a Patrícia, eu vou te dizer. O amor constrói um homem. Ele voltou com a Patrícia, ele tá numa felicidade. Eu vou dizer pra você, viu? Mauro, eu tô aqui revoltado, Mauro. Mas eu tô pensando... O gol do ia ser o gol mais lindo do Allianz Parque. Ia ser o gol mais lindo do Allianz Parque. Cara, eu tô aqui lembrando Cleiton, cara. do lance. Ele driblou todo mundo, passou por todo mundo, passou por três. E o que é impressionante dele, como ele é fácil, como ele é liso, como ele vai pra cima, ele não perde os lances, dificilmente ele é desarmado. E ele poucas vezes é fominha e bate bem na bola também. Dessa aí o Cleiton foi muito bem. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Moreno tocou mal para Elinho. Elinho ganhou na entrada na grande área. Tenta o toque de bola, vem Bragantino. Abertura para Natan. Natan prendeu, foi a tabela à frente. Recolheu com a Mosqueira para Natan. Cruzou no gol. Afasta a zaga, volta para o toque de bola contigo de Natan. Ele prende para Mosqueira. Domínio do campo de ataque. Deu toque de bola curto. Novamente Mosqueira domina para Elinho. Elinho prendeu a entrada na grande área para o time do Bragantino. Ameaça o cruzamento. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Apertou, tentou descer. A bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O árbitro está dando escanteio. Escanteio confirmado para a equipe do Massa Bruta. Elinho, lado direito, camisa 11 na bola. Elinho vem para a cobrança de escanteio para o time do Bragantino. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Escanteio, Elinho na bola, partiu, correu, bateu, levantou na boca do gol fechado. Everton saía para a defesa. Ele vem para rasgar, vem para chutar Rony. Ele chuta a bola em cima do Elinho, ganha a lateral do time do Palmeiras. Dá um tiro de meta assim no campo de defesa. O torcedor vai à loucura com esse lance do Rony por aqui, né? Foi inteligente no chute forte. Conquista o tiro de meta para o Verdão, que vence o jogo 1-0. Bola, Malufinho, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grande bola, Malufinho ligado. Serginho Japa também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela sua sintonia. O Capelanes babando do meio do campo de defesa. Ele vem já. No intervalo, Bandeirantes para você, o Capela. Se posiciona para vir homem de negócio. Impressionante, Capelano demais. Vendeu 2 tampas de vaso sanitário usada hoje. A bola volta no toque de bola curtinho no setor intermediário. Aperta na marcação, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. No bate-rebate, toca no Aníbal, sai jogando novamente. Vem pro toque de bola, prendeu, cochilou, Eduardo Aníbal ganha dele. Domina para o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Prende o lance curtinho para Veiga. Veiga para Aníbal. Aníbal para Veiga. Veiga domina, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Aperta, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Vem pro toque de bola com Mike. Mike domina para o time do Verde, gira, limpa para dentro, sai jogando aqui atrás. Desafoga o lance, toca no campo de defesa para Natan. Natan recorde para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, o toque de bola seria muito bom. Aperta na marcação, vem Zé Rafael, ganhou. Se soltar na direita, tem Rony, enfiou na direita, Rony dominou, girou, cruzou para Steph, ele mergulhou, não achou a bola. Ela vai embora para a linha de fundo, impressionante, o Rony foi muito inteligente, ele meteu a bola para o Estevão fazer o gol, impressionante, sabe aquele cruzamento que vem arco assim, para o cara só encher o pé e correr para a galera. O Estevão chegou um pouco tarde na bola do Vale. Uma arrancada espetacular do Zé Rafael, que saiu do meio campo, teve a visão para servir o Rony, que caiu aqui pelo lado da grande área, lado direito. Agora o Estevão estava do outro lado, justamente para tentar finalizar no carrinho, ele não alcança. O Verdão chega, o jogo é bom, 1-0. 1-0
1-0 pro time do Palmeiras, mas que jogada do Zé Rafael 40, hein? Que jogada do Zé Rafael 40. Boa jogada do camisa 8 do time do Palmeiras. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário para ser jogando. O árbitro tá dando toque na mão. Tá parado o jogo, marcada falta para a equipe do Red Bull Bragantino. Bateu do campo de defesa. Chega de sofrência nova. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. É tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo novamente. O time do Bragantino tenta descer. Estevão vem, faz a falta. O árbitro para. Tá marcada a falta pro time do Bragantino. Bater do campo de defesa. Em cima do Juninho Capixaba, no excesso de vontade desse jovem que joga muita bola, o Estevão. Verdão vence 1-0. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, meu amigo, continua para você. Palmeiras Veiga 0 pro Bragantino. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, com esse resultado o Palmeiras pula para a terceira posição com 20 pontos a 1 do líder Flamengo. Já o Bragantino é o oitavo colocado com 15 pontos somados. A bola volta para Estevão, domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola para Veiga, Veiga recolheu, soltou para Menino, vem para a tabela, Rony deu na esquerda para Piquerez, bateu pro gol, dá o tapa na bola, Cleiton mete para escanteio, e lá atrás onde começou o lance, houve uma falta feia em cima do Veiga. E sai cartão amarelo para Eric Ramírez, justamente por essa falta, o primeiro amarelo da partida, camisa 7, Ramírez do Bragantino. Deu um rapa, hein, Mauro Betti, merecido, hein? Não tenha dúvida, e uma das melhores partidas com a bola do Palmeiras em toda a temporada. Sem a bola, até pelos méritos do Braga, o Palmeiras com algumas dificuldades, mas com a bola atacando e contra-golpeando, tá um show aqui no Allianz Parque. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil Sil pode confiar. Você ligado no microfone Bandeirantes, a bola volta para o setor de direita, vem para o toque de bola, cruzamento na grande área do Menino. Tranquilo do gol, sai para fazer a defesa o goleirão Cleiton, hein? E já repõe em jogo o Cleiton, que é capitão do Bragantino, e impediu aqui o que seria o gol da temporada do Estevão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola no campo do retaguarda para o Bragantino, 1-0 para o time do Palmeiras, 1-0 para o time do Palmeiras. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa com ofertas campeãs. Tenda, torcedor brasileiro, abasteça a sua casa e o seu comércio com Tenda. Aqui tá parado o jogo, lateral para a direita para o time do Palmeiras bater. Mano mal para o time do Palmeiras, cobrar do campo de retaguarda, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 38 minutos de bola rolando, 38 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Palmeiras vence e vem para o jogo, mais Palmeiras, bola foi solta para Murilo, olha o Murilo descendo de atacante, abriu para Estevão, soltou para Mike, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, Rony de cabeça, pega Cleiton! O Cleiton mergulha para fazer a defesa. Era para cabecear no contrapé do goleiro, Rony, não no meio. Aí você bate de frente na bola, metendo no contrapé dele, o oposto em que a bola está vindo, oposto à direção da bola. O goleiro ficaria vendido, o Rony cabeceou no meio e pegou o goleiro. O Palmeiras perde um atrás do outro ainda, vale! E o Cleiton sai pagando geral para cima da defesa, dizendo o seguinte: vocês não conseguem cortar uma, eu tô salvando a lavoura por aqui. E de novo, hein, o camisa 1, capitão do time, faz uma boa defesa. O Verdão chega com perigo, mas vence apenas por 1-0. Ô, Mauro Betti, no contrapé, Mauro. A bola vem num jeito, você cabeceia ela oposto para fazer o gol, Mauro. Pois é, mas de novo uma jogadaça do Palmeiras. Com a bola é uma das melhores partidas do Palmeiras no ano. Se a bola passa perrengue, mas com a bola é essa qualidade que a gente viu. E acaba de errar um passe feio aqui. Enfim, Gabriel Menino meio torto aqui pela esquerda, mas se virando. Mas o Estevão de novo dando show, bem o Veiga, bem a equipe fisicamente.
Uma grande partida no Allianz Parque. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está parado o jogo, é para novamente no campo de retaguarda. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. 1-0 para o time do Palmeiras. É bola no campo de retaguarda para ser jogando Douglas Lustosa. Tá ligado em Goiânia, curtindo o Sonsaço Bandeirantes da minha querida e linda Goiânia. Obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Cláudio. Obrigado, Luiz Cláudio. Boa noite para você e tudo de baixo da Bandeirantes. Alô, Leandro Rosângela também curtindo. A Renatinha tá curtindo o som da Bandeirantes. Vem pro jogo, o time do Palmeiras. Bola foi solta para Rony. Escorregou, saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o Bragantino bater. Que se defende como pode por aqui no Allianz Parque. O Verdão vence o jogo 1-0. Gol do Capitão Veiga, que ontem completou 29 anos. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Matiola, era para estar uns 4-2 o jogo, sim. Continua para você. Palmeiras 1, gol do Veiga, 0, Bragantino. Alô, Pozóvio. Ulisses atualizando o G4 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder com 21 pontos. Logo atrás, o Botafogo é o segundo com 20. O Palmeiras é o terceiro também com 20. E o Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Já domina do campo de retaguarda para ser para o jogo. Prende o lance, o time da Bragantino pelo setor de esquerda. Cá para ataque, vem levantamento na boca do gol. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem pelo setor de esquerda. Cá para ataque, 1-0 verde. Era para estar uns 4-2 para o time do Palmeiras. Domínio do campo de ataque, bola foi solta à frente. Vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe. O Sacha não alcançou para o time do Palmeiras bater. E agora o Everton se prepara para o tiro de meta, né? Impressionante como na ligação direta hoje ele conseguiu proporcionar bons ataques para a equipe do Palmeiras. Reta final da primeira etapa e já tem jogador do Verdão no aquecimento. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho vem João Paulo Capelanis, o contador de história. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Tiro de meta, o Everton bate. Ele busca a jogada pelo comando de ataque. Placar do jogo 1-0 para o time do Palmeiras. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o time de Bragança Paulista. A bola foi solta pelo comando de ataque. Ele prende o lance no campo de defesa. Recolhe a jogada pelo setor de esquerda. Olha o Capela ali. Do meio do campo da retaguarda. Vai para frente em cima da marcação. Comendo um peixinho lá na banca. Balançou em frente à marcação. Vou falar que Rapa tomou. Vou falar pra você. Ô, Piquerez. Tomou um chega pra lá. Deram na cara dele, hein? Tomou a falta no campo de defesa ainda do Palmeiras. A arbitragem marcou. O Verdão agora administra. 1-0 vence o jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Abraça a volta do toque de bola para ser jogando o time do Bragantino. Tenta o toque de bola perto do time do Palmeiras. Estevão vem para cima, põe o pé na frente. O árbitro marca a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta, arrancou tudo para o time do Bragantino bater. Eu senti mais que o Estevão acabou escorregando ali junto com o Juninho Capixaba, mas os dois se tocam, né? E a arbitragem marca falta para o Massa Bruta. 1-0 vai vencendo o Verdão. Já os acréscimos aqui no Allianz. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus a partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte na ESPN. Aqui tá parado o jogo lateral para a equipe do Bragantino bater pelo setor de direito do campo de retaguarda. Vem Natan, ele bate lateral, chega na marcação, aperta, tenta na jogada novamente. Zé Rafael faz falta, pois não. Vamos a 47 nesta primeira etapa. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Dudu tá aquecendo aí do Vale. O Dudu, deixa eu ver aqui se eu consigo chegar do outro lado. Eu acho que não, viu, Ulisses? Eu acho que não. É futebol, ele tá sentado. Tá sentadinho? Tá sim. Ele tava, mas agora ele voltou a sentar.
É o microfone da Bandeirantes. Recolhe do campo de defesa para ser jogando. Vem para o toque de bola que eu não sei porque eu acredito nele. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolheu novamente o Capelanes. Ficou gritando aqui, ó. O Dudu tá aquecendo. Mas tá acabando o jogo. Você vai entrar aqui no intervalo. E devolver a zaga no Bragantino na cara do gol. Rony vai fazer o gol. Bateu, mas nada disso valia pra sorte dele, viu, cara? Porque o Rony estava impedido. Ele estava impedido. O Veiga ganhou a bola do Eduardo. E o Rony ficou impedido na cara do gol. Ele meteu no ângulo, puxou para o gol. Se o Veiga domina e bate, ele faria o gol. Porque estava completamente à frente o Rony. A bola volta. Menino pede pelo setor de esquerda. Lançamento para ele. Vai para o break. Faz a finta. Deu para Piquerez. Abriu o compasso. Cruzou. Rony mergulhou de cabeça. Tirou o zagueiro. A bola volta no toque de bola. Vem para ganhar novamente. Ganhou. Murilo girou, bateu Zé Rafael em cima da marcação, a bola explode, o toque do Zé, abertura vem pelo setor de esquerda, quebra-ataque do menino, ele limpa o lance, ergue a cabeça, vai bater pro gol, bateu, passa a esquerda, toca na bola ainda, Cleiton, escanteio pro time do Palmeiras, bater na direita. É o nome do primeiro tempo, pelo menos pelos lados do Massa Bruta, o capitão Cleiton. Mais uma defesa importante no capricho do Gabriel Menino. Pode ser o último lance da primeira etapa. Escanteio, Verdão, Veiga na bola. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no campo de defesa para vir para o toque de bola novamente. O time do Palmeiras tem escanteio para o time do Palmeiras. Bater pela direita no campo de ataque. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater escanteio, cobrado, levantamento nas mãos. Vem Cleiton, soca a bola, corta, tira o perigo dali. Já domina do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolheu Zé. Zé Rafael abriu na esquerda, soltou o bom lance à frente para Veiga, cruzou na boca do gol. Eduardo subiu de cabeça, tira. A bola volta no toque de bola para sair pro jogo. Domínio do campo de retaguarda, aperta na marcação, vai pro toque de bola novamente em velocidade. Quando ergue o braço o árbitro. Ergue o braço o árbitro, termina o primeiro tempo no Allianz Parque de Palmeiras 1, Bragantino 0, mas era para estar uns 4-5-2, hein? Pro Palmeiras, eu vou dizer para você. Na Bandeirantes vem ele com o intervalo, Bandeirantes João Paulo Capelani. Um verdadeiro rolo compressor na voz de Ulisses Costa, por enquanto dá Palmeiras, 1-0 e lá em cima, lá quase na ponta da tabela de classificação, é que o Flamengo ganhou. E o Flamengo é o atual líder, mas o Palmeiras está jogando bola demais e jogou muito no primeiro tempo. Repórter Bandeirantes, Paulo do Vale, Allianz Parque. E aí, o Dudu vai ou não vai, do Vale? Falando nisso, Capelani, deixa eu pegar aqui a opinião de alguns torcedores do Palmeiras a respeito disso. Amigo, Dudu tá perdoado, vai entrar no segundo tempo, vai ser bem recepcionado pelo torcedor. Tá perdoado, Dudu é nosso ídolo, vai continuar sendo e vai entrar e vai fazer um gol. Boa, qual que é seu nome? Leonardo. E aí, Dudu tá perdoado mesmo? Tá perdoado, quem ama perdoa. Dudu tá... É nosso, a gente tem suas desavenças aí, mas como todo torcedor, a gente gosta dele. Pegar uma opinião feminina aqui também. Dudu, perdoado? Completamente perdoado, literalmente, não tem nem como não perdoar. Vocês concordam, Dudu perdoado? Tá jogando, a gente quer ver ele jogar primeiro. Ele vai ter que mostrar em campo agora. Entrou em campo, a gente tem que apoiar, não tem jeito. Tem um aqui que tá dizendo que não. Chega aí, parceiro. Não tá perdoado? Tá complicado esse caso do Dudu aí, ele quis sair fora, tio, a cota era ter deixado sair fora, filho. Agora vai ter que jogar muita bola pra voltar a idolatria dele, filho. Mas um golzinho hoje já salva um pouco ou não? Hoje não, na final da Libertadores, quem sabe, né? Aí, Capelanes, esse é o ânimo do torcedor palmeirense com relação ao Dudu. Tinha um cara que falou, é o Ulisses Costa que tá narrando, é o Ulisses Costa, você chegou a ouvir ou não? Eu ouvi de fundo. Você chegou a ouvir, não? Eu também ouvi. O Paulo do Vale deve estar procurando o cara aí no meio da torcida. Que eu quero saber se o cara tá ouvindo a transmissão da Bandeirantes direto do Allianz Parque. Não, eu falei que quando você tava conversando com o pessoal... ele não tá ouvindo, né, meu? Não, tudo bem, mas você tá comendo pizza, velho. Dá uma segurada. Pizza que eu pedi, por sinal, né? Manda! Não, do Vale. É que é o seguinte... não, o Mauro Betti não vai comer pizza porque ele só promete que vai fazer pizza e trazer pra nós. Nunca trouxe uma azeitona. Uma azeitona. Já trouxe sim. Essa vergonha. Quem pediu a pizza do Vale? O homem, né? Eu? O homem, a lenda. Não, por falar isso, ele tá comendo até a caixa da pizza. É pra embrulhar o estômago.
E que estômago, hein, pai? Você tá demais, hein? Você tá ótimo, você tá em forma. E de bola. Eu também, tamo junto. Você vive grande fase. Necessário. Ô Mauro Betti, o Dudu, ele tá perdoado, a torcida ama, idolatra o Dudu, esquece essa treta aí. E vamos analisar o primeiro tempo. Resultado mentiroso. Era pra estar uns 8 pro Palmeiras, Mauro. E como destacou o Ulisses, uns 2 pro Red Bull Bragantino. Teve, pelos meus critérios, 5 chances do Braga e 12 do Palmeiras. É muita coisa. Pelos números mais objetivos, foram 16 finalizações palmeirenses, 6 do Braga, mas 5 intervenções do Everton, 2 do Cleiton. E lances impressionantes. Insisto, a jogada do Estevam, para mim, teria sido o gol mais lindo em 10 anos do Allianz Parque, quando ele recebe a bola pela direita, para variar do Everton, passa por 1, passa por 2, passa por 3, não passa pelo Cleiton, mas de novo ele passa como faca na manteiga, a expressão que você quiser usar, e ainda vai ser pouco para descrever o talento puro, impressionante do Estevam, ou que um querido amigo meu, trabalha com futebol brasileiro, futebol internacional, mandou muito bem a mensagem aqui. O Estevam fez um primeiro tempo de Neymar em 2010. E é meio que isso. Não estou querendo comparar, mas já comparando um pouquinho. Foi atuação fantástica, mais uma. Para mim, por enquanto, é o melhor jogador do Brasileirão e fundamental para explicar por hora esse Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Uma das melhores partidas do Palmeiras com a bola, mas com dificuldades defensivas, sobretudo a fazer 1-0. Até fazer 1-0, porque o Braga chegou bem, chegou melhor. O Palmeiras começou bem o jogo, mas as 2 primeiras ótimas oportunidades foram do Bragantino, mas aos poucos foi dando a lógica. O Juninho Capixaba é muito bom jogador, mas precisaria de uns 15 dele para tentar marcar o Estevam em mais uma noite mágica. 1-0 é pouco e pode ter problemas o Palmeiras para a segunda etapa, porque foi só 1-0. Mas se o Red Bull Bragantino não conseguir dar um jeito de botar um jogador em cima do Estevam, mais outro na cobertura e mais um terceiro fazendo catiça, não vai ter jeito. Nota do Palmeiras, a primeira etapa, Mauro Betti. 8, nota do Red Bull Bragantino 7 e um dos melhores jogos até agora, um dos melhores tempos que eu vi até agora nesse campeonato. Nota 8 para esse Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Arbitragem do Daronco. Boa, sem problemas, nota 7. Melhor jogador do Palmeiras, a primeira etapa. Estevam, nota 9. E do Bragantino, quem foi o melhor em campo? Cleiton, 8. Não tinha o que fazer no gol e fez pelo menos 3 grandes defesas. Nota de Ulisses Costa na primeira etapa na transmissão. Nota Karsugiana, do grande gênio Cláudio Karsug. Não errou o gol, nota 2. Acertou o time que fez o gol. Karsug era maravilhoso. Pelé, 8 gols. Era, né? Continua, 6. Né, Mauro? É maravilhoso. Maravilhoso. O Karsug está chegando a 90, 91 anos. Vai matar o Karsug, hein, Mauro? Por favor. Genialidade. Não, era maravilhoso enquanto fazia o rádio, né? Claro. Fazendo rádio aqui. Fez Rádio Bandeirantes também. Oh. De 64 a 66, quando ele voltou para a Jovem Pan, já tinha trabalhado, aliás, não era Rádio Pan-Americana. Como você é maldoso. Karsug... Que maldoso, você é maldoso. Gênio absoluto. Não, mas você é maldoso. Cláudio Karsug. Você mandou pra mim que o Karsug, ele começou no rádio em 13 anos de Cristo. Não, comecei com o Marconi, juntamente. É clamoroso Lewis Hamilton. Não, o Karsug é um gênio. Aliás, gênio, cara, eu amo o Karsug. Eu sei, a única pessoa presente em narração no Morumbi, quando aquela confusão no Paulista de 73, quando, segundo o Armando Marques, ele comeu alfafa e errou nas contas e acabou tendo que Santos e Portuguesa, por iniciativa da Federação Paulista, dividiu o troféu ao meio, porque quando viram um erro absurdo das contas, ou seja, a Portuguesa ainda podia empatar nos pênaltis em 3-3, se o Santos perdesse as suas chances e a Portuguesa convertesse as suas penalidades, foram buscar a Portuguesa já tinha saído do estádio, né? Com inteligência, o presidente Oswaldo Teixeira Duarte pegou e falou: vai dar erro de direito, vamos embora, e resolveram dividir. Mas na hora que começaram a fazer festa, que o Armando Marques terminou a disputa de pênaltis, sendo que ainda havia como a Portuguesa empatar em 73, a única pessoa de rádio, até onde eu sei, televisão, na televisão não tinha, não teve transmissão ao vivo, mas de rádio que falou: ainda pode haver empate, teria sido, não sei se foi exatamente essa frase, foi o Cláudio Karsug, que alertou o que ninguém quis ouvir, depois daquela bagunça do Armando Marques e de muita gente, claro, que não percebeu o erro matemático crasso. É verdade. 10h24, vamos fazer o seguinte, em destaque nossos parceiros comerciais na volta, o gol que dá a vitória do Palmeiras marcado pelo Rafael Veiga, com meio gol que pode dar por Estevam, que está jogando muita bola. E no retorno, Bruno Puzov vai atualizar o super placar desta quinta-feira no microfone de Esportes da... Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo à prova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Para a volta do campo, ele para tenta descer novamente Estevão. Ele vem para a finta, escapou do primeiro, tá na área, deu para trás, vem Rony, tentou bater, sobrou para Veiga, para fazer, fez! Gol!
Natan. Ele dominou, ganhou do lateral, foi pra área, o zagueiro veio, ele tocou pra trás. O Rony vem na dividida, tira o pé, toca Evangelista na bola, ela sobra no pé do Veiga. Atrás da marca penal, ele encheu o pé no ângulo esquerdo e fazendo o primeiro gol do Palmeiras no jogo. Veiga, Rafael Veiga para o Verdão. Com a emoção maior do futebol e essa emoção, Rafael Veiga, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Palmeiras 1, Bragantino 0. E não adianta chamar VAR, VOR, VI, VOR, VUR. Lance normal, não adianta. Verdão na frente, bonito Palmeiras, bonito Verdão. E aí, do Vale? 10h31, de volta no intervalo inteligente Bandeirantes, na voz dele, de Ulisses Costa. Por enquanto o Palmeiras vai vencendo o Bragantino, resultado mentiroso. Palmeiras amassou o Bragantino no primeiro tempo, mas está vencendo só por 1-0 e o Cleiton, goleiro capitão do Braga, tá segurando as pontas no sistema defensivo. Alô, Bruno Puzov, o super placar da Bandeirantes, atualizando a Copa América, e a nossa Argentina tá vencendo o Canadá, Puzóvio. Exatamente, Capela, começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, mais cedo no Barradão, vitória de Thiago Carpini goleou o Atlético Mineiro por 4-2. E no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 2-1, com gol de Davi Luiz nos acréscimos do segundo tempo e assumiu a liderança do Brasileirão. Já pela Série B, o Vila Nova venceu o Mirassol por 1-0 em Goiânia. E na Arena Castelão, Ceará e Sport estão empatando por 0-0. Nessa tarde tivemos Eurocopa. Eslovênia e Sérvia empataram por 1-1. Mesmo placar para Dinamarca e Inglaterra. E a Espanha venceu a Itália por 1-0. E agora temos bola rolando na abertura da Copa América, entre Argentina e Canadá em Atlanta, nos Estados Unidos. No placar, Argentina 1, Canadá 0, com gol de Julian Álvares, Capela. Maravilha. Nunca estive em Atlanta, mas falam que lá é a fábrica... Você já esteve lá, Ulição? Bom lá? Falam que lá tem a fábrica da Coca-Cola. Não era pra fazer propaganda, mas agora já foi feito também, né? Falam que é linda, barbaridade, pode beber à vontade. Tem uma pista da Porsche lá maravilhosa. É mesmo? Nossa, já esteve lá, não? E era, inclusive, numa concessionária lá. Já pilotou lá, não? Já. Linda, maravilhosa. Que eu fui pra Memphis. Memphis, terra do Elvis. Ah, tá, desculpa. Isso! Fala, pai. Dá um papo aí, pô. É o debate, né? Tô tentando contribuir. É a terra do Elvis, né? O Memphis, né? Graceland. É Memphis, Fala eles. Memphis. Memphis Depay, né? Tem informação, Elvis não está entre nós mais. Eu saí. O homem forte do rock and roll. Você não vale nada, Mauro Betti. Passou pra Memphis aí, irmão. Nunca valia, né? Que é isso? Vai voltar o segundo tempo, manda um abraço pro Marcião, direto de Ribeirão Pires, ouvindo a Bandeirantes. O Bragantino mudou. E durante a jornada o PDV informa, apita o árbitro, bola rolando, Ulisses Costa. Você não fez a coisa séria, não vai informar também. Apita o árbitro, toca na bola, Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. E vem pro jogo, Estevão, domina pro time do Palmeiras, tentou passe, ele bola afasta, o zagueiro tira, vem Rony, ganha. Soltou na esquerda pra Veiga, bateu pro gol, travado em cima do lance. Juninho Capixaba para pôr pra fora, mexeu massa bruta. Mexeu, saiu 7, Eric Ramírez amarelado para a entrada do 18, Borbas. Borbas 18 na equipe do Bragantino. Vai pra cima. É bola no campo de ataque, o time do Palmeiras desce pelo setor de esquerda, vem Estevão. Estevão tá demais essa noite. Domínio do campo de ataque, recorde o time do Palmeiras para descer a abertura para Piqueires, bateu pro gol, travado em cima do lance. A bola volta no toque de bola. Recolheu Coutinho do campo de defesa, tá ganhando lateral. O time do Palmeiras pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de direita. No campo de retaguarda, aperta novamente o time do Palmeiras. Dominou Veiga, Piqueires estava livre na esquerda. Recolheu Estevão, cruzou, levantou para Piqueires. Subiu o zagueiro, tirou. A bola volta para Zé Rafael, para Piqueires. Piqueires prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a tabela. Devolveu o cruzamento na área, explode em Natan. Vai embora para a linha de lado lateral esquerda, ataque para
o time do Palmeiras bater. Na tentativa de cruzamento do Piquerez, o Natan faz o corte por ali. É o Verdão no ataque nos primeiros minutos da segunda etapa. Se posiciona para a cobrança, vem para o toque de bola. Novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Recolhe a jogada pelo seu campo de ataque. O time do Verde. Lançamento vem. Bom drible do Mike. Driblou bem, abriu o compasso, soltou na grande área. É pro Veiga, ergueu a cabeça, bateu cruzado, pegou, largou. Pega o Cleiton. E foi bem o Veiga, agora tentando surpreender, porque ele ergue a cabeça e vê que dá para tentar a finalização. Ele bate forte, mas o Cleiton estava ligado, já faz a primeira defesa dele nesta segunda etapa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando, já prende nesse curtinho para o setor de esquerda, o time do Palmeiras para descer. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor do 20 no Brasil. Recolhe no campo de ataque, aperta a marcação, menino tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta para o setor de direito do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recomeça novamente para sair jogando do time do Bragantino. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Todo dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. E aproveite, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Palmeiras. Vem para a finta Veiga. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, já perde a jogada, volta na marcação Veiga. Mergulho para ganhar na jogada, não conseguiu. Estevão aperta a bola, volta de graça com o time do Palmeiras. Tenta ser jogando Zé Rafael, passa muito mal. Aperta Estevão, tenta chegar na bola, ele vem para tocar. Recolhe novamente o time do Bragantino para ganhar pelo meio de campo com o Matheus Fernandes. Ele prende o lance, solta para o time de Bragança Paulista. Vem para o toque de bola. Lançamento na cara do gol. Vai ser um empate, bola tocada. Lucas Evangelista. E 30 de bola rolando, bola lançada na cara do gol. Everton, ele sai para fazer a defesa, vem dar um tapa na bola de receber do Sácio Lucas Evangelista, e ainda a bola saiu prensada, meu amigo. O Everton tinha chance de pegar, o Natan chegou prensando, a bola bate no pé do Natan, sobe, encobre o Everton e morre no fundo da rede. Agora um Palmeiras, um Bragantino, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção vai ser emoção. Vem Matheus Fernandes, que você proporciona a torcida do Bragantino numa jogada bonita. 1-1, tá empatado o jogo. Na primeira chegada do Massa Bruta na segunda etapa, depois de um primeiro tempo com algumas chances, dessa vez do time visitante acerta o alvo com uma ajuda, porque de fato essa bola foi prensada pelo Naves, mas já teria o endereço, porém acaba tirando o Everton da jogada. Empata o jogo por aqui o Bragantino, agora tudo igual. 1-1. 1-1, Matheus Fernandes empata para o Bragantino. E aí, Mauro Betting? Aí é um jogaço que o Palmeiras já responde rápido. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, Veiga dominou, balançou, abriu para Estevão, foi para a área, ergueu a cabeça, bateu cruzada, afasta dali Pedro Henrique. Ele toca na bola, manda para a linha de fundo, escanteio para o Palmeiras bater. Gabriel Menino na bola. Cobrado escanteio, vem pro toque de bola, menino domina, recebe na linha de fundo do Veiga, bateu cruzado, na boca do gol, no soco, tirou o Cleiton, passou do tempo da bola, a bola volta na área, tentou o toque, Rony de bicicleta, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo. Palmeiras pressiona, mas perde gol. Ô, Mauro! E joga muito bem o time do Palmeiras, repito, com a bola nos pés. Com a bola, sem a bola, o Red Bull Bragantino, até pela alteração ousada do seu treinador, botando mais um homem de frente que o Borbas, muda um pouco a característica, vai buscar um empate e o jogo fica muito legal. O Palmeiras já chegou 2 vezes depois do gol de empate do Red Bull Bragantino. Não vou dizer que quem não faz toma, mas por enquanto é isso. E não vou dizer que é a lei do ex, mas por enquanto é isso também. Mas tem muito jogo ainda no Allianz Parque. Fios e cabos elétricos Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. A bola volta para Rony, tenta o domínio, toma falta, tá parado o jogo, marcada falta para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, é falta para o Palmeiras cobrar. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. É
Tanda atacado o torcedor brasileiro. No meio do campo de ataque, o Palmeiras perdeu mais um monte de gols no primeiro tempo. É bola para o time do Palmeiras bater, falta novamente. Falta para o time do Palmeiras bater para você ligado no microfone Bandeirantes. 1-1 é o placar do jogo. Se posiciona a Veiga, vem para a cobrança de falta para o time do Palmeiras. 1-1 placar do jogo. Falta para o Palmeiras bater, partiu para a bola Veiga. Chuveirou nas mãos do goleiro. Cleiton agradece o recuo do Veiga e sai jogando no campo de defesa do Vale. E rapidamente, buscando o ataque da equipe do Massa Bruta, que gosta do jogo, por enquanto tudo igual, 1-1. E tenta descer Mike, ele recupera a jogada, falha na marcação, Zé Rafael, a bola volta no campo de ataque, soltou pelo setor de direita, tentando chegar o Bragantino, a bola batida, gol, Everton sai para fazer a defesa, ele tem Veiga, lança para Veiga, Veiga domina para o time do Palmeiras, a parte do campo de ataque, vai para a finta Veiga, ele faz o break, prende a jogada, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu bom lance à frente, vem para o domínio, vem para o toque, Menino prendeu o Piquerez, passou bola para Piquerez, ele abre o compasso, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, na segunda trave, vem para tirar dali na direita, vem para cortar o perigo, Juninho Capixaba, a bola volta para Natan domina para o time do Bragantino, tenta ser jogando pelo campo de ataque, vem para o toque de bola Zé Rafael, ele ganha com vontade, perde na sequência, a bola volta, Zé Rafael, o menino perde na sequência, a bola volta, domínio do campo de defesa, tenta descer curtindo no setor intermediário, aperta novamente o time do Bragantino, já tenta descer, vem para o toque, né, a bola volta, curtindo no meio de campo, o Bragantino tenta armar contra golpe pela esquerda, campo de ataque, é com o Lucas Evangelista, ele abre o compasso, tentou o cruzamento, subiu o Murilo de cabeça, ele tira dali, vem para Mike deixa a bola quicar, domina para o time do Palmeiras pela direita no campo de defesa para sair jogando. Peças para o carro, moto, o caminho, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, dominou, recolheu, prendeu novamente, Rony bateu pro gol. Bateu longe do gol, tiro de meta para aqui para o Bragantino, bateram, não, deu escanteio, desviou essa bola do Vale. Não desviou, ele marca na verdade o impedimento. Né? E daqui a pouco vem Fabinho no Palmeiras. Deve entrar no lugar do Zé Rafael, que tá mal no segundo tempo, hein, Mauro? Caiu de produção e até para liberar eventualmente o Aníbal Moreno, que tá numa fase construtora melhor do que o Zé Rafael. É uma das opções, sim, é a mais provável. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Do meio do campo da retaguarda vai ser jogando novamente o time do Palmeiras, parte para bate. Lançamento vem à frente, Rony. Na velocidade ganhou para fazer, bateu! Espetacular no campo de defesa, o Everton bate na bola na grande área, ele chota com a mão, enche o pé, o goleiro Everton lança para Rony, lançamento de goleiro para o último homem do ataque, espetacular o Everton, espetacular o Rony, bola do Everton para ele, da grande área do Palmeiras até a grande área do Massa Bruta, entra Rony, enfia o pé na bola para ela dar na bochecha, ela dá na bochecha, da bochecha direita e morre no fundo do gol, Palmeiras de novo na frente, 2 Palmeiras, 1 pro Bragantino, com emoção maior do futebol e essa emoção, Rony, que você proporciona a torcida do Palmeiras, e pode dar meio gol pro Everton, goleirão do Verdão, dá meio gol pra ele, que lançamento do Everton, espetacular, o detalhe do gol é teu design do Vale. E o Everton sabe que meio gol é dele, tanto que atravessou o campo para comemorar com os jogadores do Verdão ainda no ataque. O Everton, água mole, empedradura, tanto bate até que fura, porque ele tentou na primeira etapa pelo menos umas 4 enfiadas como essa. Mostrava que estava com o taco afiado e mostra novamente, lançando o Rony, que finaliza para marcar o segundo do Verdão, que desempata no Allianz. Palmeiras 2, Massa Bruta 1. E aí, Mauro Betti, você cantou a bola, tá saindo muito bem pro jogo o goleiro Everton, Mauro. Tá sim, eu brinquei que ia ser 1-0 gol do... Olha o Rony, na velocidade ganhou! Pediu a falta. E o bandeira e o árbitro mandaram seguir, falaram que foi na bola, hein? Sei não, hein, do Vale. E o banco do Palmeiras numa indignação completa. O Lomba saiu ali para reclamar, o Abel Ferreira também.
O Verdão que mexeu, saiu 8 Zé Rafael, entrou 35 Fabinho. Aquilo que dizíamos, né, Mauro? Pois não, Mauro? Não, só pra dizer, o Everton, eu brinquei que ia ser 1x0 gol do Everton, dá pra dizer que meio gol né? E o jogador do treino do banco do Palmeiras briga, do Red Bull Bragantino briga, e aí juntam muitos portugueses com brasileiros, o resultado dessa bagunça. Mas o Everton é impressionante e muito bacana, como destacou o PDV, a comemoração merecidíssima do Everton, afinal, tô aqui checando, acho que a terceira assistência do goleiro palmeirense não é pouca coisa. E também desatenção do Red Bull Bragantino e do Cleiton, que demorou para sair do gol, mas não tira o mérito do gol do Palmeiras e de um grande jogo aqui no Allianz Parque. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. E vem menino, domínio para o time do Palmeiras, tenta a finta, perde a jogada, ele aperta na marcação, ganha lateral. Tá parado o jogo. Aí o menino atingiu involuntariamente o Juninho Capixaba e vai ali pedir desculpas para ele imediatamente. O clima esquenta um pouquinho por aqui, os jogadores do Massa Bruta, apesar ali da desculpa já do jogador do Palmeiras, os jogadores vão cobrar o Gabriel Menino, ficam ali fazendo sinal com o braço de que de fato foi proposital, podemos dizer assim, por parte do jogador do Palmeiras. Partida parada por aqui, o Verdão marcou um segundo agora há pouco, 2-1 no Allianz Parque. E aí, Mauro Betting? Um jogaço, o Red Bull Bragantino vai bem, uma mexida ousada fez a equipe empatar o gol, mas falhas individuais e estruturais também facilitaram a vida do Palmeiras. Faz um jogaço, uma das melhores partidas do ano e segue indefinida, porque o Palmeiras tem problemas defensivos. Foi correta essa mexida para a entrada do Fabinho para deixar mais robusta a marcação na entrada da área do Palmeiras com o Aníbal Moreno e não tirar a força ofensiva do Rony, que ainda apanha um pouquinho da bola, mas o que ele corre, o que ele vibra e o que ele ajuda na marcação é algo notável. Como o Everton também, além das grandes defesas, é um grande assistente. Faltaça no Rony. Faltaça no Rony. Aqui mas não, foi muita falta, né? Não foi pouca não. Foi muita falta. Mas muita, Mauro. Em nenhum momento o jogador do Bragantino tocou na bola, pegou só no pé de apoio do Rony. Aqui eu achei, aqui, a distância da cabine e tal, mas enfim, mas só para dizer, havia 2 jogadores ao lado, além do zagueiro que bobeou, então para mim era falta para cartão amarelo, não seria para vermelho, mas no meu critério, claro. Bom, como o árbitro nem marcou falta, segue o jogo, né? Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. É lateral para o time do Palmeiras tentar ser jogando novo. Lateral para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Verde cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. 10ª rodada de 38. Continua para você, Palmeiras 2, Bragantino 1 na Bandeirantes. Quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, com esse resultado, o Palmeiras está na 3ª posição com 20 pontos, a 1 do líder Flamengo. Já o Bragantino é o 8º colocado com 15 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time do Bragantino para ser jogando com o Eduardo. Eduardo prende o lance, chega na marcação. Piqueires tentou ganhar, ele toca na bola mais, a bola volta insistentemente com Elinho. Elinho domina para o time de Bragança Paulista, para Sacha. Sacha dominou, abriu na direita do campo de ataque, soltou o lance para Natan. Natan cruzou, segunda trave, o toque de cabeça pro gol, afasta. A zaga do time do Palmeiras, bola volta para Veiga. Veiga tenta lançar na frente, vai para o giro. Tenta escapar da marcação, Rony não consegue, a bola volta no campo de defesa com o Eduardo. Domina para o time do Bragantino. Está jogando no seu campo de defesa. Tem muita coisa nova chegando na Disney Plus. A partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte da ESPN. Tá parado o jogo. É porque a bola pega no braço do Aníbal Moreno. Bração aberto por ali. Próximo à grande área. Falta para o Massa Bruta. Momento perigoso. Elinho toma posição. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Todo dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. 16 minutos e 30 de bola rolando. É segundo tempo de jogo, placar de 2-1 para o time do Palmeiras. Era para estar uns 3, 4, 5-2.
Mais ou menos isso, 6-2, era um negócio de louco. E vem pro toque de bola, é falta pro time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É falta contra o time do Palmeiras, falta pro time do Bragantino bater. Se posiciona pra cobrança de falta novamente o time de Bragança Paulista. Placar do jogo continua, placar de 2-1, 2-1 pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Se posiciona pra cobrança de falta o time do Bragantino. Elinho vem na bola pra bater a falta pro time de Bragança Paulista. É falta pro time do Bragantino bater pelo setor de esquerda. Partiu pra bola, correu, bateu em cima da barreira. Derrubou o Piquerez, lateral. Agora o Piquerez tá ali, ó. Completamente atordoado depois dessa bolada do Elinho, né? Muito próximo, inclusive. Um chute forte, mas que atingiu em cheio o camisa 22 do Palmeiras. Agora começa a se recuperar o Piquerez por ali, vai recuperando os sentidos. Tudo bem com ele, segue o Massa Bruta no ataque. É pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. É bola, campo de ataque para o time do Bragantino, que recolhe com o Eduardo. Eduardo prende o lance no campo de defesa. Eu vou dizer uma coisa para você, Mauro Betti. Eu tô curioso para ver o Dudu no campo de jogo. Não sei quando ele vai entrar. Também. Porque essa dupla Dudu e Rony já fizeram fumaça, hein? O Rony voltou a fazer, hein? E muita, né? E muita gente legal chegando ao clube também. E o Dudu tem que ganhar os minutos e ainda mais com a torcida presente. Aqui eu acho legal esse abraço. Aquilo que o PDV falou, aquilo que a gente sente no estádio, sente pelas redes sociais e com os amigos e tal. Ele precisa o mais rápido possível voltar, e o Palmeiras jogando assim tão bem é legal, né? Mas claro, isso só quando a coisa estiver mais definida, até porque ele não joga desde 27 de agosto. É muito tempo e o jogo não é fácil. É bola no campo de defesa para o time do Palmeiras, dominar com Veiga. Veiga solta a jogada para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras, devolve para Veiga. Veiga vem para o toque de bola, tentou escapar a marcação de dois, fica no chão. Toma falta, falta para o time do Palmeiras cobrar. É falta para o time do Palmeiras bater. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da sua Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, vem pro toque contigo no setor intermediário. Já recolhe contigo novamente o time do Palmeiras, vem pro toque Murilo. Murilo lança a jogada, abriu para Menino, vai correr para evitar a saída, mas o Bandeira tá marcando impedimento dele, é isso? Exatamente, impedimento do ataque do Palmeiras. Daqui a pouco mexe o Massa Bruta duas vezes. É bola no campo de defesa para o time do Bragantino bater pelo seu campo de defesa. Para você curtir o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Tá parado o jogo, lateral para o time do Palmeiras, bater lateral cobrado para o Menino. Ele prende o lance, vem para a finta na marcação, tentou passar, perde a jogada e na sequência faz a falta. Mas é impressionante como o Bragantino ficou tentando sair desse campo de defesa e não conseguiu. Agora dá uma aliviada, já mexe. Alô, Pedro Silvério, ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta com o time de Bragança Paulista, tenta descer do campo de ataque. Murilo vem para marcação, tranquilo do gol, Everton pega. Sai o goleiro do Palmeiras para fazer a firme boa defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. A bola já volta no toque de bola para ser para o jogo. Lançamento vem à frente no comando de ataque, Menino vem para brigar. A bola aqui que vai sobrar para Estevam. Estevam sempre muito perigoso. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para finta. Estevam vem marcação em cima dele. Escapa na marcação do primeiro, tentou o segundo, não passa. Chega na bola, toca Matheus Fernandes, autor do gol do Bragantino. Ele tentou o levantamento à frente no comando de ataque, tentou o toque de bola contigo na intermediária para Estevam. Estevam domina, vem para o drible em cima da marcação no primeiro, não vai começar. A abertura foi feita à frente, Fabinho já prende no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda. Pega a tua informação e passa aí no microfone, meu filho. Não, pra dizer que o Dudu está aqui no gramado de camisa azul. Acho que ele vai pro Cruzeiro. E vem Palmeiras na boca do gol, dominou o cruzamento pro Veiga, vai bater, desvia, Eduardo vai embora. Seria o terceiro do Palmeiras para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro do Vale.
E vem na bola, Gabriel Menino para a cobrança do escanteio, o Verdão em busca do terceiro, mas o Daronco agora conversa com o Murilo, ó, tá jurando ali o jogador da equipe do Bragantino. O Daronco pede calma, escanteio, Verdão, Gabriel Menino toma posição. Escanteio para o time do Palmeiras bater, vem Menino para a cobrança de escanteio para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Murilo tá ali conversando com o Daronco pede calma para ele, é isso do Vale? Exatamente, estava jurando ali o jogador do Massa Bruta. Escanteio para o Palmeiras bater, Menino vem para a cobrança, partiu Gabriel Menino, soltou na entrada na grande área para Estevão, girou, foi bater, furou o Estevão, a bola volta no toque de bola, tem um toque de bola, domina do campo de retaguarda para ser jogando, aperta na marcação, o time do Palmeiras tem lateral. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vai mexer o Bragantino, Mosqueira tá indo embora, é o primeiro, é isso? Ó, tá saindo Matheus Fernandes, 35, para a entrada do Gustavo Neves com a 22. E aí sim, sai 30 Mosqueira, entra 28 Vitinho, alteração dupla no Massa Bruta. E aí, Mauro Betti, você falava do Dudu, aproveita e complemente, Mauro. Não, para dizer que boa mudança, o Vitinho é bom jogador, faz essa função do Mosqueira numa boa, também o Neves para compor um pouco mais o meio campo, que o Massa Bruta perdeu a qualidade de chegar, a quantidade de intensidade de chegar mais à frente e vinha perdendo o meio campo também. Um mexer interessante no Braga. É lateral para o time do Palmeiras ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Na loja Online Steel você conta com uma super linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br/ e aproveite. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Vem lançamento do Veiga, abriu para o Estevão na direita do campo de ataque. Ele aperta na marcação, Estevão fica com a sobra da bola, recolhe, protege, domina, faz bom drible, balançou, outro drible, levou para a linha de fundo, tenta ganhar o escanteio no meio de dois, ele perde a bola. Pois não, Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando nos Estados Unidos. Na Copa América, Lautaro Martínez amplia para a Argentina, agora 2-0 contra o Canadá na abertura da competição. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem Menino, toca de cabeça, ele ganha a jogada para o time do Palmeiras, tentou descer da esquerda para Piquerez. Piquerez complementou o lance para o Menino, no meio do caminho tinha um pé, e esse pé era do Natan. Ele toca, põe para fora, lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, domínio do campo da retaguarda, a família Capelanes na Band, domínio do campo de defesa, vem para fim, em cima da marcação, vem para o toque de bola contigo na intermediária, recolhe a marcação, cruzamento pro Rony, tranquilo. Cleiton pega, hein? E depois do Verdão ter cobrado rapidinho essa falta, quer mais o Palmeiras, que vence o jogo por aqui, 2-1. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mauri, o jogo. Muito bom, lá vem o Palmeiras. E vem pro jogo, erra novamente o time do Bragantino. Você só sabe falar isso, lá vem o Palmeiras. Domínio do campo de ataque, vem pra finta. Já prende a jogada contigo na intermediária, Veiga. Ele vai ser seguro e vai tomar falta. Aí tá marcada a falta. E vai amarelar a vida do Bragantino. Vitinho, camisa 28, acabou de entrar. Entrou agora. Cartão amarelo. Exatamente. Era do Atlético Paranaense, entrou agora o Vitinho. Merecido, né, Mauro? Muito, né? E o Veiga voltando fisicamente está bem, com isso todo o time do Palmeiras rende melhor. Esse Mauro Betti é um multifunções, viu? Estavam jogando bem, eu sei, te conheço, Mauro. Você tá fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Não, tá, o Palmeiras... O Palmeiras dá pra ver esse jogo bonito. Esse tá valendo a pena. E confesso, os motivos de estar aqui no Allianz Parque é pra ver esse menino Estevam. Que partida espetacular do menino. Esse moleque joga muito, viu? Tá muito. Hoje, então, fora da curva. Melhor partida dele. Alô, José Arthur, ligado no microfone Bandeirantes, tem falta novamente no campo de ataque, o time do Palmeiras, é falta para o time do Palmeiras bater, se posiciona para a cobrança de falta, Piquerez comprou um carro verde,
se posiciona para a cobrança de falta o Piquerez. É falta para o time do Palmeiras bater, você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Se posiciona, ajeita para a cobrança Piquerez. Barreira formada, próxima meia-lua da grande área. Piquerez na bola, Veiga também na bola. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Menino vai partir aqui para a direita para receber a bola na linha de fundo e fazer o cruzamento. Bola foi solta para o Veiga. Lançou para o Estevão. Forte demais o lançamento do Veiga. Mas a bola já tinha saído para a linha de fundo. Para bater mais devagar. É impressionante como... E quase que o Estevão ainda consegue, hein? Não fosse tanta força assim, ele ainda consegue colocar a bola de volta para a área, mas não valia porque a bola já tinha saído. 2-1, vence o Verdão. Se ficar me atropelando, vou reclamar na direção, hein? A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já recolhe novamente o time do Bragantino para ser jogando. Eduardo prende o lance, vem para o toque de bola contigo com Pedro Henrique. Pedro Henrique domina pelo seu campo de defesa. Vai tentar o toque de bola para a direita com o Natan. Ele prende o lance, recolhe o Bragantino. Placar de 2-1 para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Tem muita coisa nova chegando na Disney Plus a partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte na ESPN. A bola volta no toque de bola pelo setor de esquerda, aperta novamente, tenta descer o time do Bragantino. Lançamento vem para o comando de ataque, partiu no comando, aperta na marcação, tenta ganhar o time do Palmeiras, vem para o baixo, ganha a jogada, boa bola do Aníbal Moreno, soltou na esquerda na velocidade, Estevão domina, tem Rony partindo do outro lado, tem abertura à frente, domina o Estevão, bateu pro gol, foi fominha agora. Pô, Estevão. Rony na esquerda livre, na direita o Veiga passando livre, leve e solto do Vale. E daqui a pouco Flaco Lopes e Vanderlan no Palmeiras. Que coisa, hein, Mauro, esse lance, hein? Agora ele foi fominha. Agora tinha outras opções. Claro que é um jogador como ele, o gol se abrindo, ainda tá não devendo, mas não precisando, tá querendo e merecendo o gol, mas era o caso de buscar melhor os companheiros. Lá vem a bola volta o time do Palmeiras. Mas você só sabe falar isso, lá vem Palmeiras, Mauro. Não, agora eu mudei, eu falei lá vem Verdão. E vem pro jogo, melhorou. A abertura vem pra Rony na velocidade, mais pro zagueiro a bola tocada, né? Aí o Cleiton domina no campo de defesa para ser jogando no seu campo de retaguarda. Todo dia, dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. E aproveite. Tá ouvindo a gente, a Lavinha? Lavinha? Não, Lavinha o Verdão, né? É bola no campo de defesa. Recolhe novamente no campo de retaguarda. Tenta o toque. Não é a Lavinha Lavasque que tá ouvindo a gente, hein? Não sei. A audiência é sempre qualificada, é capaz. É o futebol da Bandeirantes. Olha pro Marcel mandando abraço pra Xuxa. Eu não lembro até hoje disso. Você, cara. Olha os caras mentem, hein, velho. Tá louco. A bola volta no toque de bola para sair jogando. Recolhe contigo no meio de campo, aperta na marcação, tentou o toque de bola curto na intermediária. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer. Você ligado no microfone Bandeirantes. O time do Bragantino tenta responder. 2-1. Mauro, eu nunca vi o Palmeiras perder tantos gols assim. Olha, não me lembro. Você mandou muito bem, Ulisses. Eu estava pensando aqui, eu já mandei para historiadores e torcedores e gente de scout quantas oportunidades nos últimos tempos o Palmeiras criava e não perdia tantas, né? Tem mérito, Cleiton, mas tem muito demérito na finalização. Claro, o Palmeiras hoje em grande atuação, mas sem eficiência. Lá vem. Pois não. Sai 10, Rony, vem Flaco Lopes, 42. Sai 23, Veiga, vem Vanderlan, meia dúzia. E aí, Mauro? Entra o Vanderlan para de novo puxar o ataque, é uma opção sempre bastante interessante ele dando essa velocidade. E o Rony estava cansado e cansando os outros também, normal. Entra o Flaco Lopes para segurar um pouquinho essa bola e ser um jogador muito importante na bateria aérea, ofensiva e também na antiaérea, porque o Bragantino vai forçar, claro, essa bola a levantar, porque está com poucas ideias o Bragantino desde o segundo gol palmeirense. O Bragantino não mexeu, né? Neste momento, não. Né? Neste momento, não. Muito obrigado. Não mexeu nesse momento. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no intermediário. Elinho prende o lance, tentou bater direto pro gol. Everton dá o tapa na bola e põe para a linha de fundo. Escanteio pro time do Bragantino bater. E tem pressa o Massa Bruta em busca do empate aqui no Allianz Parque. O Palmeiras vence o jogo 2-1. Elinho cobra o escanteio, tentou levantar Sacha. Mas o que é isso, Sacha?
a bola mandou longe do gol, hein? O movimento foi bonito, mas a conclusão não foi legal. O Sacha erra o alvo por muito por aqui no Allianz, desperdiça a chance. 2-1, vence o Verdão. Em algum momento da tua vida, do Vale, o movimento teu foi bonito, mas o fim foi um desastre. Acontece. É um futebol nem da sempre, Bandeirantes. mas acontece. A bola volta no toque, ele bola contigo no setor intermediário, tenta partir para o comando de ataque, recolhe novamente, já domina contigo no campo de defesa para ser o jogador do time de Bragança Paulista, domina pela esquerda, 2-1 para o time do Palmeiras, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto novamente, aperta na marcação, vem para tirar, mas está pedido, hein? Está marcado impedimento o árbitro aí. Exatamente, marcado o impedimento no momento que ele vai ali chamar a atenção do banco do Massa Bruta, que reclamava justamente do lance. O Daronco vai lá, falou, ó, de novo não, hein, não vou aceitar, daqui a pouco vai pintar cartão. É o futebol da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, girando o placar do Brasileiro. Você confere. Palmeiras 2-1, Bragantino, Pozóvio. Ulisses, mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 2-1. Com esse resultado, o rubro-negro assumiu a liderança do campeonato com 21 pontos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domina do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, aperta na marcação, recolhe pelo comando, vem para a finta, domina o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe o Bragantino para responder do seu campo de retaguarda. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta para Flaco Lopes, ele domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, já vai fazer, tentou lançamento à frente, seria para Vanderlan. Ganha lateral, Palmeiras pelo setor de esquerda do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. A bola volta no toque de bola do campo de retaguarda. Domina o Everton, mata no peito, vai ser jogando para o time do Palmeiras. Ele rasga a jogada, levanta para o comando de ataque. Depois tem um apito final na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem com o toque de bola de Mike. Mike domina, toma a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o Palmeiras bater no campo de defesa. E segue em processo de aquecimento por aqui o Dudu. Vamos ver se daqui a pouco o Abel mexe com o retorno de Dudu, que não joga desde o dia 27 de agosto do ano passado. É o futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras para ser jogando. É bola para o time do Verde bater do seu campo de defesa e ser jogando no campo de retaguarda. A Bandeirantes está com você está com a Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola no campo de retaguarda, vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Já prendeu no curtigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Massa Bruta. Abertura na esquerda. Vem Mike para tirar. Ele tira para o time do Palmeiras. Tentou para Moreno. Moreno recolhe no setor intermediário para Flaco Lopes. Vanderlan partiu na esquerda. Lançamento para ele em alta velocidade. Ele domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta. Rola a jogada. Soltou para Piquerez. Prende o lance. Menino vai para a área. Ele cruzou. Tira dali. Vem para afastar Pedro Henrique. A bola volta com o time do Palmeiras, recolhe contigo na intermediária. Tomou chapéu. A bola volta no toque de bola, menino toma o chapéu, aperta Flaco Lopes, tenta ganhar o lance, fica com a dor na canela. A bola volta no campo de defesa, tenta descer o time do Bragantino. Placar de 2-1 para o time do Palmeiras, faz o break. Eduardo tentou lançamento no meio, vem para travar a zaga do Verdão para tirar dali. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 35 jogados para você conferir. Etapa derradeira de jogo, etapa final de jogo, segundo tempo girando o placar do Brasileiro. Alô, Matioli, tá ligado no microfone Bandeirantes, continua para você. Palmeiras 2-1 para a equipe do Bragantino, Pozóvio. Ulisses passando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder com 21 pontos. Logo atrás vem o Botafogo em segundo com 20. O Palmeiras é o terceiro também com 20. E o Atlético Paranaense é o quarto colocado com 18 pontos somados. É
o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola foi solta para Vanderlan. Entrou na área, Flávio Lopes pediu, cruzou, bateu no zagueiro, no goleiro, no zagueiro, foi embora. Escanteio para o time do Palmeiras. Bateu por último no Eduardo. E não teremos Dudu hoje, Ulisses Costa, porque o Abel chama o Garcia, camisa 32, e o John 40, as duas últimas do Verdão já. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa. Comércio com oportunidades. Campeã está na sua vida. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já tá parado o jogo. Tá marcado escanteio para o time do Palmeiras, que busca o terceiro gol. 2-1 para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar. Vem para a cobrança. Vem levantamento. Menino na bola. Vai partir para bater. Escanteio, partiu para a bola, bateu, levantou na boca do gol, nas mãos do Cleiton. Ele sai do gol para fazer a firme defesa. E depois fica sentindo por aqui o camisa 1 do Massa Bruta, vai se levantando aos poucos. Desce o Bragantino em busca do empate, daqui a pouco alteração dupla no Verdão. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time de Bragança Paulista. Flavinho Cirilo tá ligado no microfone Bandeirantes. Mattioli também curtiu o sonsaço Bandeirantes. Alô Mozart, ligado novamente pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola. Recolhe no campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aparece na marcação, tenta descer o time de Bragança Paulista. A abertura foi feita pela esquerda, aperta na marcação, Estevam tenta ganhar, não consegue. A bola volta no campo de ataque para o time do Bragantino, para o Sérgio Guimde. Já prendeu o lance curtinho no setor intermediário, o time do Bragantino. Placar de jogo, 2-1 para o time do Palmeiras, 2-1 Verdão. O Palmeiras vai ficando na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem para o toque para tenta descer curtinho no meio de campo. Recolhe novamente o time do Bragantino para ser jogando. Mauro Betti, o jogo 2-1 Verdão, Mauro. O Braga se solta um pouquinho mais, corre riscos, é normal ter que fazer isso com o tempo de jogo passando e criando pouco da segunda etapa desde o segundo gol ao Palmeirense. E o Palmeiras abusando no contra-golpe, mas a bola não está chegando legal. O Vanderlan entra bem, o Lopes não está mal, mas é outra característica do jogo em relação à profundidade que dá o Rony. E o Estevam agora parece um pouco cansado, o que mesmo assim não impede de que ele num lance só defina de vez o placar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Na loja Online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. Tenta descer o segundo Bragantino, a bola foi solta para Vitinho. Caiu, ele se jogou. Tá sentindo o Vitinho, vai ali o Naves conversar com ele, tá parado o jogo. E mexe o Palmeiras, saindo 25, Gabriel Menino, entrando 40, John com a 40 na vaga de Gabriel Menino. E também vem aí Garcia, vai subir a placa para a entrada de Garcia, saindo o camisa 41, Estevam, muito aplaudido. 32, Garcia na equipe do Palmeiras, vai mexer também o Massa Bruta. Saindo 19, Sacha, para a entrada do 33, Nacho. Quem que saiu aí, por favor? Garcia entrou no lugar do Estevam? Isso, exatamente. Muito bem. Dois laterais como pontas do Palmeiras agora. E o Sacha pelo Nacho normal, tá também outro muito desgastado. O Estevam realmente estava muito pregado agora. Tava cansado, mas jogou demais. Ia fazer um gol antológico, hein, Mauro? Nossa senhora, seria o gol, pra mim, claro, o mais bonito em quase 10 anos do Allianz Parque. A melhor partida dele, pra mim, o melhor jogador até agora do Campeonato Brasileiro. É bola do campo de defesa para sair para o jogo. Já prendeu nesse curtinho na intermediária. Tem lateral o time de Bragantino. Lateral para o time do Bragantino bater pela frente do campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando, etapa para você conferir. É final de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Palmeiras 2-1 para o Bragantino, vem para o toque de bola, cruzamento do Garcia na área para o Flaco Lopes, tira o zagueiro. 2
Palmeiras 1, Bragantino na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí pros óbvios. Ulisses passando pelo Z4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 17º com 7 pontos. Logo abaixo em 18º o Corinthians também com 7. O Grêmio na vice-lanterna com 6. E o último colocado Fluminense com os mesmos 6 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes pra você. Mauro, foi um bom jogo do Palmeiras, né, Mauro? Muito bom do Palmeiras e também bom do Red Bull Bragantino. Um dos melhores jogos até agora do Brasileirão, Ulisses. É verdade, gostei desse Palmeiras. Bom jogo mesmo. Não, o Palmeiras foi muito bem hoje, aliás, uma semana muito boa. E lá vai o Palmeiras. E lá vai o Palmeiras. Lá ia, mas aperta o time verde para ganhar a jogada, para volta pelo setor de esquerda. Flaco Lopes soltou, bom lance para Garcia, tentou John, escorregou, brigou, ganhou, perdeu. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. E vem para dizer que o Palmeiras perdeu de gol. É coisa de gente grande, é impressionante. Cara, eu nunca vi o Palmeiras perder tantos gols num jogo como hoje. Coisa de louco, Mauro Betti. Mesmo, uma partida que não é normal se criar tantas chances, ainda mais contra um adversário de qualidade como o Red Bull, e perder tantas. Tem uma ótima atuação, mais uma do Cleiton, mas é muita chance perdida. E até como você destacou, Ulisses, e com o PDV, aquele lance do Rony, que já estava impugnado por impedimento, mas mesmo assim ele isolou a bola de maneira bizarra, né? É verdade, como isolou, né? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá paralisado o jogo, tiro de meta para o Palmeiras bater. 2-1, Verdão. Tem muita coisa nova chegando na Disney Plus. A partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte na ESPN. Disney Plus. A bola volta no toque de bola para sair para o jogo. Já recolhe novamente no campo de defesa. Vem para o toque de bola. O time do Bragantino tem lateral para o setor de esquerda. Campo de ataque. 2-1 Palmeiras. Vitória importantíssima. Toda vitória é importante. Mas essa é demais, viu? Essa é demais. E repito para você, o que o Palmeiras perdeu de gol hoje é uma coisa de louco. Eu tenho que bater nessa tecla porque não é normal, né, Mauro? Não é normal mesmo. É um time que, às vezes, quando joga bem, jogou muito bem, vence legal, como por enquanto está merecendo. Mas tem jogos que o Palmeiras não joga tão bem, mas é extremamente eficiente. Por exemplo, 4-0, com baita resultado, claro, contra o Galo, seria mais normal o 4-0 hoje do que esse 2-1. Né? Porque o Palmeiras não criou tanto assim contra o Galo como criou hoje contra o Red Bull Bragantino. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Garcia aprende a jogada, solta com o time no meio para Fabinho. Fabinho do Miri tenta inverter a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Lançamento seria muito bom. Aparece na marcação. John ganha a jogada, solta para o toque de bola de Garcia. O bandeira para. Está marcando impedimento, a bandeira para o time do Red Bull bater, o Bragantino bater do seu campo de defesa. É lateral ou não? Impedimento para o time do Red Bull bater do seu campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina, tenta descer do campo de retaguarda, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras, aparece na marcação para ganhar. A bola volta pelo campo de defesa, toca para aqui pelo Bragantino. É na direita, Natan prende o lance, volta com o time com Cleiton, 2-1. Palmeiras vence no Allianz Parque, o Bragantino por 2-1. Lançamento foi feito à frente, mas era para estar um 6-2 mais ou menos. A bola volta no toque de bola, recomeça no toque de bola novamente. O time do Palmeiras tentou ser para o jogo, não conseguiu. A abertura vem com o Bragantino em velocidade, desceu Eduardo, ninguém marca, chegou na marcação, apareceu novamente o toque de bola para Elinho. Elinho limpou, ameaçou bater, faz o giro, vai para o toque de bola, soltou pelo setor de esquerda. Ele abre o lance, bom lance à frente no campo de ataque, solta bom lance, domina o Bragantino, tentou Vitinho, cruzamento, vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Aproveitando, Ulisses, para passar o público, no momento que a arbitragem sinaliza mais 5 minutos, vamos a 50. 29.119 pagantes para uma renda de R$ 2.155.800,48. Torcedor que protestou hoje com uma faixa Allianz Parque mais popular. E tá certo o torcedor, né, Mauro? Muito, porque de novo aquilo que a gente conversou no jogo e conversamos em outros momentos, para manter um elenco tão vencedor você precisa investir, precisa ser um pouquinho caro, mas não tão caro como tem sido há muito tempo, e há condições físicas, tem que haver a vontade política, administrativa, econômica, enfim, e não é populismo, é exatamente inclusão, porque tem como pelo menos uns 4.000 lugares aqui no Allianz Parque mais baratos, e isso não foi feito de novo, não só nessa administração, nas anteriores também.
A bola volta para o setor de direita do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Se os problemas dos times de futebol do Brasil fossem esse, né? Você reclamar, que deu a cabeçada, foi para fora ali, do Lucas Evangelista, que os problemas dos clubes brasileiros fossem esses, né? Você reclamar da quantidade de gente no estádio, de ingressos mais baratos, né? Que o Palmeiras está num momento inacreditável. Mexe o Bragantino. Sai Natan 45, entra Thalisson 21. Mauro. E quase que o Red Bull Bragantino faz, ou seja, o jogo só acaba quando termina mesmo. O Thalisson vai tentar fazer alguma coisa, que o Red Bull deu uma melhoradinha, que o Palmeiras deu uma pregada nos minutos finais no Allianz Parque. Deu uma cansada, por isso que o Abel trocou tanto. Sim, precisa mesmo. É bola no campo de retaguarda, o Abel já trocou 5. Será que essas 5 substituições continuarão para o resto da história do futebol? Não? Sim. Porque elas vieram na pandemia, não tem volta. Lembra? Vieram na pandemia e ficaram com razão, porque o futebol hoje é cada vez mais intenso. Se corre quase o mesmo que se corria há 20 anos, mas com muito mais pique, com muito mais intensidade. Foi lançado aqui na direita o Garcia, mas ele estava impedido, né? Isso. O Capelani está aqui homenageando a bandeira, falou que ela é fera, espetacular, não errou quase, hein? A bandeirinha foi bem, hein, Mauro? Acompanha o relator. Tá parado o jogo. É bola, campo de defesa para o Bragantino jogar. Bola foi chuta pelo setor de direita do campeonato. Eu vou dizer, Capelandes não tem juízo nenhum. Vem Murilão, de cabeça ele tira o perigo, recolhe pelo setor de direita, tenta descer o time do Palmeiras, cochilou, perdeu. A bola volta para Vitinho, Vitinho que veio do furacão, do meio do campo de ataque, tá virando ventinho também, viu? Teve 2 chances de ficar na frente do brasileiro, empatou as 2. Recolhe no campo, tomando o gol aos 70 do segundo tempo, do meio do campo de defesa. Daronco. A bola volta no toque de bola, aperta novamente, recolhe, tenta ganhar a jogada, o time do Palmeiras vem para ganhar a jogada pelo setor de direita, John, ele perde o lance, vem para ganhar no toque de bola curtinho, para o toque de bola curto na esquerda, recolheu Vanderlan, balançou, tentou o toque de bola pelo setor de direita do campo de ataque, pode sair cruzamento dentro da grande área, prende bola no time do Palmeiras, lançamento para Vanderlan, tá na área, Flaco Lopes entrou, cruzou, travou o zagueiro, foi para fora, escanteio para o Palmeiras bater aí. Na travada do Lucas Evangelista, escanteio Verdão, vem John na bola, o Palmeiras em busca do terceiro no Allianz Parque. John para cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, escanteio para o time do Palmeiras bater, vem levantamento dentro da grande área, vai partir para a bola, levantamento do John, Palmeiras tenta o terceiro gol, 2-1, Palmeiras ele prefere o toque curto, recolheu para o Verde, faltando 1 minuto e 30 para jogar, para terminar o jogo. O Palmeiras toca de pé em pé. Murilo domina, abre para o toque de bola curto na zaga central para Naves. Naves recolhe a jogada pelo direito, deu o toque de bola para Mike. Mike recolhe. Garcia já pede. Mike é obrigado a dominar do seu campo intermediário. Volta a jogada no campo de defesa. Domina o time do Palmeiras com Naves. Naves vai rasgar a frente, rasga a frente. Ele tenta o levantamento no comando de ataque, não consegue. A bola quica, volta com o time do Palmeiras. Passa por entre as pernas do Mike. Ele volta, recupera. Domina para o time do Palmeiras. 49. Você viu o toque da Bandeirantes. Mais um. Vanderlan lançado pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele domina, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, Flaco Lopes de cabeça, põe para fora, mandou para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bragantino bater. Numa abertura espetacular da direita para a esquerda, o cruzamento do Vanderlan, cabeçada do Flaco Lopes por cima, o Palmeiras ainda tem gás em busca do terceiro. É bola no campo de retaguarda, vai terminar o jogo no Allianz Parque, vamos chegando já 49, 40 mais 20 segundos de jogo, com 5 de acréscimos que você teve, domínio do campo de ataque, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, o time do Bragantino não consegue, a bola quica, volta, vamos chegando a 50 minutos de jogo, mais 15 segundos para terminar o jogo, 2-1 Palmeiras, boa vitória do time do Palmeiras, poderia ter sido de um monte de gols, a bola volta no toque de bola, recolhe o Bragantino, vai para cima, cruzamento na grande área, subiu de cabeça, vem para tirar o Piquerez, a bola quica, volta no comando de ataque, Piquerez de novo corta, ela volta com o Vanderlan, dá o tapa na bola quando perde o braço o árbitro. Termina o jogo no Allianz Parque, 2 para o Palmeiras, 1 para o Bragantino, mas eu nunca vi na minha vida um time perder tantos gols como o Palmeiras hoje. Palmeiras 2, Bragantino 1, tá chegando o apito final com João Paulo Capelaniza, alô Capela. Alô,
Ulisses Costa deu Palmeiras em cima, na ponta da tabela de classificação. Verdão venceu mais uma no Allianz Parque sem o retorno de Dudu. E aí, Paulo do Vale deu palestra do Vale. É isso, Capelanes, que confirma um ótimo momento, né? São 4 vitórias na sequência, sendo 3 de forma muito convincente contra Vasco da Gama, Atlético Mineiro no último final de semana e hoje aqui no Allianz Parque 2-1, apesar do placar apertado, o Palmeiras, como destacamos aí na narração do Ulisses Costa, perdendo muitas oportunidades, né? Num jogo de Estevão por aqui, um dos destaques dessa partida, não marcou nenhum gol, mas foi muito efetivo. E também para o Everton, né? Que deu uma assistência para o gol do Rony espetacular. Depois de tentar pelo menos umas 3, 4 vezes aí no primeiro tempo, ele consegue na segunda etapa e dá a vitória para o Palmeiras, que volta a campo contra o Juventude no final de semana, domingão, 6h30, em busca de, quem sabe, assumir de vez a ponta do Campeonato Brasileiro, Capelanes. 11h25, abertura do apito final. Antes, o craque Bandeirantes para você. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vou começar com você. Alô, Mauro Betting, o seu voto tem peso 2. Quem foi o craque Bandeirantes na vitória do nosso Palestra 2-1? Para mim, a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras e a melhor partida que eu vi de jogador neste Campeonato Brasileiro. O Estevão é 9, o Cleiton é 8, o Red Bull Bragantino, mas Estevão é o 9, o cara que definiu Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 1. Pergunta para você, já estamos finalizando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem é o melhor jogador do Brasileirão até aqui, Mauro? Estevão. Paulo do... Nossa, fiquei com soluço. Paulo do Vale, quem foi o craque Bandeirantes aí do Vale? Ah, sem dúvida alguma, Estevão, Capela. Estevão, o craque Bandeirantes, não fez gol, mas é o seguinte, eu duvido que Beto Rebeck, Caiame e Martins tenham separado o lance. Alô, Beto Rebeck e CG Martins, Central Técnica Bandeirantes. Vamos separar o lance do primeiro tempo, porque quase rolou um gol antológico na primeira etapa. O Estevão, que nas categorias de base, de Cruzeiro, de Palmeiras, era conhecido como o novo Messi, o Messinho, apelidado por Mauro Betting, quase fez um gol à la Messi. E a gente vai reprisar na voz de Ulisses Costa. Quase! É que o Cleiton defendeu numa largura gigantesca. Que a bola, olha, vou falar o português claro, ele defendeu de bunda. A bola estava passando entre as pernas, ele sentou na bola, literalmente, e o Messinho, o Estevão, driblou praticamente o time inteiro do Bragantino. Daqui a pouquinho, na abertura do programa, a gente reprisa os gols de Ulisses Costa e essa jogada fantástica que Ulisses Costa narrou. E por falar em Ulisses Costa, a todo instante, durante a jornada esportiva, Bruno Puzóvio, classificação, Bruno Puzóvio, atualização. Terminou o jogo. E o Palmeiras, hein? É o primeiro, é o segundo ou é o terceiro desse Campeonato Brasileiro, hein, Puzóvio? Palmeiras é o terceiro colocado, o Flamengo é o líder com 21 pontos. Logo atrás o Botafogo é o segundo com 20 e o Palmeiras é o terceiro também com 20, Capela. Quem fecha o G4? O Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos. E o Z4, a zona da degola? Lá embaixo com 7 pontos, o Vasco é o 17º, o Corinthians é o 18º também com 7 pontos e com apenas 6 pontos o Grêmio na vice-lanterna com 2 partidas a menos e o último colocado Fluminense, Capela. Cara, esse Z4, essa zona da confusão, meu amigo, alguma vez já estiveste na zona de confusão, Puzóvio? É isso. É isso, Capela. Hoje, né? Que é isso. Não, irmão, é que o seu time já esteve na zona de rebaixamento, já. Vai. Essa nova geração, eles vão tudo pro outro lado, né? Eu tô com você no estúdio, pô. 11h28, Estevão, o craque Bandeirantes da vitória, Palmeiras 2, Bragabu 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Novo Disney Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 11h29.
11h29, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Alô, torcida do Verdão. Deu Palmeiras, eu quero o hino do Palestra, Michel Lopes. Como é bom ser palmeirense, gente. Você que tá ouvindo a rádio, você pode ser flamenguista, corintiano. O palmeirense sabe o que eu tô falando. Porque o torcedor do Palmeiras, aquele que já tem mais de 30 anos, ele viu tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim do Palmeiras. Misericórdia. Mas posso falar, mesmo o Palmeiras naquela gangorra, ora na Série B, ora na Série A, sempre um Palmeiras campeão, sempre um Palmeiras com grandes times. E esse recorte de 10 anos pra cá é o maior momento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tô falando que é o melhor, estou falando que é o maior, de mais títulos, de mais vitórias, de uma dinastia de um técnico português que veio ao futebol brasileiro de forma desconhecida e se transformou, para mim, no técnico gringo mais importante da história desse país. E ele revela, e ele ganha, e ele vence, e ele incomoda, e ele é bom, é uma perna danada. Mas como é bom, Abel Ferreira. 11h30. Marcou o quinto sinal e como é bom o Estevão. Ouça na voz de Ulisses Costa, quase o gol de placa, o que seria, na opinião do Mauro Betti, o gol mais bonito da história do estádio, mas que parou nas nádegas, literalmente falando, do goleiro Cleiton. Ulisses Costa! Domínio do campo de ataque, Estevão. Dominou, lindo drible, vai fazer um golaço, limpou todo mundo, vai ser lindo, lindo, lindo. Bateu por entre as pernas do goleiro, pegou o goleiro Cleiton! Ele meteu por entre as pernas do goleiro Cleiton, colocou a mão atrás do bumbum e fez a defesa! Que coisa do Vale, que seria um gol maravilhoso do Vale! Gente, que coisa... Não, mais uma vez, ó. Ulisses Costa ilustra como poucos narradores já fizeram na história do rádio. Mas perceba no grito da torcida, a expectativa. Reparem na atmosfera do estádio e reparem na narração em cima. Alô, Estevão. Alô, Ulisses Costa. Domínio do campo de ataque, Estevão. Dominou, lindo drible, vai fazer um golaço, limpou todo mundo, vai ser lindo, lindo, lindo. Bateu por entre as pernas do goleiro, pegou o goleiro Cleiton! Ele meteu por entre as pernas do goleiro Cleiton, colocou a mão atrás do bumbum e fez a defesa! Que coisa do Vale, que seria um gol maravilhoso do Vale! Tinha que ter entrado, gente. Essa bola tinha que ter entrado, mas foi muito bem o goleiro Cleiton, muito bem o Estevão e muito bem quando ele quer, não tem jeito. Ulisses Costa! Olha, Palmeiras vence, retoma a boa fase, fica na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, no terceira posição, atrás, obviamente, do Flamengo, que hoje é o líder do torneio, mas é um Palmeiras que tem foco total na disputa da Copa do Brasil e principalmente na Copa Libertadores da América. É um Palmeiras, aparentemente, em mais uma temporada imparável. Torcedor do Palmeiras, abrindo os trabalhos do apito final, eu quero a sua participação. No apito final, eu gosto mais de ouvir do que de falar. Aqui no Concentração já falei bastante, no intervalo eu falo bastante, e eu gosto de ouvir o ouvinte, literalmente, porque o ouvinte na Bandeirantes não foi feito só pra ouvir. O ouvinte tem voz, o ouvinte fala, manda opinião. A Capela, mas eu não gosto de você, quero cornetar. Pode mandar o que você quiser, tá tudo certo, meu chapa. Capela, quero elogiar, pode mandar também. Vocês mandam aqui o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, principalmente se o assunto for futebol. Aí depois, madrugada dentro, aí nós vamos para uma resenha diferente, beleza? 11h33, então manda para cá sua mensagem. 11999048756, 11999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar mensagem de áudio, mas ó, atenção, tenta seguir um padrão aí. Manda o seu nome, de onde você fala, e na sequência, sua mensagem, uns 25 segundos passa. Beleza? Que a gente consegue rodar bastante gente. Ô Bruno Puzóvio, dá uma atualizada aí, placar da Copa América. A Argentina estreou e venceu bem o Canadá, Puzóvio. Exatamente, na abertura da Copa América nos Estados Unidos, a Argentina ganhou do Canadá por 2-0 com gols de Julian Álvares e Lautaro Martínez. Maravilha. Bom, lembrando que a seleção brasileira também fará a sua estreia e todos os jogos do Brasil nós teremos cobertura da Rádio Bandeirantes, entre outras partidas também, fim de semana. Cara, eu vou falar, o Capri mandou a escala aí, mas olha,
tanto jogo, mas tanto jogo que eu tô perdidinho no pagode. Tô com medo de um dia chegar pra trabalhar e não sou eu, e um dia tá em casa e sou eu, velho, porque é tanta coisa na cabeça. Hoje eu olhei a escala umas 15 vezes. Que tem de jogo é brincadeira. Não, é brincadeira. Mas nós teremos, por exemplo, esportes em debates na semana que vem, e aí a gente já emenda, obviamente, com mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Que é, Pozóvio? E amanhã também temos esporte em debate. Amanhã importante dizer que eu tô puxando sardinha porque velho. eu já quero adiantar. Estou voando no palpitômetro. Mano, você cravou. Eu cravei um joguinho aí por enquanto, hein, mano? Tava na cara que o Corinthians ia perder do Inter também, né? Não adianta o torcedor corintiano ficar bravo. Era óbvio que ia acontecer isso, né? Eu e você cravamos, inclusive, né? 1-0 Inter. E neste jogo do Palestra, meti um 2-1 também pro Alviverde. Que largo, hein? Cara, eu tava vendo umas informações aqui. O Bahia perdeu pro Flamengo hoje, né? O Rogério Ceni como treinador em jogos contra o Flamengo na carreira dele como técnico. 12 jogos, 12 derrotas. Irmão, é realmente assustador, hein? 12 jogos, 12 derrotas. Nunca sequer o Rogério Ceni como treinador empatou com o Flamengo. Mas vale lembrar que ele treinou o Flamengo e, por sinal, Pozóvio, o Flamengo foi campeão brasileiro naquela oportunidade sob batuta de Rogério Ceni. Tem essa aí também. Com o Gabigol, inclusive, voando, pois é. Né? Obviamente. Exatamente. Bom, então a gente vai aguardar a sua mensagem, você manda pra cá a sua participação. Daqui a pouquinho nós teremos esse cronograma. A entrevista coletiva do Abel Ferreira. Vamos tentar dar uma moral também pros atletas do Bragantino. Quem quiser parar pra falar, que o Bragantino também não vem fazendo muita questão de se expor na imprensa. Então, se eles não fazem questão, se algum jogador fizer, a gente ouve, se não tá tudo certo também, não vai mudar o preço do dólar em nada. E, obviamente, os atletas palmeirenses depois da vitória por 2-1. Uma vitória um tanto quanto mentirosa, hein, Mauro Betti? Era pro Palmeiras ter talvez feito a maior goleada da história do estádio, hein, Mauro? Que é um 8-1, né? Pela Libertadores, contra o Petroleiro. Como é que chamava? Oriente Petroleiro da Bolívia? Oriente Petroleiro, acho que era isso. Da Bolívia, teve aquele gol magnífico do Rafael Veiga. Sem puro espetacular, depois teve gol de falta, enfim. Não sei se tanto, porque o Red Bull Bragantino merecia mais do que um gol, né? O Palmeiras ainda está com um certo desajuste defensivo. Não pelo Aníbal Moreno, que é um jogadorzaço, e também crítica alguma ao trem Zé Rafael, mas alguma coisa não está bem ajustada. Talvez a ausência do Gomes e também, nossa, toda hora que eu falo, mas não é crítica, não. Passa um pouquinho pelo Naves, mas o Naves é muito bom, o Murilo segue de uma eficiência absurda, mas o Palmeiras deu algum espaço porque o Red Bull Bragantino é um bom time e jogou bem. Talvez ele não merecesse ser goleado, mas o Palmeiras merecia golear. É mais ou menos o que a gente viu na histórica vitória de segunda-feira. O Atlético talvez não merecesse, pelas circunstâncias, perder de 4, mas o time do Palmeiras mereceu fazer aquilo. E se hoje fosse 4-0, 4-1, 4-2, mas, sei lá, 5-2 pro Palmeiras não seria nenhum absurdo, pelo absurdo de bola que jogou o Palmeiras e pelo absurdo de futebol que joga esse menino Estevão. E a pena, porque é do futebol e é da vida, é que o Hendrick já tá indo pro Real Madrid. Porque se pudessem jogar mais vezes e mais minutos Estevão e Hendrick, meu Deus, que coisa espetacular, que coisa histórica, revelações fantásticas da história do Palmeiras. Ainda entendo que o Hendrick é o maior jogador revelado pelo Palestra Itália desde que fundado há quase 110 anos. O Palmeiras não revelou em sua base alguém tão absurdo como o Hendrick. Mas o Estevão não está distante não, viu, Capelanes? Cara, eu ia te fazer uma pergunta, Mauro, que é o seguinte: você uma vez me impactou com uma frase, eu não lembro exatamente suas palavras e não quero colocar palavras na sua boca, então você me corrija, fica à vontade. Mas você falou uma vez aqui na rádio que o Hendrick era e se tornaria o maior jogador da história do Palmeiras a ser revelado pelo clube. É o maior jogador que o Palmeiras já revelou dentro do Palmeiras, o jogador que veio da base, né? Sim. Lembrando que a Ademir da Guia veio do Bangu, o Robert Decatani veio da Várzea de Sorocaba, o Valdemar Fiume de jogador de base, que passou pela base, não houve um jogador melhor. Aliás, o único jogador que também ganhou todos os torneios que disputou pela base do Palmeiras desde que chegou ao Sub-11 palmeirense. Incrível. Por que eu tô fazendo essa relação com o Hendrick? Porque o Estevão, eu não vou fazer comparação com o Neymar. Eu vi muita gente já na rede social, aí ele lembra, cara, o Neymar pra mim, não que o Hendrick não seja, não que o Estevão possa vir a se tornar um, mas o Neymar, pelo menos pra mim, Mauro, você já tem um pouco mais de idade do que eu. Eu tenho 34 anos, rodei sem óleo, pneu murcho, mas é o que tem pra hoje. Cara, eu não vi um jogador atuar de forma tão assombrosa, assustadora, fantasmagórica do que o Neymar. O Neymar, pra mim, ele foi totalmente fora de série, principalmente atuando no futebol brasileiro.
Então é difícil traçar qualquer linha comparativa envolvendo o Endrick, outra posição. O próprio Estevão possuem semelhantes, mas calma, essa comparação seria até covarde. Você acha que o Endrick, ele talvez tenha... Perdão, o Estevão talvez tenha mais bola para superar o Endrick e até, quem sabe, com mais foco na carreira, o Neymar? Olha, ele é absurdo, o Estevão, né? Ninguém ganha um apelido de Messinho por acaso, tá? Embora pois novo isso, novo aquilo, mas desde o Cruzeiro e ao chegar ao Palmeiras, a maturidade impressionante, o berço que tem, os pais que tem, a família que tem, o staff que também tem, o Estevão, olha, ele me encanta muito. Ainda o Neymar é quem mais me encantou, tá? Entre esses três, pra ficar nesses três, tá? E sempre aquela coisa de encantamento e tal. O Endrick, lembrando que ele é o jogador sub-18 mais artilheiro do mundo em 2024, os números que ele tem, né? E uma força física estupenda. O Estevão é impressionante, que é ainda mais magrinho, mas não tão... o Endrick é um colosso físico, né? Se o Endrick tivesse 23 anos com o corpo que ele já tem, já seria espantoso. Ele com 17 para 18 é impressionante. O Estevão com 17... é um pouco mais magrinho, mas ao mesmo tempo faz com que ele seja tão... Também ajuda ele a ser tão liso, tão rápido, tão eficiente e bater tão firme na bola. O golaço que ele fez na Arena MRV é um desses casos. E o drible, o jeito que ele vai... É impressionante, que encantador de ver do Estevão, porque a bola vai lá para a ponta direita, ele vai passar e passa. Aí você fala, agora não, e ele passa. Ele vai driblar e dribla. E assim, é muito talento, é muito recurso de Estevão e com extrema objetividade. O único lance que você pode criticá-lo, um lance que a gente falou no finalzinho, que ele tinha duas opções pelos lados, ele avançou sozinho, também tinha um buraco, estava merecendo o gol, ele bateu e o Cleiton de novo foi muito bem, o goleiro do Braga. Mas assim, é muito legal, é muito bacana, é muito bonito o que faz o Estevão e é muito conforta a gente, não estou falando só como palmeirense, mas como amante de futebol, ver um moleque como esse, que tem realmente um potencial absurdo e o que é mais legal, como você destacou também, Capelanes, cabeça boa. Cabeça boa, base boa, e o Palmeiras tem uma frase muito interessante. Bom, Mauro, você conhece muito mais a Academia de Futebol do Palmeiras, as entranhas do Allianz Parque do que eu, mas tem uma frase do Palmeiras que eu acho que ela é fantástica. Aqui não se formam atletas, se formam homens, né? Isso. Então isso é fundamental, que o Palmeiras continue com esse envolvimento. E o Palmeiras é tão diferente, não é babando ovo não, rapaziada, é que sirva de exemplo para outros clubes também. Recentemente a Lívia Nepomuceno, e foi algo que até o Capriotti citou aqui na programação e eu não tinha visto, depois fui procurar me informar e vi os vídeos. A Lívia Nepomuceno e mais uma colega, que eu não vou me lembrar o nome aqui, até peço perdão, se alguém lembrar no WhatsApp manda aí que eu dou os créditos. As duas estiveram numa palestra na Academia de Futebol do Palmeiras para conversar com jovens adolescentes, pré-adolescentes, 14, 15, 16 anos, para que elas pudessem explicar a importância de um tratamento correto com o público feminino. Isso muda demais, você agrega. Sim, sabe? E eu vi até nisso também. O Palmeiras está agindo muito bem dentro e fora de campo. Muito bem essa colocado. questão social do Palmeiras, assim, sabe? E não é só porque a presidente é mulher e tal. Não, não é. Não é só isso, não. Não, longe disso. Então o Palmeiras ele tá muito à frente em vários aspectos, porque não é só Não tenho futebol. dúvida. Futebol é um reflexo da sociedade. Se a gente se preocupar com a questão social e deixar de lado, a gente infelizmente vai formar um monte de bom jogador, mas que esses caras podem perder a linha, podem ir para um outro lado, mexer com droga, agredir mulher, cometer crimes. Infelizmente, é a rotina de vários jovens que saíram muito bem das categorias de base, financeiramente falando, e se perderam justamente por não terem essa base necessária social que o Palmeiras se preocupa demais. Parabéns ao Verdão, viu? E parabéns à Leila. Ela dá umas escorregadas aí como qualquer um, algumas frases mal colocadas, mas ela está em ótima fase, a presidente do Palmeiras. Ela é um bem necessário. Ela é um bem necessário no futebol brasileiro. E eu tô curioso, viu? Que eu acho que o Palmeiras dificilmente vai sair dos trilhos. Que o Palmeiras adora palmeirar, né, Mauro? Você sabe melhor do que eu. Quando tá bem, os caras se matam entre eles. Mas com essa mulher no comando, a parada vai, Mauro. Não, e tá, inclusive com o que é fundamental em qualquer área de atuação, em qualquer instituição, né? Como oposição, se não deverá eleger um presidente, pelo menos escolher um nome muito, muito bom, muito sério, que é o Savério Orlandi, que encampa... foi o nome de consenso da oposição, encampa vários coletivos, vários grupos políticos dentro do Palmeiras, que faz uma oposição sadia, construtiva, responsável,
É uma crítica que eu faço mesmo à Leila, a maneira como às vezes ela trata a oposição e alguns conselheiros, né? Até com retaliações nada republicanas, digamos assim. Mas os conselheiros, ou pelo menos o grupo de oposição do Palmeiras, que não deverá eleger o Savério Orlandi, escolheu um nome muito bom, que já foi diretor de futebol, um grande palmeirense, sim, um amigo meu de mais de 30 anos, mas não é por isso que eu o elogio, porque o Savério Orlandi é uma das lideranças muito importantes e representa muita gente muito boa e muito importante da oposição do Palmeiras. Faz uma oposição muito responsável, aliás, com muitos méritos. Alguns dos deméritos da atual gestão é muitas vezes não dar bola, não é que não dá bola republicanamente à oposição, mas assim, vários questionamentos muito pertinentes são feitos e não são respondidos pelo grupo político da situação. E a oposição do Palmeiras, até esse momento, é tão bom que não é uma oposição deletéria, é uma oposição muito boa, muito séria e muito responsável. Ô Mauro, uma pergunta curiosa, 11h45 marcou o quinto sinal antes das notas e da participação do povo e do PDV, direto dos vestiários no Allianz Parque. Nossa palestra venceu 2-1 o Bragantino. Você é conselheiro do Palmeiras, Mauro? Não sou nem sócio. Eu e meu pai optamos desde muito cedo que a gente se miscuía no palestrinismo, no palmeirismo muito fortemente. Então a gente preferia ter um distanciamento do clube para que a gente pudesse, digamos, exercer o que a gente mais gosta de ser, que é palmeirense, que a gente mais se é identificado, tanto meu pai, João Mirbete, quanto eu. Então a gente sempre preferiu não ser sócio, recebemos, e a gente agradece, inclusive, não foi uma ou duas direções do clube que nos quiseram dar títulos de palmeirenses eméritos, títulos dos sócios do clube, a gente agradeceu muito, falou, não, já fazemos a nossa parte, bem ou mal, a gente faz bastante barulho. Então a gente não é nem só, o meu pai não era sócio, eu também não sou sócio, até para que não se misture as bolas. Tem muita gente que me cobra atuações ainda mais firmes ou mais próximas do Palmeiras. Eu acho que eu já faço bastante, não estou falando que eu faço bem, mas eu já faço bastante. Eu acho que quanto mais independente eu puder ser, apesar desse coração desbragadamente palmeirense, a gente faz. Mas só para ter uma ideia aqui, quando inaugurado esse estádio, foi inaugurado com um evento que foi o meu primeiro documentário junto com o Jaime Queiroz, o mestre de cerimônias aqui do Allianz Parque, fui eu também, quando da inauguração do estádio, havia uma sala de imprensa, que hoje virou museu, que é a Sala João Mirbete. A frase dele que esteve aqui no Palestra Itália, por ideia do presidente vice-presidente à época, Paulo Nobre, em 2008, era a frase do meu pai. E essa frase está aqui no escritório da W Torre, está também com a Taça João Mirbete aqui no Memorial de Conquistas do Palmeiras e está também na própria academia. Ou seja, de frases a gente tem bastante. Então a gente já faz muita coisa. Não estou falando que faz bem e nem que a gente é mais ou menos palmeirense, até porque é uma frase que eu falei e fico muito orgulhoso que o Abel Ferreira usou. Não somos mais, não somos menos, somos Palmeiras. E basta. Eu te perguntei isso porque o Felipinho Palestra disse que seria uma boa ideia no futuro você ser o presidente do Palmeiras. Pergunta pra minha mulher, e principalmente pra mãe dos meus filhos, se vale a pena eu administrar qualquer coisa. Eu acho que você não consegue administrar o seu quarto, Mauro. Nem eu. Nem meu quarto. Vocês me conhecem, sou uma bagunça, eu não sou um bom administrador. Ô, Mauro, não tem a menor coisa. Pode dar umas ideias, eu dou, mas executar, gente, por isso que eu falo. A coisa é você falar e pensar, outra coisa é fazer. Eu não tenho a menor capacidade pra isso. Ô, Mauro, você é um gênio incompreendido. Eu nunca vou esquecer, em 2014, quando eu entrei na rádio, nessa passagem do Mauro, eu era produtor de um programa chamado Esporte Notícia. Não sei se você vai lembrar, Mauro. Capriotti, claro. Zaidan, Ticone e você. Você vinha de segunda a quarta. Isso. E era um caos. Um caos. O Mauro parecia o professor Bugiganga, o Gato Férez com aquela bolsa. Ele tirava uns 30 objetos da bolsa, um monte de fio em cima da mesa. Falei, cara, como esse cara consegue? E fazia umas 30 mil coisas ao mesmo tempo no meio do programa e comentava e escrevia e falava e gravava. Falei, cara, esse cara é totalmente biruta. E trabalho mais e faz mais coisa de lá pra cá, de 14 pra cá. Você conseguiu fazer mais coisa. Menos não fio, tô falando que faça bem. Com menos fio, né? Com menos fio. Não, hoje, graças à tecnologia, né, Xingote? A gente faz com menos coisa aqui, mas faz mais coisa. Na verdade, de trabalho faz mais coisa. Mas em termos de fiação, mesmo, eu fico com menos coisa. Até a bolsa, até por conta da hérnia. Aliás, o médico falou, hérnia de disco possivelmente porque eu levava uma bolsa gigante nas costas, né? E um monte de coisa. 11h48, para liberar o Mauro, vamos com o gabarito do jogo, Michel Lopes.
Gabarito do jogo. Com as notas do Palestra indo do Verdão no ar. Começando com o goleiraço Everton. Peraí que acabou aqui a minha bateria aqui, mas o Everton até pela assistência nota 8. Eu chequei com o pessoal do Opta, que eu fiquei com a seguinte impressão, Capelão. O Everton já não tem mais assistências além dessas? Não achamos, tá? Mas ele participa na construção das jogadas de gol do Palmeiras de uma maneira espetacular e hoje não foi diferente. Nota 8 pro paredão Everton. Não teve, o Mauro, me ajuda, puxa pela memória. Não sei se foi contra o Bahia que o Everton bateu um tiro de meta e aí, tipo, ninguém tocou na bola lá, que co-dominaram e fizeram o gol e deram a assistência pra ele. Não foi o Everton? Então, isso? Eu acredito. Então, eu tava pensando se tinha mais uma ou duas, para não dizer se seriam 3 assistências. Oficialmente, pelos números do Opta, não tem mais nenhuma assistência, tá? Do Everton desde que chegou o Palmeiras em 2018. Mas oficialmente ele tem uma só. Mas que ele é, de fato, no Brasil, o goleiro que mais participa de lance de gol, ele é. Mas entre os goleiros brasileiros, o Ederson, pelo Manchester City, tem mais participações. Nota do Everton, nota 8. Lateral direito, Mike tá jogando muita bola, Mauro. O Mike está jogando muita bola. Espera aí que estamos aqui com uns probleminha aqui, resolvendo. Que tá, Mike segue jogando muita bola como lateral, como ala, como ponta. Não, os problemas. Foi só falar dos fios aqui, não, senão eu vou falar. Uma nota 7. O Mike tá muito bem e o Riak tá chegando uma outra ótima opção, né? Também foi laterais maravilhosos. Se você falar dos fios, que os fios não funcionam agora. Junto com o Marcos Rocha também. Continua um horror isso aqui. Xingando isso aqui, eu vou dizer uma coisa. Tá pegando a rádio Gazeta da Birmania aqui. Não tá rolando. Ô, Mauro, então tá bom. Deixa eu ver se o Mauro sim. tá dizendo. Agora sim, grande. Se não é o Xingote aí, o Wesley, Pellegrini. Não, o Xingote é maravilhoso, cara. E o que fala essa criança, Mauro? Que pegou a rádio difusora aqui de Patópolis, pegou aqui. A rádio difusora de Pusóvio. Não, é Deportivo Pusóvio. Não, Rádio Independiente. Não, é a rádio. É a rádio tendenciosa de Pusóvio. É do grupo El Tendencioso. Del grupo Miliotti. A informação não nos interessa. O zagueiro Naves, Mauro, renovou o contrato, hein? Renovou, ótimo zagueiro, uma das boas apostas do Abel, mas hoje não foi tão bem, nota 6. Murilo também não foi tão legal, nota 7. Mas eu adoro o Murilo, nota 7, pronto. Piquerez. Boa, a patroinha estava aqui hoje, a Manuela, então tem que dar, ela deve estar ouvindo a nota, a Rádio Bandeirantes voltando lá para casa. Então vou ter que dar nota 7 pro Piquerez, foi bem também. Desculpa, e hoje ela veio com o namorado, viu? Desculpa a ignorância. Não, a Manuela é minha... Quem que é a Manuela? Manuela é minha enteada, minha filhota maravilhosa, palestrina maravilhosa, como a mãe, a Silvana. E na despedida do Hendrick eu fui apresentador, a festa de despedida, né? Aí eu falei, gente, tem que levar a filhota, porque ela ainda não conhecia o Piquerez, né? E ela tirou a foto com o Piquerez, ela simplesmente botou no WhatsApp a foto dela com o Piquerez. Fantástico. Né? E o pessoal começou a perguntar, nossa, mas quem é o seu namorado, pra quem não conhece, né? Eu falei, não, meu namorado continua sendo a paixão da minha vida, o Fran, mas a foto do meu WhatsApp vai ser eu com o Piquerez, pronto. Entendi. O Piquerez namora uma famosa aí, né? Mas segundo informações não está mais e na festa ele também não estava com ela. Não, vive grande fase o Piquerez, hein? Fora de campo, principalmente. Aníbal Moreno, joga muita bola. Muito, 7. Zé Rafael, o trem. O trem hoje não foi tão bem, 6. Fabinho entrou na vaga dele. Sem nota, não teve tempo hábil. Gabriel Menino jogou. Hoje não foi tão bem, até porque é deslocado ali pelo lado esquerdo. 5 pro Gabriel Menino. John. Sem nota, entrou no final. Veiga fez gol. Muito bem, 7. Eu gosto desse moleque, Vanderlan, lateral. Bom também, entrou no final, mas foi bem, mas não tem tempo pra dar uma nota pra ele. Mas foi bem de novo o Vanderlan entrando mais à frente. Estevão, o craque Bandeirantes no seu voto. 9. 9, jogou muito. O Gustavo Garcia... Joga demais, né? Entrou na vaga dele. Ele entrou no final também, o Garcia. Fora de campo, se o Piquerez vive grande fase, o Gustavo Garcia mais ou menos, hein, Mauro? Rony fez gol, Mauro.
Pegou. Pela luta vai 7. Mas tecnicamente ainda tem seus problemas, mas é sempre um jogador fundamental e essencial. Se outros times e outras equipes de outros campos tivessem gente com esse comprometimento no Rony. Nota 7 para El Rústico. Cara, eu sou, assim, de novo, não tô aqui pra fazer julgamento, pré-julgamento da opinião alheia. E também não vou falar que o torcedor do Palmeiras é um ingrato com o Rony. Acho que é a palavra muito forte, ingratidão. Não. Mas eu só acho que o Rony é um cara que, assim, taticamente, dificilmente tem um jogador tão comprometido, um jogador tão esforçado. Sim. E, assim, um jogador tão bom caráter, né? E aí você vê algumas críticas muito infundadas. Concordo que se ele tivesse um pouco mais de refino na hora de finalizar, poderia ter feito o dobro de gols que já fez, mas ainda assim é um jogador de suma importância na história do clube. Não só na conquista da segunda Libertadores, mas da terceira. Exatamente. Isso. Pô, passando Alex, passando Evair, passando um monte de macaco velho. Tem que ser valorizado. Esse cara é pouco valorizado. Eu acho que o torcedor do Palmeiras só vai valorizar 100% quando esse cara for embora, for vendido, parar. Nem me fale. E esse recado vai direto para Michel Lopes e para Bruno Puzóvio, que cornetam o Rony, perseguem o Rony insistentemente. Eles não fazem. Fazem. Eles não fazem o isso. Michel principalmente. Fala aí, Michel. Defenda-se, Michel. Você foi citado. Faço mesmo. Mantenho minha opinião, inclusive. Mas você critica mesmo. o Rony? Critico. Por quê? Porque eu acho que não serve pro Palmeiras. Não, ô Michel, Minha a gente vai opinião. sair na mão no estúdio Minha aqui, opinião. Michel. Minha opinião. Mas por quê? Você tá perguntando, não Tô. tá? Minha opinião. Por quê? Pra mim não é jogador pro Palmeiras. Por quê? Ponto. Mas por quê? Porque não é. Eu quero embasamento. Ponto. Não é. Ponto. Não, tem que ter um embasamento. Ô, Mauro, eu não vou aceitar esse argumento. Ô, Alexandre Marques, vira a câmera pro Michel. Eu quero que o Michel agora, ele embase. Por que que o Rony não é jogador para a Sociedade Esportiva Palmeiras? O maior artilheiro da história da Copa Libertadores da América, vestindo a camisa alviverde. Uma das maiores do mundo. Ele é jogador pro seu Atlético Paranaense. Devia ter ficado lá. Você não queria o Rony no Nem a Palmeiras. Mas você não fica nem um pouco feliz do Rony ter vestido a camisa do Porto? Não, eu não vou torcer contra o Rony, entendeu? Eu não sou doente. Mas não é jogador pra jogar a camisa do Palmeiras. Não gosta do futebol do Rony? Não gosto. Queria que ele fosse embora. E eu gostaria. E não queria nem que ele tivesse sido contratado. Por favor. Olha só, cara. Opinião forte, pesada de Michel Lopes. Tá vendo? Os caras preferem o Daverson, Mauro Betti, do que o Rony. Você prefere o Daverson do que o Rony? Não fala do Deivinho. É brincadeira. Não fale do Deivinho. Tá vendo, Mauro? Ambos moram no meu coração. Como Michel Lopes, que o Rony fica triste. Ambos moram no meu coração. Ambos moram no meu coração. Flaco Lopes. Flaco Lopes sem nota, mas entrou bem. E o técnico Abel Ferreira, hein? 7. Nota 7. E o time tá melhorando, ele merece até um 8, porque o time tá melhorando mesmo com ele. Exatamente. Mauro Betti, que nota você merece nos comentários, hein? 5,5. 5,5 passa de ano tranquilo, né, Mauro? Já repetiu de ano alguma vez, Mauro? Não, já falei 7. Não, opa. Nunca, passei né? sempre tudo. Você Não foi, era podia. CDF pra caramba. No, é? Por esse Castanho, no Dante. Nem recuperação, Mauro? Não, nunca. Mas, Na mano, Dante Alighieri é PIB alto, hein, Mauro? Eu era um aluno, não era os maiores PIBs do colégio mesmo, mas eu era muito bom, era CDF, era muito bom Mauro, aluno. Quem que era o muito CDF. Quem que era o diretor na época? Era o Lauro? Não, o Lauro foi um pouco depois. O Lauro, na época, era professor de italiano. Era o saudoso, queridíssimo Demo Guidelli. Depois tinha o Jesus Rudinei Tabac um pouquinho mais à frente. O Demo antes e o professor Porta um pouquinho antes, quando eu entrei em 78. Eu fiquei de 78 a 84 no Dante, quase todos os anos desde então. Nas jornadas de orientação profissional, até 2, 3 anos atrás, eu ia em todas, praticamente todos os anos, e é o colégio da minha vida, né? Até onde eu conheci minha Silvana, foi lá no Dante. Coisa maravilhosa. Mauro, bom descanso pra você, parabéns pelo trabalho e avante palestra. Um beijo. Valeu, Até Mauro amanhã, Betting. valeu, gente. De Mauro Betting para Paulo do Vale, repórter Bandeirantes, porque chegou Abel Ferreira, ao vivo, apito final Bandeirantes do Vale. Vamos lá, Abel começando aqui. Mas o jogo não foi tão picotado. Eu queria te ouvir sobre a sua opinião do jogo de hoje, se de fato foi um dos mais disputados dessa edição do Campeonato Brasileiro, e se você acha que a superioridade do Palmeiras no jogo ela foi maior do que essa vantagem simples de só um gol no placar. Obrigado. Olha, belíssima pergunta. Eu acho que as três equipas estiveram muito bem. A verdade é que o Palmeiras entrou muito forte no jogo. Uma belíssima primeira parte, 16 finalizações.
grande nível. Pena nós não termos traduzido o nosso volume ofensivo, que às vezes tanto vos falo, que a eficácia é fundamental no futebol, não é? Do outro lado também um adversário bem treinado, com muita intensidade, fresco e leve, porque tinha um dia mais ou 2 dias. Nós também, a nossa intenção também era entrar forte no jogo para não deixar que o jogo fosse para um nível mais físico, senão nós podíamos pagar isso caro no segundo tempo. E é verdade, não foi um jogo picotado. Vocês, quando dizem picotado, é perdas de tempo, não é? Não houve 5 minutos de desconto. Foi um jogo, as duas equipas procuraram sempre olhar para o golo do adversário, mas sem dúvida nenhuma que nós na primeira parte deveríamos ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido. O futebol é assim, falo-vos nisso muitas vezes, mas o adversário também na segunda parte arriscou mais um bocadinho, meteu um segundo centroavante. Sofremos o golo, porque o futebol é assim mesmo. Eu estava não chateado, mas estava frustrado, porque tanto volume nós temos que traduzir em golos, porque pode cair um golo do céu ao adversário, ou por um erro, ou por um atraso, ou por um escanteio, ou por um remate fora da área. Mas sinceramente acho que o árbitro também esteve muito bem. Este é o Daronco que eu estou habituado, não é, a ver. A verdade é que no último jogo que ele fez aqui connosco, acho que ou foi aqui ou foi em Barueri, eu não gostei nada, mas é assim, é quando o árbitro passa despercebido no jogo, eu dou sempre nota máxima ao árbitro quando ele não quer ser protagonista, quando passa despercebido. O próprio quarto árbitro teve uma conduta também espetacular, de falar, de sensibilidade e flexibilidade para uma ou outra situação. Como te disse, acho que verdade, Palmeiras ganhou, parabéns ao Palmeiras, mas 3 grandes equipas, e não nos podemos esquecer que o Red Bull Bragantino, claro que eles não assumem isso publicamente, mas internamente acredito que é uma equipa que tem a ambição de lutar pelo título, como foi o ano passado. Teve com o Palmeiras também até há 4 ou 5 jornadas do fim. Não foi só o Palmeiras que estava na corrida, foram 4 ou 5 equipas, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo. Felizmente sobrou para a equipa mais resiliente. Mas é isso, dar os parabéns às 3 equipas. Acho que foi um grande jogo e as 3 equipas estiveram bem hoje. Tudo bem, Abel? Boa noite. Olá. Em relação ainda a essa sua resposta, você até deu spoiler do que eu ia perguntar. Se para o técnico, né, o técnico trabalha para criar as jogadas e claro que a parte foi feita. E aí a gente vê nas finalizações, a assertividade não condiz com aquilo. Você vai mais feliz para casa pelas chances criadas ou mais preocupado em relação a isso? Eu queria até emendar se o Bragantino é um time que ajuda também a ter esse jogo mais franco, porque é uma equipe que também atacou no começo do jogo, né? Eu costumo dizer que cada jogo é um jogo diferente e para haver uma boa dança é preciso haver um bom par, não é? Por exemplo, a minha mulher quando dança comigo, eu sou o pé de chumbo, não é? Por muito que ela queira, eu disse, não consigo, não é meu forte, eu sou o pé de chumbo. Portanto, para haver uma boa dança é preciso haver um bom par, e o Bragantino tem uma filosofia de jogo parecida com a nossa, uma equipa sempre com os olhos postos no golo adversário, uma equipa que sabe o que quer, os jogadores sabem aquilo que fazem dentro do campo. Já dei os parabéns por isso. E a outra pergunta era? Assim, a minha... Eu não faço golos, eu não chuto, eu não falho, eu no banco, eu nunca falho. Vocês nunca me viram a falhar. Está sempre tudo certo, todas as sugestões que eu faço é pensar naquilo que é o melhor para a equipa. Agora, como te disse, o volume foi muito grande, jogadas belíssimas. Estou-me a lembrar, por exemplo, a do Estevão, quer dizer, aquela jogada seria selada se o golo entrasse, não é? Tivemos também momentos de pressão, tivemos o próprio Rony na primeira parte de cabeça, um cruzamento, eu não sei de quem foi. O próprio Veiga fez o golo, mas falhou ainda mais 2, uma na primeira no penalti e outra na segunda. Mas eu sei que eles não querem falhar, eu sei que eles querem, eu só tento transmitir a vocês a importância da eficácia num jogo, porque podia acontecer, chegares ao final 1-1 ou 2-2 e eu ia-me lamentar por isto, por nós não traduzirmos o nosso volume ofensivo.
Mas como te digo, os protagonistas são os jogadores, são eles que chutam, não são eles que decidem. Agora, nós hoje conseguimos de várias maneiras encontrar as rotas para a baliza do adversário, quer em bola parada, quer em transição a partir do nosso goleiro com um passo mais longo, como foi o caso do golo, quer em ações individuais, quer em jogadas combinadas. Acho que o menino também entrou muito bem, deu-nos ali consistência, qualidade, acho que fez um belíssimo jogo também, uma posição um bocadinho mais na frente. Ele também tem chegado à área, estava triste por não ter feito o golo, mas não, fiquei contente pela intensidade, pela dinâmica. Pena, sim, não posso negar isso. Nós deveríamos ter resolvido o jogo na primeira parte para controlar depois na segunda. Foi preciso gastar mais energia, não há muito tempo para recuperar. Vocês veem vários treinadores a falar do mesmo, viram o do Atlético Mineiro hoje a falar disso, porque viram o treinador de São Paulo a falar disso também, e veem também o treinador de Palmeiras a falar disso há quase 4 anos. Faz muita diferença ter 2 dias ou 3, faz muita diferença, e o que eu vou lutar sempre é que a CBF, juntamente com as pessoas que fazem a programação do calendário, que para todas as equipas possa existir pelo menos 3 dias de intervalo em cada jogo. É a única coisa que eu peço, porque 2 e de forma consecutiva andamos no risco de nos lesionarmos. Ficámos sem o Lázaro no último jogo. Felizmente hoje, pelo menos, não me parece que houvesse nada de grave, mas vocês viram, o Zé a partir dos 10, 15 minutos acabou-se-lhe as pilhas. Isto não há milagres, e é para isso que nós temos jogadores, e hoje utilizamos 7 jogadores formados no clube. Abel, o que eu prestei muita atenção na comemoração do gol do Rony, você falou agora, né? Podia ter matado o jogo no primeiro tempo, podia ser 4-2, 4-1, 3-0. Parece que o Rony levou isso pro vestiário, esse sentimento de culpa, assim, putz, atrapalhei, perdi o gol, porque o Everton sai do gol e vai lá do outro lado comemorar com o Rony, abraçar, o time inteiro abraçando ele. Ele carregou isso pro intervalo, você falou com ele, calma, isso é importante e tal. Eu dei a impressão que ele meio que, sabe, sai zica, fez aquela comemoração de um alívio, tipo, ufa, fiz o gol, porque de repente o empate poderia cair na conta dele. Foi mais ou menos isso? Eu quero que vocês tenham a certeza absoluta de uma coisa, de todos os jogadores sem exceção. Eles trabalham muito. O maior talento que esta equipa tem é o treino, é o trabalho. Este é, na minha opinião, o maior talento que a nossa equipa tem. Sim, ele falhou uma ou outra na primeira parte, e ele se cobra muito. Mas quem diz ele diz outros, o próprio Veiga. Eu acho que eu gostava muito de vos chamar a atenção, e se me permitem falar isto aqui publicamente. Vocês viram o que é que o William do Corinthians falou no programa Bola da Vez? O William, que está em Inglaterra, que jogou, sim. Eu peço-vos com carinho a todos vocês, jornalistas, que possam comentar com muita atenção e cuidado tudo aquilo que ele disse sobre o futebol brasileiro. É muito triste ouvir um jogador a dizer que nunca se tinha lesionado, mas com a pressão que era feita. E a pressão vem das redes sociais, vem dos mídia, e as pessoas têm que se convencer que no futebol só um vai ganhar. Há mais perdedores do que vencedores, só um pode ganhar. Agora, isso interfere de tal maneira na vida dos jogadores que depois chega uma altura que eles se cobram de tal maneira e ficam tolhidos da cabeça, parece que não sai nada. E eu ouvir as palavras do William, ele veio, teve aqui um ano, disse: meus amigos, isto não é para mim. É demasiado violento e agressivo para todos nós, treinadores, jogadores, presidentes. É demasiado agressivo. E aqui todos querem ser campeões, todos querem ser campeões. O Vasco quer ser campeão, o Bragantino quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Santos quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, está-me aqui a faltar-se, o Atlético Mineiro quer ser campeão, mas só um vai
vai ganhar. E a cobrança que é feita, diz, mas os jogadores ganham muito, certo? E por ganharmos muito é que trabalhamos muito e a única coisa que eles têm que fazer, é entregar tudo o que têm. Agora, mais uma vez, peço a vocês que estão aí, que ouçam com atenção o que é que o William me falou. Estamos a falar de jogadores de seleção, jogador que jogou na Europa, que veio da Europa para aqui, queria vir da Europa para aqui, mas chegou aqui e disse, adeus, isto não é para mim, nem para a minha família. Isto é que nós devíamos pensar, se é isto que nós queremos e o que é que queremos fazer. E eu falo por mim e pergunto, é isto que nós queremos para o nosso futebol? Queremos semear o ódio? Queremos semear a violência? Ou queremos que o futebol seja um espetáculo? Eu sonho um dia que ele seja mais um espetáculo do que quase que um ringue onde um morre e o outro sobrevive. Não é assim que eu vejo o futebol. E mais uma vez chamo a atenção a vocês para a entrevista que ele deu, que vos faça refletir, ou que nos faça refletir a todos um pouquinho, para que o nosso futebol, cada um de nós contribua da forma que puder, para que ele no futuro, porque isto é uma coisa que demora tempo, que ele possa ser realmente um espetáculo e não aquilo que nós vemos muitas vezes, que é um ódio, se meio um ódio, se veio uma violência. Eles não são meus inimigos, são meus adversários. Eu sei que tenho um mal a perder, mas eles não são meus inimigos, são meus adversários. Mas pronto, era só aqui um à parte, porque eu realmente vi essa entrevista nesse programa e um brasileiro a falar no Brasil, tendo em conta todo o historial dele, a história, o que ele representou já para a seleção brasileira. Acho que nos devíamos fazer pensar a todos nós. Abel, boa noite, aqui à sua direita. Abel, eu queria que você comentasse sobre a estrutura que você começa o jogo hoje. Você perdeu o Lázaro lesionado para essa partida, você coloca como novidade o Mike do lado direito no lugar do Marcos Rocha e o Gabriel Menino no meio de campo. Foi uma alteração pensando na estrutura do Bragantino, que ataca muito pelo lado direito, ou foi uma proposta para dar um pouco mais de liberdade para os homens do meio para frente? Obrigado. Olha, nós estudamos o Bragantino como é normal, como fazemos com todos os adversários, e nós jogamos em 3-4-3, okay? Uma saída de 3 atrás e 4 no meio, Veiga à direita, o Zé à esquerda e o Aníbal e o Menino não na paralela, mas na vertical, que era para tentar, e conseguimos, vocês viram que nós conseguimos abrir espaços, deixar muitas vezes o Estevão 1 para 1, deixar muitas vezes o Rony na frente e nós podermos utilizar ou combinações indiretas, que são simples tabela e rompe, ou muitas vezes o jogo no espaço. Mas foi isso que nós procuramos, uma vez não jogou o Lázaro, e nós sabemos que o Menino tem essa característica, mesmo quando ele joga a 6 ou a 5, ou se chama aqui a 5, ele gosta de receber de costas e segura de costas, como fez durante o jogo. E para te ser muito sincero, acho que jogando numa posição mais adiantada, ele tem uma coisa que ele gosta e nós gostamos também, ele tem muita chegada à área. Ele ataca para trás quando a bola está na primeira fase, ou seja, junta-se aos 3 médios para fazer um quarto médio, mas quando a bola depois entra para fora, ou para o Piquerez, ou para o próprio Estevão, é um jogador com muita chegada e nós chegamos com muita gente na área, com o Piquerez, com o Rony, com o Estevão, com o Veiga, com o Menino, tínhamos sempre 4. E, à vez, o Zé também podia chegar, sendo que os outros de trás, 3-1, o Mike, o Naves e o nosso Murilo, com o Aníbal pela frente, seria estes 3 mais o Aníbal pela frente, a estrutura que nos garantiu o equilíbrio para as transições. Como te disse, acho que foi realmente um jogo ofensivo muito bem conseguido, conseguimos abrir muito a linha defensiva do nosso adversário, mas não conseguimos traduzir em golo todo esse volume e oportunidades que nós criamos, mas foi essa a intenção, trazer mais um jogador para se juntar ao meio campo, e a estrutura foi esta 3-4-3, e pronto, foi isto. Boa noite, Abel, Regis do Tifose 14, parabéns pela vitória. Abel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os garotos, né, ou os miúdos da base. Você teve 7 em campo hoje no total, terminou o jogo com 5, e 2 deles, entre aspas, improvisado nas suas posições de origem, o Garcia de um lado e o Vanderlan do outro. Como que é a conversa com eles para que eles entendam essa filosofia de jogo?
Olha, há uma coisa que eu faço quando temos tempo a treinar com os jogadores, eu gosto, alguns não gostam muito, eu reconheço isso, mas eu acredito que quando os jogadores experimentam outras posições, eles conseguem sentir ou calçar os sapatos dos outros. Mas a verdade é que tu estavas a falar do menino, nós quando olhamos para aquilo que queremos para o jogo e olhamos para o menino, pensamos, ele vai ter uma missão defensiva diferente, é verdade, ele teve que defender por fora o lateral e fê-lo bem, porque os nossos jogadores têm esse compromisso defensivo de ajudar quando a equipa precisa, mas depois quando tivermos a bola, trazê-lo para a posição mais interior, para poder, onde ele também gosta de jogar. O Garcia, se vocês se lembrarem do primeiro jogo que nós fizemos no Paulistão lá, se vocês se lembrarem, nós ganhamos 2-1 e foi com um cruzamento do Garcia à ponta, com o Flaco Lopes a fazer o golo. Claro que digo assim, eu se meter o Garcia a ponta ou o Mike a ponta, ele não me vai dar o que me dá, por exemplo, o Estevão. O que é que o Estevão tem? O Estevão tem o 1 contra 1, que era a bola no pé para 1 contra 1. Mas há jogos que eu não quero que o ponta receba a bola no pé. Há jogos em que as equipas jogam altas, com marcação apertada, e eu quero jogadores que corram para o espaço. O Vanderlá faz isso. Por isso é que muitas vezes ele joga a ponta adiantado lá. Ainda que o jogo contra o Atlético Mineiro não fez golo porque não calhou. Esta é a minha ideia. Eu se meter o Caio vai-me pedir mais bola no pé. Eu se meter o Dudu, vai-me pedir mais bola no pé. Se eu meter lá o Jonathan, vai-me pedir mais bola no pé. Se eu meter o Estevão, aqui vai-me pedir mais bola no pé. Mas há momentos do jogo que nós queremos duas coisas, que nos ajudem a defender, e o Estevão já estava com a gasolina em baixo e não ia ajudar a defender tanto como ajuda o próprio Garcia, e depois nas saídas para a transição ia atacar o espaço. Vocês viram que o Garcia quase que fazia um golo, não é? Porque ele ataca o espaço sem a bola, e isto eu não jogo com dois laterais direitos à direita porque eu sou defesa. Não, eu estou a pensar muitas vezes jogadores que me corram para o espaço, e o jogador brasileiro na sua maioria gosta de correr para trás para ter a bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé. Mas não dá para ter bola no pé sempre. Eu tenho que tocar e romper a linha de adversário, toca e rompe, e há jogadores que já têm isso por características, não é? O Lopes, vocês viram, e meti o Lopes, viram quantas vezes ele veio em apoio fazer o golo que fez o Rony. O Lopes, essa é difícil fazer. A especialidade dele não é correr para as costas do adversário, é vir dar um apoio. Portanto, eu não faço nada, nem invento nada, nem faço nada no jogo que eles não tenham feito no treino. Isso podem ter a certeza. As pessoas dizem, ele inventa, não invento. O que eles fazem no jogo, já fazem no treino. O Garcia entrar para aquela posição não é novidade para ele, já fez muitas vezes. O Vanderlei entrar para aquela posição, já fez muitas vezes. Verdade, o Menino jogar naquela posição, não fiz muitas vezes. Jogou um pouquinho contra o Atlético Mineiro, que vocês viram, entrou um pouquinho e jogou contra o Atlético Mineiro, e mesmo no treino, no dia seguinte, começámos a fazer uma dinâmica já com ele na frente. Não há nada que eu faça no jogo que não tenha feito no treino. Bel, boa noite. Você já falou muito da importância do Allianz Parque, né? Até em comparação à Barueri, a presença de público. Hoje, na entrada do Allianz, uma faixa estendida, Allianz Parque mais popular, pedindo talvez um ingresso mais barato. O torcedor veio hoje cerca de 29 mil pessoas. Você sentiu falta de mais torcedor no estádio hoje pela importância do jogo? Eu já tenho tanta coisa em que pensar. Isso não é uma pergunta que deve fazer a mim. Eu gostava de te ajudar, eu gostava de ver o estádio cheio, mas isso não é a minha função. Essa não é a minha função. Eu sei que os que tiveram sempre a apoiar do início ao fim, e quero lhe dizer a eles, acho que eu no último dia que me enganei, mas a estrela da equipa são eles, a alma da equipa são eles. Nós ganhamos muitos jogos e títulos aqui com a ajuda deles, e quanto mais eles tiverem, melhor. Eu não acredito que eles já estejam cansados de ganhar, não acredito. E tudo mais, pá, por muito que eu queira dizer o que me vai na alma, eu gostava de ver o estádio sempre cheio. Não sei como, essa não é a minha função. A minha função é, quando o Lázaro não joga, arranjar funções para arranjar uma opção para o Lázaro. Se não tivermos um ponta na esquerda para substituir, na direita para substituir o Estevão, enquanto não chegam outros reforços, jogar com o Mike ou jogar com o Garcia, essa é a minha função. O que eu te posso dizer com muito carinho, agradecer ao público que veio, que apoiou do primeiro ao último segundo.
se gostava, se me pergunta se eu gostava de ver o estádio cheio todos os jogos, amava. Mas isso é uma coisa que me ultrapassa. O que eu te posso dizer é só agradecer àqueles que vêm aqui e reforçar que não é igual jogar aqui ou jogar no Barueri. Não é igual. Abel, boa noite. Se me permite 2 questões. A primeira delas com relação ao Dudu. Imagino que seja a última vez que você vai falar sobre isso, mas uma semana bastante complicada, bastante pesada para o próprio atleta. Ele estava à disposição mais uma vez e acabou não entrando em campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto do Dudu e sobre o Estevão, né? No jogo dele como titular, 17 anos, até onde esse garoto pode chegar? Eu não lhe vou dar mais moral que ele agora aqui no fim podia ter passado a bola ao Veiga ou ao Rony e estou à baliza. Amanhã já vai levar na cabeça. É um miúdo espetacular, um miúdo que toda a gente gosta, tem 2 pais fabulosos, esta geração é incrível, o Hendrick, o Estevão, o Luís, e gostam todos de jogar ali do mesmo lado, os 3. Às vezes nós fazemos jogos em que os deixo jogar em qualquer posição, eles juntam-se os 3 ali, juntavam-se os 3 ali, mas enfim, 2 deles já não estão cá. Fico feliz por, não sei se foi 1%, se foi 0,5%, mas por ter contribuído de alguma forma no crescimento deles. Este menino é todos nós e conto com a vossa ajuda também. Dizer só que ele jogou bem, não precisam dizer, só jogou bem, e para continuar focado a atacar e a defender como ele tem feito e muito bem. E o que eu vos posso dizer é desfrutem enquanto ele estiver aqui, porque este moleque faz maravilhas, não é? E pronto, só para que ele mantenha o foco, é só isso que eu peço. E enquanto eu estiver sentado no banco e eu puder, enquanto ele tiver energia para jogar, desfrutar daquilo que ele faz, que é maravilhoso. Em relação ao Dudu, já sei que vocês todas as conferências vão perguntar por ele, mas eu vou falar também, não tem problema nenhum. Mas vocês sabem que ele esteve lesionado, está lesionado há 10 meses, que está num processo, está preparado, e o que só vos quero dizer que está próximo da estreia dele. Entendi que hoje não seria o contexto ideal, um jogo muito dividido, um jogo muito intenso, um jogo muito pegado, mas está aí disponível para nos ajudar e está próximo. É só isso que eu tenho para vos dizer e pronto, acho que é só isto. Está bem? Tá aí, Capela. Abel Ferreira falando depois da vitória 2-1 do Palmeiras contra a equipe do Bragantino aqui no Allianz Parque. Capelanes. O que você tá rindo? Cara, o Abel soltou uma aqui a hora que ele entrou, e depois agora ele brincou de novo, mas acho que só vale falar fora do ar. Não, fala aí, vai, 00:20, vai, Não. tamo junto, vai dar spoiler, eu sou curioso, eu sofro de ansiedade, velho, se você não falar eu vou infartar É que no ar. ele sentiu a ausência hoje de um jornalista aqui na sala de imprensa. Quem? E brincou a respeito disso, entendeu? Quem? Qual jornalista? Alexandre Silvestre? Não sei, ele só falou assim. O Silvestre estava na coletiva? Não. Então era o Silvestre, óbvio, né? Que é o cara mais chato da imprensa esportiva. Alexandre foi o que Silvestre. o Abel falou. Ele falou, hoje o chato não veio. Boa, Abel. Aí eu vou concordar com você. O chato não veio. Cara, eu amo o Silva, velho. O Silvestre é um dos melhores que tem. Mas era ele mesmo, né? Porque eu não ouvi a pergunta dele. Isso eu tenho certeza que se o Silvestre estivesse na coletiva, ele, Abel, e o contrato com o Al-Sadd, como é que tá? Ai, cara, o Silvestre é um baita do repórter, um cara maravilhoso. Mas é chato que dói. Ô, Duval, você tá na zona mista aí, não? Agora eu tô aqui. Vamos ver se vai passar alguém aqui, eu já chamo. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte, então, enquanto isso, eu infelizmente terei que colocar um ponto final na transmissão do YouTube, tá? Porque Alexandre Marques tem que dar aquela respirada, 00:23. Então, colocamos a entrevista coletiva de Abel Ferreira na íntegra, da primeira pergunta até a última resposta do técnico português. Você que nos acompanha no YouTube, um beijo no seu coração. Que você tenha uma grande sexta-feira.
Coisa linda! Coisa linda! Isso, Capri. Estaremos juntos mais tarde no Esporte Debate com o Xandão, hein? Então, atenção. Ponto final da transmissão do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mas seguimos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br, na faixa estendida aqui, ó. Palmeiras caiu, vai procurando a faixa estendida 86,3, em AM também com esse sonzinho, eu adoro esse chiado do AM 840 e FM 90,9, com os trabalhos técnicos de Ailton Silva. Na mesa de som, Michel Lopes foi dormir. Bruno Pousóvio segue na produção e coordenação. Sigo aqui. Beto Rebeck, Caio Martins na Central Técnica Bandeirantes e o Alexandre Marques coloca um ponto final agora, Alê, agora, na transmissão do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ó, deixa eu aproveitar e falar uma parada importante pra vocês aí, ó. Final de semana será de velocidade, muito futebol na tela da Band. A Fórmula 1 está de volta para uma sequência de 3 provas na Europa, é coisa chique. A primeira já é nesse domingo no circuito de Barcelona, na Catalunha. A narração é dele, no capricho, Serginho Maurício, com o Reginaldo Leme, Felipe Giafone e Mariana Becker. Eles vão comandar a transmissão do Grande Prêmio da Espanha, que é a 10ª etapa da temporada 2024. Depois, na próxima semana, vem o GP da Áustria e, por fim, o GP da Inglaterra. Você vai conferir tudo isso a partir das 10h30 da manhã na tela da Band, ó. Pouquinho mais tarde, ai que delícia o verão, às 4 horas tem Série B na Band. A Chapecoense pega o Paysandu na Arena Índio Condá em Chapecó. A narração é dele, tá uma máscara gigantesca. Pedro Martelli, os comentários do Rafa Oliveira. Então não perca, é nesse domingo, na tela da Band. 00:25, Bruno Pousóvio, tem participação do povo, já tem o quadro Alô Torcedor, pra galera mandar mensagem pra cá. 11999048756 é o número do microfone da Rádio Bandeirantes. O ouvinte não foi feito pra ouvir só, o ouvinte foi feito pra falar, pra se manifestar. E o Bruno Pousóvio, há pouco, ele me perguntou, Capela, tem algumas críticas aqui, posso pôr? Não, deve pôr. Pode pôr à vontade. E agora também, 00:25, o pessoal pode virar um fio um pouco, que a gente também mete louco e vai pro crime. Vamos lá, Pousóvio. Aliás, Pousóvio não. Vamos abrir o quadro Alô Torcedor. Clica na vinheta, dedo no botão, afunda a criança. Alô, é com você. Alô, torcedor. Enquanto a gente vai dando aquela calibrada nas mensagens, repórter Bandeirantes Paulo do Vale, zona mista. 1, 2, 3, 10, 15. Quantos jogadores passam na zona mista aí do Allianz Parque? Foi dormir. Eu? É. Eu? Tô aqui. Ninguém passa mais do Palmeiras, tá bom? Mentira sua. É verdade, porque a gente tava na coletiva do Abel e o Veiga foi o único que passou por aqui. Foi informado pelo nosso Thiago Fanhani, o menino passaria, mas já foi cancelada a vinda do menino pra zona mista. Cara, eu não vou nem cornetar, velho. Eu não vou nem criticar. Posso falar? Beleza, ouvimos o Abel na íntegra, mas eu lamento, né? O torcedor do Palmeiras às vezes quer ouvir aí o que tem o Rony a dizer, o menino. Aí a assessoria do Palmeiras vai, gênios, né? Gênios, porque eles desassessoram, né? A verdade é essa aí. Eles desassessoram. Tem muito profissional bom na área de comunicação, né? E obviamente que, por exemplo, os assessores do Palmeiras, Luan, são grandes assessores, né? E eles cumprem ordens. Agora, essa política aí de passar um ou outro jogador em zona mista, eu acho uma babaquice, velho. Eu acho de uma imbecilidade tão grande. E os caras são burros. Vou falar o português claro do que eu penso aqui, sem ter melindre nenhum. É uma burrice. Porque amanhã nos programas esportivos, ou no caso hoje, que já é sexta-feira, ao invés dos caras terem o backdrop, o que é o backdrop? Onde fica aquela paredona atrás, com os patrocinadores aparecendo, com o Rony falando, com o menino falando, com o Veiga falando, com o Everton falando, com o Gomes falando, com o fulano falando. Não! Só vai ter um cara, uma outra resposta, quer dizer... Enfim, velho. Não, o torcedor tem que ouvir, né? A gente... É que nem como a gente fala, inclusive, aqui nos bastidores. A gente não vê um treino. A gente não sabe o porquê que o Abel escolhe tal jogador. A gente tem que ver isso. E quando a gente sabe dessas coisas, né? Quando você, inclusive, você até viu alguns treinos, né? Você já pegou essa época. Vi vários treinos, velho. Exato. Pô, adorava. Mas, antigamente, a gente não via isso. Antigamente, os jogadores paravam, a gente via os treinos, né? São necessários esses momentos com os repórteres, mas... Tá uma perna, né, Capela? Não, e eu vou te falar uma outra parada. Eu acho que assim, hoje em dia,
Isso aqui é uma avaliação que eu faço traçando essa linha comparativa do que eu vivi. E olha que eu não vivi os melhores momentos do rádio, que você podia entrar em vestiário, trocar ideia com os caras, você tinha uma relação muito mais franca. Mas os períodos de treinamento que eu cobri, muitos torcedores têm a impressão que é assim: a imprensa só tá lá para tumultuar. Posso garantir para vocês uma parada, vocês têm toda a razão. Tem gente que tá lá para tumultuar, para achar polêmica, para ganhar clique, para ir caçar like, tem mesmo. Só que tinha uma coisa muito legal, ainda na época que eu peguei. Você tinha que ser muito mais responsável para dar uma informação e ou opinião, porque no dia seguinte você estaria lá e você ia trombar cara a cara com o cara. Eu já fui cobrado por jogador, mas nunca cobrado com o dedo na cara, que não sei o que e tal, de informação que eu dei. E vou dar um exemplo aqui. Eu dei 2 informações em relação ao Jô e eu sempre me dei muito bem com a família do Jô. Porra, o pai dele é um cara maravilhoso, seu Dario, grande seu Dario. Muita saúde, viu, seu Dario? Sempre na torcida aí por vocês. Mas o Jô, eu tenho que ser imparcial. Gosto muito dele como pessoa, um baita de um cara sangue bom. Pelo menos comigo sempre foi, educado. O Jô faltou em 2 treinos. E eu tava nesse dia, eu falei, cadê o Jô? Não tá na fisioterapia. Não tá no departamento médico. Não tá na academia. Porra, não tá no campo, tá onde, velho? Deu migué. Aí eu apareci e dei a informação. Aí o cara no dia seguinte, porra, eu tive um problema. Fala que eu faltei. Eu falei, mas você faltou. Você faltou. Não tem como fugir, né? Não tem o que fazer, entendeu? Então assim, velho, paciência. Acho que quem perde muito é o torcedor, quem perde muito também é a própria imprensa, e é uma relação que eu acho que no futuro talvez ela mude, pra pior ou pra melhor, mas acho que desse jeito, esse marasmo que tá, não deve ficar. Só quero liberar o PDV, eu não liberei o PDV ainda, eu tô viajando aqui. Tá aí ainda, PDV? Não liberou. Poxa, viajei. Tô aqui. Então vou fazer o seguinte, vou pro break, tô brincando, PDV. 00:30, PDV, seu destaque final aí no Allianz Parque. Cara, fala o que você quiser aí, eu quero alguma coisa curiosa também como destaque final. Alguma coisa que só você tá vendo aí, algum bastidor, algum operador técnico, o que eles estão comendo, o que o pessoal tá fazendo, o que tem aí de novo, vai? Bom, eu já soltei esse bastidor do Abel, né, que foi bom já, né, da saída dele na coletiva. Chupa Silvestre. Né? Foi assim um grande momento de descontração. Conta uma fofoca pra nós Ferreira. aí, vai. Uma fofoca. Eu gosto de fofoca. Eu sou fofoqueiro. Afinal de contas, a gente nasceu pra falar mal da vida dos outros também, né? E aí, PDV, conta uma fofoca pra nós pois aí. Deixa quieto, deixa quieto, porque, né? Domingo tem Palmeiras e Juventude aqui no Allianz de novo, 6h30. E eu perguntei pro Abel a respeito da torcida, né? Protesto e tal, preço do ingresso. Não quis muito entrar em polêmica, mas disse que sente falta de mais gente aqui no Allianz Parque. Quem sabe, domingão 6h30, mais torcedores presentes aqui no Allianz Parque, então, porque o Palmeiras pode, dependendo aí da rodada, assumir de vez a ponta do Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias na sequência, no momento de transição, de algumas mudanças, saídas, né, de Hendrick, Luiz Guilherme. A expectativa de chegadas, né, do Maurício e também do Giai, jogadores já contratados pelo Palmeiras, e também do Felipe Anderson, né, que em julho se junta aí ao grupo do Palmeiras. Então é um Verdão embalado e que pode ficar ainda mais forte para a sequência da temporada, viu, Capela? Maravilhoso. PDV, parabéns pelo trabalho, mande um abraço aí, estique o meu abraço para todo o departamento técnico externo da Bandeirantes. Quem tá contigo aí além do Xingote, que é o homem que mais fala no Brasil? Sim, Xingote, Rafael Pellegrini aqui e também nosso Wesley Ortega sempre na retaguarda. Você quer falar, Xingote? Não. Fala, agora você já tá falando. Ricardo Sorici. Ô Xingote, conta uma fofoca pra nós aí, vai. Não tem. Ele quer falar em italiano. Você para de italiano, Xingote? Un pochettino, solo un po'. Un pochettino. Pochettino. Solo un po'. Andiamo via, vai. Ô Xingote, antes de você trabalhar na parte técnica da Bandeirantes na externa, o que você fazia da vida? E por que você era fuzileiro naval? Isso é uma longa história, não vai dar tempo aqui. Entendi, ele era fuzileiro naval. É verdade, DJ, olha lá. DJ, fuzileiro naval, fazia de tudo. Chicotinho, bom descanso, irmão. Obrigado, tamo junto. Abração.
Tá animado, hein? Giantoni, tá animado o Xingote. Vai pro inferno, viu, Xingote? Valeu, do Vale, um abraço pra você. Valeu, Capela, tamo junto. Valeu, 00:33. Temos áudios? Temos áudios. Só dá uma passada no super placar antes, vai. Pode ser ou não? Não, pela cara que ele tava à má vontade também pra passar o placar, hein, velho? Vamos lá, alô, Bruno Puzóvio, super placar desta noite de quinta-feira, Puzóvio. Vamos lá, pela Série A do Campeonato Brasileiro no Barradão, o Vitória goleou o Atlético Mineiro por 4-2. E no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 2-1 com gol de Davi Luiz no final do jogo. E também assumiu a liderança do Brasileirão. Já pela Série B, o Vila Nova venceu o Mirassol por 1-0 em Goiânia. E na Arena Castelão, Ceará e Sport empataram por 0-0. E também tivemos abertura da Copa América nos Estados Unidos. A Argentina ganhou do Canadá por 2-0 com gols de Julian Álvares e Lautaro Martínez, Capela. Maravilha, o Brasil já está em Los Angeles, onde enfrenta Costa Rica na estreia da Copa América. Brasil, 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 cadê a vinheta, Ailton? Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! É, isso aí, é o Brasa, é o Brasa, é o Brasa na Copa América. Seu palpite, Ailton Silva. Seu palpite pra quem será campeão da Copa América 2024. Brasil. Sério mesmo? Eu acredito. Você é muito pacheco, Não, velho. o time tá... Tá o quê? Tá quase chegando no ponto aí, viu, Capela? Qual é o ponto? O Brasil. Ponto de ganhar. Alguma vez você já chegou no ponto? Capelão. Ai, gente. Ai, e aí, Jesus. Puzov, quem ganha a Copa América? Olha, com muita dor no coração, eu vou de Argentina. Infelizmente. Olha, eu fiz um bolão com uns amigos meus. Eu não sou de ficar postando muita coisa e tal, mas meus amigos fizeram um bolão. Ah, não, vou fazer aí a brincadeira. De duas uma, ou eu sou um gênio ou eu sou um idiota. E acho que a chance de eu ser um idiota, até como é o retrato da vida, eu acho que é gigantesco. Porque eu coloquei uma final Argentina e Colômbia e coloquei na disputa de terceiro e quarto Brasil e Uruguai. É, o Uruguai realmente tá forte. Então, mas eu coloquei a Colômbia que algo me diz... Eu acho assim, o futebol colombiano, nada contra, viu? Até porque temos o Luiz Henrique Lô, que é o nosso colombiano, chinês, é tudo uma mescla danada. Mas eu realmente acho que o futebol colombiano é um futebol tão pipoqueiro. Porque pega o recorte. De 10 anos pra cá, a seleção colombiana teve ótimos jogadores. Vários que estão nos principais clubes da Premier League, por exemplo. Vários. Só que quando você cria uma expectativa que eles podem chegar longe em alguma competição, Copa América, eliminatórias, Copa do Mundo, os caras nunca chegam. Mas algo me diz que dessa vez a coisa vai ser diferente. O Luiz Dias está jogando muito, o James Rodrigues está se preparando justamente para isso. Não sei se vai ser essa nhaca que ele era no São Paulo, mas na seleção colombiana ele joga bola. Você tem o Borré, que é muito bom jogador. Richard o Rios. John Arias está jogando muito futebol. O Richard Rios está jogando muita bola. Então, algo me diz que a Colômbia pode ser uma surpresa, porque pouca gente está falando dela. E é um palpite, né? Ou a gente acerta o ângulo ou acerta a arquibancada. Geralmente eu jogo na arquibancada, mas vamos tentar dessa vez, né? E Capela, uma informação importante também falando sobre seleção brasileira. Há 54 anos atrás, o Brasil era tricampeão do mundo, fazendo 4-1 na Itália, nessa mesma data. É, rapaz, 58, 62, 70, 94, que muita gente fala que foi uma seleção fraca, porra. Que é essa seleção de 94 aí, ó, me arrisco a dizer, vou puxar pela memória aqui, tá, Yutinho, e pros óbvios ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, eu acho que só o Neymar e talvez o Vinícius Júnior e o Rodrigo teriam, não vou falar vaga no time titular, mas eles poderiam estar no elenco. Porque, ó, vem cá, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Tafarel, monstro. Jorginho, monstro. Porra, o Aldair pra mim, velho. Aldair pra mim foi um dos grandes... Cara, pouca gente sabe, o Aldair teve a sua camisa aposentada na Roma. Nem Paulo Roberto Falcão, que é o rei de Roma, teve uma camisa aposentada no clube italiano. Cerezo jogou Ele, muito sim. lá, também não tem. Pois é. Mas de 94 Cerezo não tava. Não, exato, só é isso que você falou, tem razão. Mas Márcio Santos, na zaga, outro monstro. Porra, lateral esquerdo, Leonardo, Branco, jogariam nessa seleção com o pé nas costas hoje. Meio campo, Mauro Silva, Dunga, que falavam que ele era
é só bagaceiro, caneleiro, jogou muita bola o Dunga, muita gente menospreza, que ele era ranzinhos e tal. Pozinho, enceradeira, Zinho jogou muito. Raí, Mazinho, Bebeto, Romário. Porra, eu não entendo quem acha que essa seleção era fraca. Pode não ter feito e desempenhado um grande futebol. Isso pode até ser. Mas contra a Suécia jogou... Cara, contra a Suécia desperdiçou N oportunidades, mas poderia ter feito um placar extremamente elástico. Mas no final das contas o que fica é o resultado. E o Brasil venceu a Itália naquela decisão nas penalidades com o Baggio jogando a bola lá nas cucuia. E eu realmente acho que aquela seleção de 94 não era mais forte que a de 2002, talvez, valeria um pau a pau, porque a de 2002, do meio pra frente, pra mim era cabulosa, velho. Era Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, próprio Kleberson, sabe, jogando muita bola, que foi uma grande surpresa. Banco de reservas, aquela seleção brasileira com o próprio Edilson Capetinha, que hoje é um personagem folclórico, mas jogou muita bola. Júnior, Denilson. Pô, Vampeta era banco. Vampeta. Que isso, os caras jogaram muita bola. Luizão, velho. O Luizão jogaria com o pé nas costas na seleção brasileira de hoje. Mas com o pé nas costas, velho. Pé nas costas. Cara, eu não sou nostálgico, tá? Não vivo da nostalgia, mas acho que a história não pode ser apagada e a gente tem que realmente valorizar toda essa situação aí. Vamos com o Alô Torcedor, agora sim, áudio calibrado. Vamos ouvir um golzinho da Copa 70 do Brasil? Vamos, de quem marcou? 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Everaldo, tenta cercar a posição, vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé, Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção Pelé para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o goleiro! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar, 4-1, é tua, Albertozzi, vai buscar no fundo do gol, só faltava essa, o capitão do Brasil marcou um gol sensacional, e é esse capitão que vai erguer a Copa do Mundo, que beleza, meu Deus! Gente, eu não vivi essa época de 1970, né? Mas eu já conversei com tanta gente que viu de perto. Cara, você pega aí, só no gol, tá? Ado, Leão, Félix, pode pegar, velho. Caras absurdos, né? E aí, velho, do meio pra frente, o Zagallo não teve nem muito trabalho. O auxiliar, por sinal, era o João Saldanha, né? Que depois viria a comandar as principais equipes aqui do futebol brasileiro, seleção, que era um personagem extremamente folclórico também, porque se envolvia demais com a questão política. Cara, que esquadrão. Maior clube da história, maior seleção da história, né? Indiscutivelmente pra mim. E pega esse ataque, ó, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Brincadeira. Não, isso é brincadeira. Edu, Inclusive... Dario, ixi, cara, tinha tanta gente boa aí. Sinceramente... E podemos dizer aqui, Capela, que o maior pecado do futebol foi a seleção de 82 não ter vencido. 82, claro. Podemos cravar 82, isso, né? Dá pra cravar, 82, claro. Seleção era uma coisa absurda. Tanto que você pega favoritaça as pessoas... e claro. Deu. As pessoas que eram novas na época, né? Inclusive meu pai tem 55 anos e ele só me fala dessa seleção, né? É. Cara, todo mundo, hoje, os caras têm 50, 60 anos, quando falam dessa seleção e lembram do jogo contra a Itália, os caras choram, mano. É, e você pode falar com qualquer jogador que atuou naquela partida que eles não falam, obviamente que eles falam com desprezo, tristeza, decepção, óbvio. Mas eles não gostam nem de citar, porque era o grande momento deles entrarem pra história. O Zico deu uma declaração uma vez aqui na rádio, era um programa do Milton Neves, e eu tava na produção do programa, e aí eu falei, Milton, vou tentar ligar pro Zico, colocar ele no ar, que a gente já transmitiu um jogo do Flamengo aqui na rádio, acho que era Corinthians e Flamengo. E ele, não, liga pro Zico, liga pro Galinho. Aí eu liguei, senhor Zico? Opa, tudo bem, senhor João Paulo, aqui da Rádio Bandeirantes, senhor Zico. Desculpa incomodar o senhor, podemos falar? Ele, claro. Foi Milton Neves aqui no ar.
Opa, com certeza, vou dar um abraço no Milton aí. E aí eu acabei perguntando, né? E ele falou uma frase assim, que trocaria todos os títulos dele na carreira por um título de Copa do Mundo. E é muito forte isso, né? Porque, pô, o cara foi campeão do mundo pelo Flamengo em 81, jogando muito futebol, protagonista. Mas realmente, cara, no final das contas, Copa do Mundo, velho. Tem um peso diferente, Não, o peso é bizarro. O peso é bizarro, porque é a história, né? Claro. Quer dizer, você tem 5 títulos, o Brasil tem 5 títulos. Se você for pegar aqui a lista de jogadores, não é uma lista absurda. São... Só fazer a lista, vamos supor, fossem 23 jogadores convocados nas 5 edições. Só fazer a lista aí, eu não sei fazer conta, eu sou burro, vamos ver. 23 vezes 5, eu sou muito burro, eu não sei fazer. 115. 115. Então são 115 jogadores Cara, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não, e quantos não entraram em campo, Quantos não entraram em campo? Quantos que poderiam ter ido? Entendeu? Cara, não é fácil. Não, e você pega um meio de campo com Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Esquece. Aí Éder e Chulapa na frente. Esquece, Serginho Chulapa jogou... Cara... Você tem noção que o Dinamite era banco? O Dinamite jogou muito, cara. O maior nome da história do Vasco, né? Oh, claro. Não, e você pega essa seleção... Cara, que pecado o Falcão não é campeão do mundo também. Pois é, azar da Copa, né? Que a gente brinca com o Zico. O Zico nunca ganhou uma Copa, azar da Copa. O Sócrates, não sei o que, azar da Copa. E assim vai também, Pô, né? Júnior e Leandro. Júnior e Leandro. Oscar. Cara, é brincadeira. Sim, cara, é brincadeira. O Leandro, pra mim, a gente brinca muito. Uma vez eu tava conversando até com o Zaidan sobre isso, né? Quais são os melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro? Aí você vai, obviamente, colocar Carlos Alberto Torres, você vai colocar Djalma Santos, você vai colocar... Muita gente vai colocar mais recentemente o próprio Cafu, que ganhou... Cara, o Cafu ganhou muita coisa na carreira. Exato. Copa do Mundo, Libertadores, Mundial Champions. Pode colocar aí, velho. Campeonato Brasileiro, óbvio. Óbvio, ganhou tudo. Mas o Leandro, pra mim, ele era uma grande mentira. E uma vez falei isso pro Leandro. Falei, Leandro, você era uma grande mentira. Ele, como assim? Foi porque você era um lateral disfarçado de meio campo. O Júnior, tamanha classe. O Júnior jogou de camisa 10. Não, os caras eram muito fora de série. Não, e se você for pegar, é muito louco isso, né? Só lateral direito brasileiro. Carlos Alberto. Tá louco. Djalma Santos. Leandro. Cafu. Cara, isso é muito louco. E vários laterais esquerdos que poderiam ter jogado na direita porque eram destros. Você pega Newton Santos, você pega Marinho Chagas. Pode pegar lá atrás, velho. Pô, Marinho Chagas jogou bola, hein? Cara, todos esses aí citados. É brincadeira. Eu adoro ler esses livros antigos. Eu tô lendo um livro de Copas do Mundo. Minha irmã me deu esse livro. Eu dei uma parada, que eu comecei a ler um outro agora, que é um livro de sacanagem aí, que eu viciei. Brincadeira aí. Mas eu vou voltar. Livro de Copa do Mundo, cara. E é impressionante que é um livro recente que foi escrito, mas que cita todos esses jogadores que nós citamos aqui nesse rápido debate. Futebol é bom demais, né? Como o Brasil tem história no futebol. Vamos colocar... Nossa, tô com soluço, velho. Tá difícil. Tô com soluço desde o final do segundo tempo. Vamos lá com o quadro Alô Torcedor. Vai aí, Utinho. Alô, é com você. Alô, torcedor. Manda mensagem pra cá. Boa noite, Bandeirantes. Aqui é a Almira aqui de Santo André. O Palmeiras jogou muito bem hoje, vem jogando, vem crescendo. Vamos ver se mantém esse crescimento aí para o segundo semestre, que é o que sempre acontece, né? Agora, o Bragantino também parece sinal de Wi-Fi, né, meu? Sai de casa, não pega em lugar nenhum também, né? Rogério de Aracaju, palmeirense. Eu quero avisar aos flamenguistas, a todos os torcedores rivais, que o Palmeiras voltou. Rafael Veiga, Rony, e eu achava que Hendrick ia fazer falta, mas não tá fazendo tanta falta não, que Messinho tá aí, Estevão. Opa, boa noite, capelanes. Aqui é o Paulo de Itatiba. Fala, Paulo. Capelão, não deu certo, hein? Não deu certo novamente, hein? Que? Tentou derrubar, ó, colocar crise no Palmeiras. Eu não. Tentou derrubar o técnico, mas não deu certo, hein, Capela? Deixa pra próxima. Não, dá uma brecada aí. As pessoas acham que eu quero crise no Palmeiras. Ai, cara, eu adoro isso. Eu acho maravilhoso. Eu adoro ver o Palmeiras forte, isso sim. Às vezes enche o saco, é verdade, o Palmeiras ganhar toda hora, né? Isso é verdade. Não vou mentir não, mas como é bom ver... Tô falando sério, tá? Eu vi o Palmeiras numa draga, devendo o mundo, quase caindo pelas tabelas no ano dos... Gente, há 10 anos, literalmente falando, acho que vale até uma matéria, viu? Vou fazer. Vale até uma matéria no segundo semestre. A reconstrução do Palmeiras.
Porque no final desse ano, lá se vão 10 anos de quase o maior fiasco da história do Palmeiras na sua história centenária. Porque em 2014 o Palmeiras fez 100 anos, o Palmeiras estreou o Allianz Parque e o Palmeiras, por um triz, o Palmeiras quase foi rebaixado para a segundona. Mais uma vez, o que seria pela terceira vez na sua história uma grande vergonha, num jogo que empatou com o Atlético Paranaense, o meu Furacão, que saiu na frente, vencia por 1-0, tomou gol de empate, cobrando o pênalti o Henrique Dourado, num pênalti que não foi, e o Santos livrou a cara do Palmeiras. E aí depois veio a reconstrução de Paulo Nobre, Alexandre Matos, aí o Palmeiras ganha a Copa do Brasil 2015, aí começa a empilhar brasileiro, 16, 18, vai embora, né? E aí se transforma na maior força do continente, mas há 10 anos, literalmente, era pro Palmeiras ter entrado e se afundado na maior crise da instituição disparadamente. 10 anos depois, um clube que era para ter afundado se transforma na maior força do continente. Vale uma baita matéria, velho. Há exatos 10 anos, uma década de um clube que era pra ter, entre aspas, tá bem? Entre aspas, que não ia acabar nunca. Mas falido, moralmente, eticamente, financeiramente, com o Paulo Nobre resgatando o clube, Eluz e tal. Olha, bela matéria, hein? Vale a pena mesmo. Vou fazer por concentração, prometo. E vou falar, eu quero o Palmeiras cada vez mais forte, o Corinthians bem administrado, que é uma utopia, né? Porque os caras, o Corinthians não consegue, ó, posso falar? Eu aprendi isso na minha vida. E aprendi com o mestre Zaidan. Zaidan talvez nem saiba disso, não deve nem estar ouvindo a rádio agora. Mas eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma, por mais que você faça em tom jocoso, uma brincadeira, você não pode nunca julgar um ser humano porque essa pessoa não sabe escrever ou não sabe falar direito, erra a questão gramatical. Eu acho que isso aí é um baixo nível gigantesco. Você rebaixar uma pessoa porque ela não sabe ler ou escrever. Você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe quais foram as dificuldades. Por que eu tô falando isso? Porque essa crítica que eu vou fazer, eu quero saber e aprender e cada vez deixar bem claro pro torcedor que você tem que separar isso. A gente não pode julgar uma pessoa por não saber ler ou escrever. Só que eu acho um absurdo o Corinthians não conseguir, de dentro do seu conselho deliberativo, não é possível que o Corinthians não consiga, entre aspas, revelar um presidente decente, administrativamente falando. E se você for pegar os últimos recortes e presidentes que passaram pelo clube, presidentes que não sabem nem falar português, cara. Gente, me desculpa, nada contra. De novo, o cara que não é alfabetizado, o cara que não sabe ler e escrever, cada um sabe da sua história. Mas na minha avaliação, um cara que vai ocupar um posto importante em cima de uma das maiores instituições do futebol do mundo. Olha o tamanho da torcida, cara, mano. não conseguir se comunicar, errar. Isso é de... Sabe? Eu acho que não condiz com a grandeza das instituições sem fins lucrativos, são os clubes de futebol. Eu posso estar pensando errado, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes talvez pense de uma forma diferente. Eu acho só que é uma coisa muito ruim, você não tem um filtro, você tem que ter pelo menos aí algo que possa direcionar um dirigente a ser capacitado para se comunicar com o seu torcedor, com marcas, com a imprensa. Eu penso assim, Puzov, não sei você. Eu pego um nível aí, por exemplo, da última coletiva do Augusto, cara. Ruim, cara. É muito ruim. A gente vê muito assim, ruim. Não consegue se expressar direito. Olha, os repórteres em cima dele, né, questionando, e muito bem, inclusive. Mas, cara, a gente não viu uma frase dele que a gente conseguiu acreditar. Não, eu não acredito em nada que não ele tem fala. como. E foi uma decepção pra mim, viu? Eu falei pro Augusto na cara dele, ele veio aqui na Band, eu participei da entrevista, óbvio, eu tava no Jogo Aberto, e eu falei, Augusto, fora do ar isso. Eu torço muito pra você, velho. Eu quero um Corinthians forte, eu quero um Corinthians igual como tá o Palmeiras hoje, bem administrado, sem dever nada, com marcas fortes por trás, com um time bom. É bom pra gente, é bom pra rádio. As pessoas falam, ai, o Corinthians em crise é melhor pra vocês. Claro que porcaria nenhuma. O Corinthians, quando tá nessa M que tá, o Corinthians não vai longe. O Corinthians não indo longe nas competições, a gente vai transmitir o quê? Exato. Torcedor, parar pra pensar um pouco. Palmeiras mal, caindo nas oitavas da Libertadores. O Corinthians não se classificando para a Libertadores. O São Paulo caindo nas quartas. E o Santos na Série B. A Rádio Bandeirantes vai transmitir o quê? Falar sobre o quê? Vai falar sobre o quê? Sobre crise, sobre coisa ruim? Não, a gente tem que ter jogo para transmitir.
Eu, quando era setorista do Corinthians, não vou mentir, não minto pro torcedor aqui. Por isso talvez muita gente goste e muita gente não goste de mim, que eu vou falar a verdade. Eu torcia pra cacete pro Corinthians. Claro. E quando o Corinthians era eliminado precocemente, eu quase quebrava o mundo. Ficava louco da vida. Por quê? Porque era o meu trabalho que influenciava. Agora o Corinthians vai ficar 20 dias só treinando, perde repercussão, perde interesse por parte do torcedor, e eu não tenho a exposição que eu gostaria de ter no meu trabalho, que é viajar para fazer uma cobertura, que é acompanhar o clube de uma maneira positiva que eu pudesse entregar para o torcedor. Quando o clube é eliminado ou passa uma vergonha, as assessorias brecam as entrevistas. É ruim para a imprensa. Às vezes é bom, dá uma polêmica, dá um debate, mas toda hora, de 5 anos para cá, o Corinthians não ganhar nada e ficar nesse marasmo ridículo administrativamente falando, não é bom pra imprensa, nem muito menos pra torcida. Óbvio que a gente até tem essa frase, né? Clássico não é um jogo comum. Mas, cara, já imaginou, o Palmeiras tá vindo bem, né? O Palmeiras, obviamente, desde 2015 tem uma ótima administração, resultados, obviamente, muito bons. Mas, cara, daqui a algumas semanas a gente vai ter Palmeiras e Corinthians. A gente não tem uma esperança de um jogaço. Porque, óbvio, foi um 2-2 agora no Campeonato Paulista, por falhas do Palmeiras, né? Não pressionou, não acabou o jogo muito melhor do que o Corinthians, acabou o primeiro tempo muito melhor que o Corinthians, não matou o jogo, mas, cara, a gente não vê um time do Corinthians que realmente a gente acredite. Você vê contra o Internacional, por exemplo, não sei, é um time fraco, não tem nada, uma jogada. A gente não vê o Corinthians forte em competições de pontos corridos, que é o que define realmente a força de um time. Às vezes no mata-mata você chega longe por conta de resultados, você se tranca no primeiro jogo, no segundo jogo consegue um gol de cabeça. Mas, cara, a gente não vê. O São Paulo, por exemplo, foi campeão da Copa do Brasil ano passado, jogando muito bem, né? A gente via até um Corinthians que conseguiu brigar com o São Paulo, mas, cara, desde então a gente não vê um Corinthians competitivo, Capela. Isso que mais me abisma. A gente vê o Corinthians, por exemplo, revelando Moscardo, Breno Bidon, Wesley, né? Agora com o Carlos Miguel no gol. Mas vendendo por uma coca e 2 coxinhas. Claro, não tem dinheiro, precisa vender. Então a gente torce muito para que o Corinthians melhore. Pra gente é muito bom isso, porque você pega um clássico com grande repercussão, né? Uma grande exibição, inclusive, e um Corinthians na ponta da tabela. Pô, cara, a gente pega vai ver um Corinthians e Flamengo no Maracanã, é um jogaço, mas hoje a gente não tem isso. A gente viu agora no Campeonato Brasileiro, o Corinthians mal, levando um baile pro Flamengo no Maracanã. É realmente muito triste. Fazer o quê? 00:56, mais participação do povo. Vamos lá, 11 99904 8756, vambora. João Ribeiro de Jaú, como é bom, que lance maravilhoso do Estevão. Pena que a bola caprichosamente não entrou. Seria um gol de placa. Grande abraço. Tamo aqui. Valeu. Fala, Capela, aqui é Marcelo Ribeirão Preto. Capela, o que você acha? Sofrendo muito que só dá Palmeiras, né? Eu sou corintiano, fazer o quê? Mas o que você acha? O Estevão tem a capacidade de ser melhor que o Hendrick ou não? Abraço a todos aí. Acho que sim. São posições diferentes, né? Não vai demorar muito pro Estevão partir pro futebol europeu. Indiscutivelmente já várias sondagens, propostas chegaram. Posições diferentes. Eu acho que o Hendrick, vamos lá. Eu vou fazer rapidamente uma projeção. Ailton Silva. Presta atenção, Ailtinho. Presta atenção, marca aí. Eu acho que o Hendrick, ele tem tudo para dar certo na Europa, um jogador centrado, toda aquela história todo mundo sabe. Mas eu acho que ele não vai chegar jogando no Real Madrid. E eu realmente acho que ele vai ter muita dificuldade de ganhar um espaço, porque eu não consigo enxergar o Real Madrid abrindo mão de Rodrigo, Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé. Eu acho que não tem espaço pro Hendrick jogar no Real Madrid de hoje. Então, eu acho que ele vai amargar um banquinho, vai entrar ao longo do segundo tempo, vai ganhar mais ritmo, vai se ambientar na Espanha. Então tem muita gente que já... Gente, o Hendrick já é uma realidade na seleção brasileira. 3 jogos, 3 gols. Não ganhou nada ainda, é bem verdade, mas tá começando muito bem. Ele nunca teve... Percebam, torcedor, desde que o Hendrick apareceu pro futebol brasileiro, ele nunca teve uma fase ruim. Nem quando ele foi banco daquele Palmeiras da temporada passada e entra contra o Botafogo e decide a partida nos 4-3. O Hendrick, ele já com 15 anos ganha a Copa São Paulo, que o Palmeiras nunca tinha copinha, sendo protagonista, jogando muita bola. Aí é campeão brasileiro.
e aí começa a empilhar títulos, e aí começa a virar artilheiro do time, e aí é campeão paulista. Cara, eu acho que assim, em algum momento ele vai ter uma oscilação na carreira, e talvez essa oscilação aconteça quando ele não ganhar a sequência que talvez muita gente espere no Real Madrid. E eu acho que ele tem potencial demais. E talvez ele esteja indo justamente pro time certo. Mas eu acho que ele não vai começar jogando como muita gente já cria expectativa, e a expectativa é criada por causa dele. Porque quando ele tem chance, ele corresponde. Mas Mbappé, Bellingham, Rodrigo e Vini Júnior, eu duvido que o Ancelotti faça algum esquema, mude a equipe para abrir mão de um desses caras para colocar o Endrick, sinceramente. Vamos aguardar, jogador jovem, daqui a pouquinho tá chegando por lá, se ambientando, e eu fico muito da torcida para ele, mas eu acho que talvez o Estevão, tenha mais talento em relação a drible, em relação à habilidade, até mesmo velocidade, mudança de direção. Mais habilidoso, né? Eu acho que o Endrick, ele é um touro. Rompedor, explosivo, né? É isso aí, ele é tipo, sem querer comparar o futebol, eu entendo, mas é tipo um Haaland. Tapa na frente, vai amassar, vai trombar em todo mundo e vambora. O Adriano na época da Internacional. Tipo isso, né? entendeu? Tipo isso. Eu acho que o Estevão, ele lembra mais as características, sem comparar o incomparável, mas levitando, como o Neymar. Só que o Neymar é outro nível, outra prateleira, né? Como o Neymar jogou bola, misericórdia. Quase 1 da manhã, vamos lá, mais uma mensagem. Pela é Dirceu de Porto Ferreira, palmeirense, roxo.